em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. Horas 31 minutos, boa noite a você que está na Bandeirantes nesta terça-feira. Estamos chegando com o Esporte em Debate, vamos juntos até as 9 da noite, pré-jogo de São Paulo e Náutico, Copa do Brasil. Tricolor estreando na competição, que dá muito dinheiro, que dá prestígio, um baita título importante que o São Paulo conquistou recentemente, mas que pode conquistar de novo, não é? Sempre muito bom. Você, São Paulino aí que vai lotar o Morumbi hoje mais uma vez, está chegando aí ao Cícero Pompeu de Toledo, vamos juntos, a Bandeirantes vai com você e nós vamos aqui, claro, né, também tratando dos assuntos importantes do esporte nesta terça-feira. Já já nós vamos com o Paulo do Vale, lá no Morumbi, trazendo as primeiras informações, os primeiros destaques. O Alexandre Pretzel também está na nossa cabine, porque ele vai comentar o jogo ao lado do Leandro Quesada. A transmissão é do Ulisses Costa. Coisa linda! É, lá, o Pretzel já tá lá. Coisa linda! Já tá lá o Pretzel? Tá na escuta já. Coisa linda! Ah, ele aí. Fala aí, Pretzel. Coisa linda! O que você acha do bolachas recheadas, Pretzel? Coisa linda! E o que é que você acha do Grêmio, Pretzel? Coisa linda! Você acha do Edinaldo? Coisa linda! Para, João. Que para? Você me estimula? Para, Quesada. Não, o que você acha dos buracos de São Paulo? Coisa linda! E do IPTU, o que você acha, Pretzel? Coisa linda! E da CT? Coisa linda! E dos flanelinhas, pra fechar? Coisa linda! Eu acho que ele tá na escuta, né? Ele vai ficar bravo. O Xandão tá na escuta ou não? Aí, ó, não tá, viu? Só. Xandão tá na escuta? Manda mais uma, que ele não aproveita que ele não tá na escuta, vai. Ô, Pretzel, o que você acha do debate, o Esporte em Debate com 10 participantes? Coisa linda! Ô, Pretzel, o que você acha dos ouvintes que ficam xingando aqui no chat? Coisa linda! Coisa linda! Coisa linda! Não pode fazer isso, ele não pode nem se defender. Imagina o ouvinte, o cara que tá ouvindo a gente agora, velho. Os caras tá dando uma síncope, né, velho? Ele não pode nem se defender, é covardia isso, não pode. Não pode, meu. Não pode fazer isso. Ah, cadê ele? Tá na escuta aí. Cadê o Xandão? Você tá aí, Xandão? Não tá, ele não fala. A linha 2 aqui, cadê o Pretzel? Não fala. Uai, a linha 2 tá aberta aqui, é só ele falar, abrir o microfone e falar. Eu acho que ele não entrou justamente por isso. Viu? Tiraram ele do... Não, ele tiraram o Pretzel do Arfanta, deve estar feliz. Pra não interagir com a gente. Ele deve estar feliz. Mas o programa com 3 é melhor também, convenhamos, né? Com 3 é sempre melhor, né? Só com 3, ô Xandão. Coisa linda! Com esses 3 aqui, Pretzel. Coisa linda! Sem você! Coisa linda! A gente se diverte com um pouco aqui. Ai, meu Deus. Acho que agora ele tá na escuta, vamos ver. Então. Xandão? E ele se rebelou. Nós aqui, irmão. Não, ele se rebelou e foi embora. Largou, ele abandonou o barco. Ele se rebelou e foi É que ele deve estar assistindo o jogo do Inter agora, tá jogando contra o Maracanã. Inter e Maracanã jogam nesse momento pela Copa do Brasil. Bom, vamos lá. Atenção, então vamos lá. E o Paulo do Vale tá ouvindo a gente aí? Será que o PDV tá ouvindo? Não, também Se não. o PDV tiver ouvindo a gente, é porque o Pretzel foi embora. É. Mas deram um sinal aqui Faz um dizendo teste, que... faz um teste. O PDV? Fala, PDV. Não tá também. Para, João. Bom, atenção, olha, é o seguinte. Eu quero lembrar que daqui a pouquinho
Já era para estar aqui comigo a pergunta do dia, não é? Mas não está aqui ainda, porque a dona Nina Gagliotti não botou a pergunta do dia aqui. Mas teremos hoje muitos presentes para os nossos ouvintes. Mentira. Hein? É verdade. Pode botar a trilha que abre pista aí, segundo Alexandre Pretzel. Ó, hoje teremos Dia de Estrela, o ouvinte vai com a Rádio Bandeirantes no camarote Fielzone pro jogaço do próximo sábado entre Corinthians e Internacional. Um ouvinte que for o Felizardo, com direito a acompanhante, assistir Corinthians e Inter nesse sábado, 6h30, na Neoquímica Arena. Camarote Fielzone, o melhor camarote da Neoquímica Arena. Soccer Hospitality, os melhores camarotes do Brasil. E um jogaço, não é? Um jogaço. Corinthians com Dorival Júnior no banco de reservas e o Internacional do outro lado fazendo um grande jogo pelo Campeonato Brasileiro. Então a pergunta é a seguinte, olha, a primeira resposta correta que chegar vai com a Rádio Bandeirantes, mas ó, tem que estar aqui na próxima segunda-feira para retirar o kit também, hein? Para retirar o kit da Estrela Bet. Então a pergunta é essa, pode ó. dar cambal, né? O cara Não mais pode. no final de semana tem que estar aqui. Tem que estar aqui na segunda-feira. Então só participe se você souber que vai poder vir aqui na segunda-feira. Em 2009, o Corinthians venceu o Internacional no jogo de ida da final da Copa do Brasil. Jorge Henrique, autor do primeiro gol da partida, foi substituído aos 44 minutos do segundo tempo. Qual jogador entrou no lugar do Jorge Henrique? Qual foi o jogador que entrou no lugar do Jorge Henrique, hein? Valendo a partir de agora, a primeira resposta correta vai com a Rádio Bandeirantes e também com o Camarote Fielzone, com a Estrela Bet, assistir esse jogaço. E agora, atenção, que eu tenho mais uma promoção aqui. Oba! Já que o Pretzel não tá na escuta ainda, eu tenho mais uma, porque é o seguinte, semana que vem, aniversário da Rádio Bandeirantes, 88 anos de uma história espetacular. É isso, 88 anos, e ó, até uma promoção aqui espetacular. Serão 10 ouvintes que vão assistir o Sport em Debate em 2 locais icônicos da capital paulista. 10 ouvintes com acompanhante. Ô, louco! 10 ouvintes com acompanhante. Tá fazendo um ginásio, hein? Vai ser sensacional. Vai ser onde? Ó. Tô ansioso, então é o vai. seguinte, a Rádio Bandeirantes completa 88 anos na próxima semana e você é o nosso convidado para comemorar conosco essa data especial. Na próxima quinta-feira, dia 8 de maio, dia em que a Rádio Bandeirantes completa 88 anos de existência, o Sport em Debate será apresentado de um dos lugares mais icônicos da capital paulista, o Bar do Luiz Fernandes. Ei, Edu, estamos chegando, hein? Boa comida, boa bebida, animação e você é o nosso convidado com direito a um acompanhante para assistir o programa lá do Bar do Luiz Fernandes e saborear as delícias que são servidas pelo Edu e pelo timaço dele, as delícias criadas pela Dona Idalina, pelo Seu Luiz, que vão estar lá no bar também. Porque o Seu Luiz, no dia 13 de maio, completa 88 anos também. Coisa linda! Sensacional. Então, ó, é o seguinte, quinta-feira que vem, 5 ouvintes com acompanhante estarão lá no bar com a gente. Hoje nós vamos sortear um ouvinte. Vai ser um por programa. Então hoje um ouvinte vai ser sorteado para o Bar do Luiz Fernandes. E no dia seguinte, na sexta-feira, a festa continua. Só que aí é no Camarote dos Ídolos, dentro do estádio do Morumbi. Nossa. Mais um ouvinte e o seu convidado terão a oportunidade de assistir o melhor debate esportivo do rádio brasileiro ao vivo e se divertir. É isso, em um espaço recheado de música, comida e bebida à vontade. Para concorrer é o seguinte, valendo a partir de agora, você vai responder essa pergunta aqui, ó. As 2 primeiras respostas corretas vão com a gente. Só peço que você indique aí, quando você responder, coloca a resposta e fala: quero ir no Bar do Luiz Fernandes, quero ir no Camarote dos Ídolos. Só pra gente poder direcionar bem. Porque às vezes um ouvinte da Zona Sul tem dificuldade para chegar na Zona Norte, no Bar do Luiz Fernandes. Outro tá na Zona Norte, tem dificuldade para chegar aqui no Morumbi, na Zona Sul. Então indica aí. A sua resposta fala: quero ir no Bar do Luiz Fernandes, quero ir no Camarote dos Ídolos. E a pergunta é a seguinte: quais são os 3 times brasileiros que Cláudio Zaidan torce? Nossa, É moleza, hein? Fácil. Vou dar uma Moleza dica. demais. Quais são os 3 times brasileiros
que o Cláudio Zaidan torce. Aliás, Manuel Caboclinho, abração, Manu! Fácil. Mande a resposta aí, indica onde é que você quer ir, no bar do Luiz Fernandes ou no camarote dos ídolos, e daqui a pouquinho a gente vai revelar o nome dos vencedores. Então lembrando que você pode levar um acompanhante com você no bar e um acompanhante com você no camarote dos ídolos. Quinta-feira da semana que vem, sexta da semana que vem, se organiza aí para poder ir direitinho e acompanhar o Esporte em Debate com a gente. O senhor não estará lá, estará em férias, né? Infelizmente. Pô, fiquei triste agora, queria estar presente. Ah, vai ser Mas bem acho que, legal. infelizmente, pro ouvinte, eles não vão me encontrar. Vai ser muito bacana. Cadê o Pretzel? Cadê? O senhor tá circunspecto Cadê? aqui, Queçada? Coisa linda. Não, tô ouvindo todos os... Não, o senhor tá circunspecto temos uma aí. informação aí do Ancelotti, hein? Ah, Rapaz... subiu no telhado? Não, o problema é o seguinte, pra ele sair, se a decisão for dele, por do Ancelotti, ele tem que pagar a multa. Ele? É. Que isso, cara? Ele tem contrato até 26. Como assim? Mas a CBF Quem? que paga a multa dele então, uai. Deixa eu Não é a explicar. CBF que quer o cara? Se ele sair, quem paga a multa é o Ancelotti. Quem vai pagar é outra história, mas ele, Ah, ele tá. tem que bancar. Tá. Se o Real Madrid mandá-lo embora, quem paga a multa é o Real. Só que o Real não quer mandar o homem embora. Mas também não quer manter. Mas também não Ah, quer mas manter. é gostoso Ou seja, assim, né? Não quer gastar o dinheiro. É. Então o problema é o seguinte, a informação que eu recebi há mais ou menos meia hora é que a CBF paga lá os 5 milhões de reais por mês para ele de salários, Tá. mas não quer bancar a multa rescisória. Não sei o valor da multa rescisória, sabe. mas é um valor alto. Mais ou menos quanto? Não tem ideia? Não tenho ideia, mas é um dinheirão. Aí isso daí já não... Ué, mas é engraçado, é que nem você, Queçada, tá trabalhando aqui. Se uma emissora Y pega e quer te contratar, mas não tem aí multa você... rescisória. Não, vamos supor que você tenha multa aqui no seu eu tenho que contrato, pagar. entendeu? Aí você tem que pagar? Pô, pelo amor de Deus, né? Põe os caras que têm interesse em te contratar pra pagar, pô. Aí é acordo, né? É um João? acordo. Tem que ver quem que topa fazer. Agora, se você quer muito Queçada, não. Se você quer muito Ancelotti, paga a multa, né? É. Então há um impasse, há um problema nesse momento. Eu não sei o que vai acontecer. O que tá acontecendo? Não, eu tô mostrando aqui. Uma proposta da Arábia Saudita também que pode mudar o curso da coisa. Ah, é? Então mostra aqui, Ale, o meu telefone, meu acontecendo? smartphone. Aqui, ó. Olha aqui. Fecha aqui, ô Ale, no meu telefone aqui, ó. Ó a mensagem que eu acabei de receber aqui de Alexandre Pretzel no meu Zap Zap. Tem que aproximar mais, Capri. Vamos Quer ver, peraí. aproximar mais? Aproxima Vê mais se aí, vai dar, se Ale. quem tá com a gente aí, ó. Deixa eu Não, ver eu se vou. dá pra ver. Aqui, ó. Peraí, aqui. Agora ó. vai, sobe um pouquinho, Agora Capri. vai, Para aí. opa. Não, tá com reflexo, Capri. Tá sem foco. Tá sem foco. É, não tá dá. sem foco. Tá feia a coisa. Boa noite. Estou na escuta desde as 18h30, ouvindo tudo e sem conseguir entrar no ar depois de ter entrado nos donos. Coisa linda. Aí. Já viu que ele tá lá, tá na Será? escuta, meu. Faz um teste com ele aí, vai. Ô, Pretzel. Tô aqui. Vai. Tem uma frase que sacanagem tem prioridade. Não, tira a infantilidade aí, ô Capelanes. Tem uma frase que a sacanagem é prioridade, mas assim já é demais, né, Capelanes? Ô, Pretzel, você tá de brincadeira. Poxa, não, mas não fui eu, viu? Só pra deixar bem claro, viu? Não tem foi, nada a ver com isso. Eu vou dar uma de craque Neto, deve ter sido a minha mãe. Pô, você tá de brincadeira, Pretzel. Pô, quem tava aqui, você não falava, a gente queria ouvir sua voz. Só Não, porque se tu botamos acha coisa engraçado linda. isso, não tem problema. Tô aqui. Tá aí? Na escuta. Aliás, entrei no Donos, participei da entrevista com o Humberto Louser. Certo. Eu acho que tu fez bem, viu, Queçada, em ficar no estúdio, viu? É mais fácil entrar no ar, hein? Acontece. Ô, Pretzel, o Queçada tá dizendo que o negócio do Ancelotti aí pode complicar o Não negócio. só pode, como acabou, né? CBF encerrou as negociações, desistiu da contratação do Ancelotti. Com o Ancelotti? brincando? Sim, acabou. Como assim? Não vem mais. Que isso? Não, você tá brincando. Sim. Não vem mais o Ancelotti? Não vem mais. CBF desistiu das negociações. Mas não emitiu nenhum comunicado ainda. Você conseguiu a informação e com A suas informação fontes. acabou de ser divulgada na Espanha e está repercutindo aqui no Brasil. A informação não é minha, ela vem da Espanha e está repercutindo já no Brasil. Meu Deus. Que isso, gente? Falamos ontem que era uma vitória pessoal do Edinaldo, né?
E agora é uma derrota pessoal dele, que fez o que fez. Se não fechar, um abraço, hein? Eu não tô defendendo eles, não vou defender jamais. Mas não dá pra dizer que é uma derrota, né? Ué, ontem era uma vitória, hoje não pode ser uma derrota se ele não fechar a negociação? É que é o seguinte, ele esperava sair, como disse o Quesada, sair livre do Real Madrid, não conseguiu. Mas aí também o italiano foi esperto, né? Ele quer sair do Real Madrid, mas não quer gastar. Ele quer receber o valor da multa. Aí não, aí o Real Madrid também. Aí eu vou concordar com o Real Madrid. Você tá querendo sair, Ancelotti? Nós demos um contrato para você até a metade de 2026. Então é o seguinte, você paga a multa rescisória e você tá liberado. Como o Real Madrid tá na boa, porque se o Ancelotti sair, ele chama o Xabi Alonso. Xabi Alonso, exatamente. Arteta, quem quer que seja, tá tudo certo. Jürgen Klopp. Então eu acho que aí é o jogo duro do Florentino. E o Florentino é assim, né? Pra mostrar o seguinte, é a seleção brasileira? Isso, aqui é Real Madrid. Mas quanto é a multa? Pera aí, só pra gente entender. Eu não sei o valor da multa, gente. Não, estão falando em mais de 30 milhões de reais. O valor da multa, mais de 30 milhões? Eu tava pesquisando aqui, não tem informação também. Eu tô vendo aqui na internet. Porque é o seguinte, tudo bem, vamos lá, o contrato, 30 milhões de reais. Falta um ano pra terminar o contrato. Sim, falta um ano pra Copa. Então, mas... Você tem que negociar. O Florentino é o seguinte, 30 milhões quando o contrato foi feito. Sim. Falta um ano para terminar o contrato. Peraí, vamos baixar esse valor aí, essa multa. Eu pago, mas 30 milhões não é justo. Não dá para fazer 5 milhões, 7 milhões? Aí tudo bem, acho que tem uma lógica. Agora, me estranha muito. O negócio faltava a assinatura, já estava tudo encaminhado. Falaram que o Ancelotti já estava procurando casa aqui no Brasil. Estavam conversando sobre assistente brasileiro para ele. E aí, por conta da multa, ele não vai assinar o contrato? Não, é estranho. Até porque isso tudo é negociação. É claro que o Real Madrid vai tentar tirar um dinheiro do negócio, vai tentar levantar alguma coisa, mas tem que ter um negociador lá na CBF para fazer esse meio de campo. Conversar conversar. Se o desejo da CBF é mesmo Ancelotti, é negociação. Se estava tudo pronto para ser assinado, como é que agora não vem mais o Ancelotti? Vem o Jorge Jesus? Capri, vamos explicar. Ancelotti, staff, Ancelotti e a CBF acordaram tudo. Palavra dada desde o momento em que o Fernando Diniz assumiu de forma interina para depois passar o cargo, a cadeira, o bastão para o Ancelotti. Ponto. Aí aconteceu tudo aquilo que a gente já sabe, o presidente da CBF foi afastado, voltou pelas mãos do STF... A coisa aconteceu, o Diniz saiu, veio o Dorival, que hoje está no Corinthians, o Dorival foi mandado embora, aí o Real Madrid, uma série de problemas aí em campo, eliminado da Liga dos Campeões, da Champions League, perdendo a final da Copa do Rei para o Barcelona, cobrança em cima do Ancelotti e as coisas já haviam sido retomadas entre o Ancelotti, staff do Ancelotti e a CBF. As duas partes se acertaram. Só que aí faltava a parte do Real Madrid. A CBF contou o seguinte, o Real Madrid vai liberar o Ancelotti, tchau, tudo bem, a gente paga o que... A bagunça, claro, né? que não. Mas, no da galinha, contou com o quê? Na cloaca. Deixa eu só falar o seguinte, acabei de abrir aqui o jornal Marca, né? Um dos principais periódicos, tabloides, atenção. Ancelotti se echa atrás e disse no a Brasil. El entrenador que tenía todo acordado con la CBF le ha transmitido hoy que al final não acepta a oferta e estudia uma proposta de Arábia. Então estava tudo certo, ele disse não, e é uma segunda parte aqui. Aí aqui diz olha só, ele viajou a Londres para rubricar, para assinar o seu acordo e dirigir o Brasil. Não fez isso. Os seus agentes levaram a operação e estavam esperando a assinatura do treinador hoje no Real Madrid. Sem detalhes, o Carlo Ancelotti transmitiu que finalmente aceitaria a proposta. Eu estou traduzindo tudo no mesmo momento, às vezes dá uma travada mesmo. E ele estava a caminho para também agradecer o presidente Adinaldo pelos encontros, né? O italiano, nesse momento importante, uma oferta da Arábia, no mesmo tempo que ele recebe uma proposta incrível da Arábia Saudita. E ele teria dito não. Se habla de uns 50 milhões, estão falando aqui da temporada em relação à multa rescisória dele. 50 milhões de... Cara, não foram específicos aqui se a gente tá falando de 50 milhões de reais ou de euros. Por se tratar... Não, euros não. Não, euros, porque tá em espanhol. Mas tá em espanhol, Capri, é por isso, entendeu? 50 milhões de euros a multa do cara? Estão colocando aqui, ó. Não. Ancelotti ha podido encontrar problemas em Madrid para pactar uma saída em junho, pero detrás de todo parece que há também uma milionária oferta da Arábia. Essa é a proposta da Arábia de 50 milhões de euros, tá?
Isso sim. Isso sim. Não é a primeira vez, também é certo, dado que o treinador se passou da campanha pesada no propósito do Brasil. Não. Aí, blá. Tá falando qualquer coisa aqui. Aí eles estão falando. Peraí, o pouco cara mais. tudo bem, que é 50 milhões de euros é uma fortuna, né? É dinheiro, barbaridade. Mas aí tem a questão profissional, esportiva. Ele já é um milionário, o Ancelotti, já ganhou muito dinheiro. Será que é melhor ele ficar lá no futebol árabe do que disputar a Copa do Mundo com a seleção brasileira? Aqui, eu achei. Respeito aí ao futebol árabe, mas não dá pra comparar, né? Segundo apontam algumas mídias do Brasil e fontes da CBF, Ancelotti teria pedido 4 milhões de euros de indenização ao Real Madrid. Aqui, tá escrito no marca. Ancelotti habría pedido 4 milhões de euros de indenização ao Real Madrid. Algo que o Clube Blanco habría rechazado. Então o Real Madrid descartou isso. Quando renovaram o contrato, eu li também no Marca, ou foi no AS da Espanha, duas mídias importantes lá da Espanha, de que a multa rescisória era de 12 milhões de euros. 12 milhões de euros. Então, ou seja... Aqui estão falando em 4 milhões de euros. 4 é o que ele está pedindo para o Real Madrid, certo? Isso, exatamente. O que é isso vezes 6 daria quanto aí? 24 milhões. 25 arredondando aqueles... Isso eu acho que dá para pagar. Agora, 12 milhões de euros, é demais. Aí a CBF pagar 12 milhões, se realmente for esse valor, aí não dá. Aí são 60 e... Mais até, né? 12, mais 24, 40. Mais 70 pau. 66 milhões de 66, tá 6 e pouco, né? 70 milhões de dinheiro, reais. hein? Pô, aí é brincadeira, hein? 70 milhões de reais, praticamente 1 ano e meio de salário. E quanto por mês? 5 pau? Não, 170 70 milhões, 5 milhões de reais por mês. Que isso, é muito 5 dinheiro. milhões de reais por mês, o salário dele. Nossa, velho. $1 milhão. Quase $1 milhão. Que isso, é muito dinheiro, velho. Mas aí é o seguinte... O contrato é 2030, estão falando ainda, né? Calma, né? Não, aí é o Jorge Jesus, nesse momento, está sorrindo de orelha a orelha, né? É isso aí. Jorge Jesus está lá agora, sorrindo, esperando. O Jesus ele vai trabalhar no Al-Hilal do Super Mundial de Clubes. Quando terminar, ele está à disposição aí, eventualmente, se rolar, né? Eu tô achando que agora vai dar algum Brasil aí, viu? Algum brasileiro? Tipo? Quem, Lelê? Não tem. Felipe Luiz? Não, Rogério Ceni? Não me falaram nomes, mas falaram que se não fosse esses dois aí, estrangeiros... Que dois? O Jorge Jesus? Jesus e o... Não, mas não tem, com todo respeito, mas aqui no Brasil não tem, gente. Quem que vai ser? Rogério Ceni. Rogério Ceni. Chegou o momento do Rogério Ceni, ou do Renato Gaúcho. O Roger. Estavam falando no Roger lá, que o Roger parece ganhou créditos lá na CBF. Você tem ouvido isso lá em Porto Alegre, não é, Pretzel? Pretzel? Foi embora de novo? Outra vez? Mas não é possível. Gente, aí tá não. aberta a linha aqui, ó. Pô, mas aberta a linha aqui, velho. Aí fica difícil, né? Aí com todo respeito, né? Pô, mas o que tá acontecendo? Ô Puzóvio. O que tá acontecendo lá? Tivemos um problema na conexão lá da cabine. Mas de novo, não é possível isso, Esse gente. é um problema. Vamos pro intervalo, vai pro intervalo, faça favor. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Esporte em debate. Na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. O que será que tem no Forte Viron? Tem disposição, tem ação, desempenho, tem foco pro estudo, trabalho, pro treino, tem noite, tem festa, tem muita energia, tem vida de sobra pra noite, pro dia. Estuda, conquista, performa, namora, tudo pra viver agora. Forte Viron tem ativos que ajudam no seu desempenho físico, mental e sexual. Faça um teste, passe na sua farmácia e conheça Forte Viron. Você sempre pra cima.
Fortiviron é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Consulte o médico ou farmacêutico. Leia a bula. Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefe? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Esporte em debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. 7h56. Bom, falando ainda aqui do técnico da seleção, essa informação aí que é surpreendente, do Ancelotti, que estava faltando assinar o contrato e não vem mais dirigir a seleção brasileira. E agora, quem vem? Põe o Ceni lá, meu. Põe o Rogério Ceni na seleção. O que vocês acham? Sei. O que você acha, Pretzel? Tô chegando bem, Capri? Ah, chegou. Olha, Capri, eu acho que não é que seja uma decepção, mas eu concordo com o Capelão. Vergonha não, mas uma frustração porque a gente estava contando com a chegada do Ancelotti, né? Então vem a CBF, mais uma vez, entre essas, ela vende uma ideia de um treinador contratado e na última hora as coisas não acontecem. Então fica assim, fica uma certa frustração. Agora, para onde vai a CBF? Ela vai para um técnico brasileiro ou ela vai para o Jorge Jesus? Eu acho que fica essa pergunta, né? Boa noite. Cara, é que assim, vamos parar pra pensar. Peraí, tem um boa noite aí. Tem um boa noite quem? Boa noite, boa noite. Capela, manda uma foto pra mim. Boa noite pra você, pro Capriotti, ouvinte Bandeirantes, boa Pretzel, noite. Boa Xingote noite. do Vale. Boa noite, Júlio. Mandar um abraço pra você. Manda uma foto pra mim, viu, ô Capela? Qual? Boa noite. A tua foto do teu rosto, que é capaz de eu te encontrar na rua e não te reconhecer de tanto tempo que eu não te vejo. Você mudou muito. Em relação ele não atende telefone, a culpa é minha. Em relação à CBF, é a maior vergonha da história da CBF. Quer dizer, ele tá tentando, do dia que ele entrou, ele tá tentando trazer Ancelotti. É impressionante. E ele não consegue, cara. É uma coisa assim, é uma vergonha pro futebol brasileiro. Fora a camisa vermelha que os caras tentaram lançar. Para de usar a seleção brasileira por todos os lados. Tanto a amarela ou quanto a possível vermelha, que acho que não vai sair do papel, para política. Para com isso. Futebol é uma coisa, política é outra. Futebol, ele tem envolvimento com política, principalmente nas diretas já, aquela coisa toda. Mas foi um benefício, né, que se fez para a população e para a política brasileira. Agora, é uma grande vergonha. Quer dizer, isso mostra como é inábil. As pessoas que estão na CBF são inábeis em relação à negociação. A CBF perdeu 4 grandes patrocinadores. E aqui não adianta as pessoas pressionarem, falarem um monte de coisa. A gente está falando só verdades, são fatos. E começou a dar desespero, começou a chamar as pessoas que trabalhavam anteriormente na CBF, que traziam grandes patrocinadores, para voltarem correndo. Chutaram os caras, agora estão pedindo para eles voltarem. É um negócio louco, insano. Não é mesmo o que acontece com a Confederação Brasileira de Futebol? É muito triste isso, num país pentacampeão do mundo. Mas ia pagar 5 milhões mensais para Ancelotti. Se eles têm dinheiro, mas se eles têm dinheiro para pagar 5 milhões para um treinador, por que eles não incentivam o futebol no Brasil? Pode botar minha vinheta se quiserem tirar onda, né? Porque eu já tô de saco cheio disso. Os caras são bilionários e o futebol brasileiro agoniza. Essa que é a realidade. Coisa certo? linda. Isso aí.
Não, o problema é que dá a sensação de que os caras não estão nem aí para a seleção brasileira. A maior marca do futebol mundial e os caras não estão nem aí. Mas você está surpreso? Não, eles estão mais interessados em benefícios João. próprios, em dinheiro e em politicagem. Ao invés deles... Você sabia que quem paga o VAR são os clubes? Os clubes pagam o VAR. A CBF tem dinheiro para pagar 5, 6, pagar multa rescisória de treinador, que não há nenhuma garantia que a gente vai conquistar alguma coisa ou vai melhorar esse futebol porco jogado dentro de campo. E os caras estão mais preocupados, ao invés de evoluir, desenvolver, focar em categorias de base, abrir mais divisões nacionais, como o Brasil é um país continental, os caras estão preocupados agora se a camisa tem que ser ou não vermelha. São os incompetentes, para não falar outra coisa, para não tomar outro processo deles aí. Só que eles sabem o que eu penso. Não é jogada de marketing. João. Não é jogada de marketing. Isso aí é pra... Você tá se abraçando a jogada de marketing. Não é jogada de marketing. É pra deixar o nome do patrocinador, do fornecedor de material esportivo então é um marketing burro, na mídia, pra deixar a CBF... Não é. Não, mas vai virar a camisa vermelha, cara. Não vai, João. Não vai. Isso não... E quem acha que é política também não tem a ver com política, Ulisses. Não tem nada a ver com a política. Não tem? Isso aí tem a ver com de eleição, camisa vermelha. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha opinião. Pra mim tem a ver com patrocínio sim, mas com política também. Também acho. Eu sei que o Jordan quando jogava no Bulls era tudo vermelho. Eu sei tudo isso aí, história. Eu inclusive torci e acompanhei muito. Então, mas entendeu? Agora, desculpa, cara, é só você analisar. É que a gente não tem que analisar o que a gente vê. A gente tem que ir atrás de informação. E a gente tem que analisar um todo. A gente tem que analisar quem tá lá dentro, o que tem acontecido. Simples, você vai chegar a entender o que eu tô te dizendo, começando pelo presidente. Agora, o Capriotti, uma entidade que recebe 35 milhões de dólares do fornecedor por ano e vai renovar por 100 milhões de dólares anuais, 100 milhões de dólares anuais, essa entidade aceita a camisa que for imposta. Tu acha que não? Fácil. Eu acho que aceita. Fácil. Sim, mas... A Alemanha, numa das camisas da Alemanha é rosa. Sim, mas a gente precisa entender que o Brasil tem que ser respeitadas as tradições aqui. Como eu sou o diretor de marketing da empresa, eu analiso o cenário. Eu vou lançar uma camisa que a maioria da opinião pública não concorda, acha que não tem a ver, é um tiro no pé. Ou eu vou fazer só... Qual é o motivo de eu lançar uma camisa em que a maioria da população não aceita a cor dessa camisa? Qual é o objetivo disso? Que provavelmente vai micar nas vendas. Que provavelmente vai criar um debate que vai arranhar a imagem da empresa. Eu estou olhando do lado do mercado, do lado do marketing da empresa. Não estou olhando do lado político. Isso aí para mim não interessa. Do lado do mercado, eu acho que para a empresa não há nada aqui. Toda essa discussão que a gente está tendo desde anteontem sobre camisa vermelha aqui no Brasil. Todo mundo falando do fornecedor do material esportivo numa publicidade espontânea. Tá lá a imagem do Michael Jordan. Nike, a gente tá falando da camisa da cor, então, mas entendeu? todo mundo sabe que é a Nike que fornece o material esportivo para a seleção brasileira desde 1998, há quase 30 anos. Se eles começarem a comercializar a camiseta, você vai mudar a sua visão achando que só é um truque de marketing? Não, eu vou achar que é uma ideia péssima, que é horrível, que não tem absolutamente nada a ver. Que fere o estatuto da própria CBF. Que não tem nada a ver, que é ridículo isso. Que é ridículo. Por isso que eu entendo. Não, pode até pôr, mas não vai ser legal. Podia pôr a branca, traz a branca. Uma verde. Porque uma verde não pode jogar de verde. Pode. Está no hino. Diga ao verde louro, diga ao verde louro dessa flâmula, está no hino. Agora, não pode jogar de branco só porque em 50 perdeu a Copa do Mundo de branco. Grande coisa. Quer dizer, enfim. Nós estamos falando que a gente não quer que a seleção seja usada como já foi. Já foi usada politicamente e eu acho que isso aí tem um lado político também, é a minha maneira de ver. Capri. Fala, Lele. O senhor tá circunspecto aí por quê? Põe uma música aí pro Quesada aí, João. Ele tá precisando de ouvir música aqui, o Leandro Quesada. Eu tenho que ouvir vocês falarem pra depois eu falar aqui, entendeu? Não, o senhor tá circunspecto. O senhor não para de mexer no computador aí, eu não sei. Uma conta tanto tem aqui nesse computador aí. A Arábia Saudita, segundo informação do Marca, né? O Capelanes falou, vamos na audiência rotativa aqui informar, oferece 50 milhões de euros líquidos, ou seja, livres de impostos por ano ao Ancelotti. Aí eu fiz a conta. Hoje o euro tá 6,41, tá? 6,41.
Isso significa ganhar por ano 320 milhões de reais na Arábia Saudita. Quem que ofereceu isso? A Arábia Saudita, o futebol árabe. 60 milhões de euros. 50 milhões de euros por ano. Líquidos. O que dá 5 milhões de euros por mês. Que dá... Ele ia ganhar $1 milhão aqui. Que dá 300 e... Vamos em real para ficar mais fácil, Capri. 320 milhões de reais por ano na Arábia. Nossa, mano. Aqui, salário de jogador de futebol. Aqui na CBF, 60 milhões de reais ano. Ou seja, na Arábia, para arredondar, 5 vezes mais do que ele ganharia na CBF. Mas essa não é a questão. A questão é a anterior, que é o pagamento da multa rescisória que o senhor Carlo Ancelotti... Eu sou o Ancelotti, eu não vou colocar a mão no meu bolso. Se quiser, alguém paga. O Real Madrid não vai pagar, a CBF não vai bancar e os árabes pagam isso daí porque é dinheiro de pinga pra eles. Mas eu faria o mesmo que ele fez. Não tenha dúvida. Eu também. Capelanes, uma pergunta pro Capelanes. Eu faria, viu, Ulisses, sinceramente. Ele já tá com agora, burro na sombra, então por que não vou atrás do Jürgen Klopp lá? Vai atrás do Klopp agora, então. É o Jesus, gente. É o Jesus. Mas entre o Jesus e o Klopp, eu sou mais o Klopp. Eu também sou mais o Klopp. Eu também. Concordo com você. Eu sou mais o Guardiola. Agora... O Guardiola não vem. Pois não? Pra mim? Capelanes. Oi. Se você ganhasse... 338 milhões de reais por muito em um menos. ano. Por muito menos. O que você faria com o Capriotti? Irmão, não há nada que eu não faria por $1 milhão. Nada. Peraí, nada. ó. E o Mancini, que teria sido oferecido ao Corinthians? O Wagner Mancini? Falando sério? Tô falando sobre essa informação. Entre o Mancini e o Jorge Jesus. Não, aí eu iria de Roberto Mancini. O nome do Mancini italiano aí eu também iria de Mancini. Na seleção? Eu também iria de Mancini. Seria um baita nome. Entre Jorge Jesus e Mancini, eu iria de Mancini também. Seria um baita nome. Mancini tá louco pra trabalhar no Brasil. Se ele queria vir pro Corinthians, se a seleção chegar com uma oferta lá, ele vem. E ele tá livre no mercado de quebra. Então não tem que pagar multa rescisória. Vem amanhã, inclusive, tá desempregado. E mora no Brasil, inclusive, né? Coisa que a gente não sabe se o Ancelotti ou não fazer. É o Roberto Mancini, né? Entre o Roberto Mancini e o Wagner Mancini, o que vocês iriam em quem? Quem que é mais barato? O Felipe Garrafa iria no Wagner Mancini. Garrafa tá mandando mensagem aí. Garrafinha, eu te amo, Você fala esse nome, o Felipe treme. Ô, Garrafinha, mas ele vai te convidar pra ser o assessor de imprensa dele na seleção. Não, gente, agora falando sério, eu iria no Wagner Entre Mancini. o Mancini e o Jesus. Mancini. Wagner Mancini, é muito mais barato. Sim. Eu iria no Mancini, velho. Não, esquece, 150 mil por mês, pô. Que isso, velho. 150 mil por mês. Vai ganhar 300 da CBF, velho. Agora, posso falar uma parada aqui? Sem querer mudar a pauta, eu queria dar uma sublinhada sobre os balanços do São Paulo e do Corinthians já, se vocês me permitirem. Porque, inclusive, eu estava no Jogo Aberto e eu não vou mentir para a nossa audiência. Eu não consegui ler as 83 páginas do documento que o São Paulo divulgou no seu site, que aí envolve o balanço. Mas eu consegui ler uma boa parte para conseguir... Basta ler só o balanço, meu. Se tu ler o balanço, já tá resolvido. Pois é. O Pretzel, mas chamou a atenção o seguinte, a dívida, ela passou a casa dos 930 milhões de reais. E olha, além disso... eu até separei aqui alguns trechos para a gente poder debater no programa. 83 páginas de documento. Aí, ó, o São Paulo perdeu um processo para a prefeitura de 45 milhões. O clube arcou com a multa da antiga patrocinadora para entrar uma nova de 35 milhões. Tomou um processo da Receita Federal de 20 milhões e também um crescimento no endividamento oneroso com bancos e outros credores. E aquilo que a gente fala, né, Pretzel? Dívida da prefeitura. Não, só ia dar uma sublinhada aqui, lição seguinte, a gente pergunta aqui todos os dias quantos empréstimos bancários essa atual gestão do São Paulo fez, porque é isso que vira muitas vezes uma bola de neve com os juros abusivos aqui no Brasil que nós temos, e os clubes se abraçam nisso, antecipam cotas e aí depois não tem de onde tirar receita. É por isso também que a dívida do São Paulo cresce de forma exponencial, mais de 930 milhões de reais, o último balanço divulgado ontem no site do clube. Aonde que essa dívida vai parar do São Paulo, pessoal? Onde o São Paulo vai parar com essa gestão do Casares? Não só o São Paulo, né? O Corinthians. Não, mas o que eu separei do Corinthians São Paulo, o Corinthians, o Santos. Não. Todo mundo aí com o presidente situação caótica. O presidente Augusto Melo ele vai ser empichado do cargo. Inclusive, eu conversei com muita gente hoje. Cara, meu telefone não parou. Inclusive, não consegui conversar com duas pessoas que me ligaram dentro do clube. O que me foi passado, inclusive, uma matéria muito bem formulada pelo GE aqui, ó. Falta de providências jurídicas em relação aos distratos com os patrocinadores PixBet e VaideBet, que demos em primeira mão aqui na Rádio Bandeirantes sobre essa situação.
A PixBet, que era a patrocinadora master do clube anteriormente, ficou acordado que a VaidBet pagaria a multa rescisória. Ninguém pagou! E a dívida, que era de 30 milhões de reais, já passou da casa dos 45. Do PixBet? A PixBet tinha uma multa rescisória no contrato com o Corinthians de 30 milhões. E a VaidBet ia pagar. Deu todo o embrolho e ninguém pagou. Só que isso aí era um acordo entre cavalheiros. Não estava lá bonitinho no contrato. Aí agora a dívida passou da casa dos 45 milhões de reais. Quem vai acertar isso aí? Vai fazer um acordo de cavalheiros aí não dá, né? Ah, pois é. Então, foi isso por que exemplo, me foi passado. com você eu jamais faria um acordo desse. Já fizemos alguns, né? O Quesada, paga a porta. Agora, é difícil, é uma situação complicada. Porque assim, ó, quando você chega na casa de 1 bi, os juros são gigantes. 2 bi nem se fala. Entendeu? Porque é muito juro, cara. É muito juro. O ano passado o Corinthians pagou mais de 300 milhões de reais de juros. Pois é. 340 milhões de reais de juros. Isso é dinheiro no ralo, dinheiro no lixo. Lembra não que tem time que aguenta isso. Lembra que o e diretor nessa jurídico... dívida do Augusto aí, da administração dele, que todo mundo tá falando, tem 200 milhões da gestão passada, tem mais juros da gestão passada e dessa. É um negócio muito louco isso aí. E outra coisa que tá pegando também, que irritou muita gente do conselho, foi a diretoria colocar o dinheiro da doação da Gaviões da Fiel do estádio 40 milhões de na reais. receita do Corinthians. Isso aí é pilantragem. Isso é vergonhoso. Vergonhoso. O Corinthians pegou esse valor e colocou no balanço como receita do clube. Nossa, que vergonha. O dinheiro que, por sinal, foi destinado ao pagamento da dívida. Ela já vai direta, né? Não tem conversa. Não tem que passar pelo Corinthians para o Corinthians repassar. Exato. É o acordo entre a Gaviões, que foi competente em fazer esse minimamente acordo, com a Caixa. Não tem nada a ver com o Corinthians. Aí entraria como abatimento da... Aí tudo bem, se Aí colocar beleza. como abatimento, sim, com adendo. Vaquinha É, feita pela isso. torcida que vai diretamente pro pagamento Você do Estado. lembra aqui, Capriotti, que a gente tomou uma bronca do Vinícius Cascone, diretor jurídico, aquela questão do cartão de crédito? Que falou, não, Cartão que isso, corporativo. Que cartão corporativo, de cartão de crédito crédito, do clube. Atenção, o CORE alega não ter recebido respostas dos ofícios enviados sobre as faturas dos cartões de crédito no valor de 2,8 milhões de reais até junho de 2024. Posteriormente, o gasto chegou a 4,8 milhões com, abre aspas, divergências não discriminadas até os dias atuais, fecha aspas, segundo o órgão. Então, gente... Dá pra levar a gestão Augusto Melo a sério? Não dá. Assim como não deu pra levar a sério o Duílio, o Andrés, o Roberto, o Mário Gobi. Gente, vamos falar a grande verdade aqui. É oposição ou situação. É tudo farinha do mesmo saco. Tudo. Pedro Silveira deu entrevista pra gente, deixou o cargo de diretor de finanças por causa da saúde debilitada, né? Foi o que ele contou pra gente. O Luiz Fabiani, tá? Eu tô olhando aqui a rede social do Luiz Fabiani, ele pode até entrar com a gente aí já na sequência. Tá informando que o Vinícius Manfredi, superintendente de marketing do clube, foi demitido hoje. O Edgar Soares, segundo o Fabiani, informou aqui, vai ocupar essa pasta. Eu vou ler aqui, ó. O Corinthians demitiu Vinícius Manfredi, superintendente de marketing do clube. O Corinthians fez 253 milhões pela arrecadação com verbas e patrocínio e publicidade em 2024. Mais de 20% de toda a receita do clube no ano. E o responsável por isso foi demitido por Edgar Soares, redator do pedido de impeachment de Augusto Melo, hoje diretor de marketing do clube. Olha ele aí, ó. Política no Corinthians não é fácil. Ó, tô lendo aqui a sua informação aqui, Senta ó. aí, Fabi. Aqui, Fabiane, tô lendo aqui o que você escreveu na sua rede social. E o Vinícius Manfredi, então, foi demitido ou ele pediu demissão, Fabiane? Tudo bom, Capri? Boa noite. Boa Ainda noite. não nos encontramos hoje. É verdade. Boa noite pra você. Tava no CT. Tava lá no Joaquim CT, Grava. né? Trabalhando hoje. Dia movimentado. Bastante. Exatamente. E foi uma informação agora, dos últimos 20 minutos. Uma decisão política do Corinthians. Não foi o Vinícius Manfredi que decidiu sair, e sim uma opção do Edgar Soares, que é o conselheiro que o Augusto Melo elegeu para o cargo de diretor estatutário de marketing. Pelo estatuto, óbvio, o diretor estatutário ele está acima do superintendente, que é um contratado externo para prestar serviços ao clube. E o Corinthians optou por demitir o Vinícius, que era um profissional muito elogiado. Inclusive, alguns colegas falam numa revolta interna no Corinthians pela saída do Vinícius, porque o departamento de marketing foi um dos poucos que, de acordo com o balanço que será apresentado nesta semana publicamente, apresentou resultados positivos.
Para se ter ideia, a receita do Corinthians foi de 1,1 bilhão de reais. Destes, pouco mais de 20% vieram com verbas de publicidade mediante o trabalho do Vinícius, que é um cara conceituado no mercado, com passagem por empresas grandes, pela Hyundai, por exemplo, fez um trabalho muito bom por lá, pela Comebol mesmo, então era um cara muito querido no dia a dia do Corinthians, e o clube toma uma decisão política, já que o Edgar Soares, que é um oposicionista, inclusive um dos redatores do processo de impeachment do Augusto Melo, foi nomeado em meio à luta do presidente para se manter no cargo. E quem que vai nomear o novo superintendente? É o Edgar Soares ou é o diretor, ou o presidente do Corinthians? Como é que fica isso? Ou vai ter novo superintendente? O presidente, ele sempre tem a caneta, né? Então a decisão da demissão, por mais que ela tenha sido tomada pelo Edgar Soares, o Augusto Melo tinha poder, é claro, para barrar a decisão. Mas não barrou? Não barrou. Tomou prosseguimento, inclusive a informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Corinthians, então já é algo oficial. E se vai haver um novo nome, esse nome certamente vai ter que passar pelo crivo do Edgar Soares. Como é possível que ele se veja apto a tomar conta sozinho dessa função, porque é como se fosse uma relação presidente-CEO. O presidente ele se torna uma rainha da Inglaterra, um poder simbólico, uma vez que existe um CEO. No marketing, da mesma forma, o diretor estatutário passa a ter um poder simbólico nas decisões quando você tem um superintendente nomeado. O Edgar Soares é uma pessoa muito conhecida na política do Corinthians, então eu imagino que ele possa ir atrás de um novo responsável para tomar conta desse departamento. Caso contrário, ele deve tomar conta sozinho. Ô, Fabiane, estava comentando, não vi que você estava entrando, que você me contou e eu estava ouvindo você, né? O Pedro Silveira é uma questão médica verdadeira, morreu o assunto, não é? Mas é coincidência ou não, e não é claro que é uma coincidência, deu entrevista pra gente aqui e a gente contestou esse mundo financeiro do Corinthians. Aí o Capelanes pergunta, pô, a gente tá falando do Tite, né? Era o Tite. Vai pagar 3 milhões e meio de salário mensal pro Tite, a comissão técnica dele? Aí o Pedro Silveira, com essas minhas palavras, não com as dele, não, esse dinheiro não dá pra pagar, porque isso foge do nosso espectro aqui. Aí a gente termina a entrevista, mas dá pra trazer um jogador que ganhe de 3 a 4 como o Memphis? Não, isso também não dá pra fazer. Vai ter que vender jogador titular, vai ter que vender jogador. Bom, a primeira parte já aconteceu que ele não queria. Sim. Porque o Dorival tá indo por um salário perto disso. Nossa. Né? O Corinthians vai bobear no meio do ano, talvez traga um outro jogador, não sei. Os caras do Corinthians são meio malucos nesse sentido. Trouxeram o Memphis, ninguém acreditou, o Memphis chegou. Acho difícil, mas pode acontecer. E pode vender um jogador. Que nesse Breno momento Bidon é tem o dois que eu acho que poderia. O Yuri, mas o Corinthians quer vender por quer vender por um valor que ninguém está oferecendo. E o Bidon também. E o Bidon, o máximo que chegou, o Corinthians está pedindo, né? 30. A proposta oficial que chegou foi de 15 do Brighton. Aí não dá, né? Concorda? E outro, Yuri Alberto, o Corinthians tem metade só do valor dele, sim, né? 50% só. Quer dizer, se vender o cara por 50 milhões de euros, vende por 25. Sublinhar uma situação sobre o Pedro. Eu sei que realmente parece uma coincidência muito grande essa sucessão de ocorridos. Mas o Pedro, a decisão da saída dele já estava tomada há bastante tempo, por conta desse problema de saúde. E ela é oficializada a partir do momento que as contas estavam entregues ao Conselho. Então, ele estava nesse compasso de espera para deixar o cargo pela entrega das contas ao Conselho Deliberativo, ao CORE e ao Conselho Fiscal. Os 3 órgãos reprovaram. É importante falar, uma notícia quente, nem tão quente porque ocorreu ontem à noite, mas o Augusto Melo está na iminência de sofrer mais um processo de impeachment. É o terceiro? Mas essa aí vai passar, hein? Porque isso aí é muito... Os Fabiane, 3 devem passar. Tudo bem, mas esse último aí, Fabiano, não sei qual que é a sua avaliação. Tudo bem, o pessoal fala em gestão temerária. Vem cá, pessoal. Como é que você sustenta o argumento de um aumento de dívida de quase 800 milhões de reais? Então, isso na realidade é o aumento do passivo, não da dívida, que foi o que o CORE relatou. A diretoria do Corinthians, ela emite uma versão oficial que é diferente, que ela fala, e aí eu acho uma tremenda cara de pau, abaixar 40 milhões na dívida da Arena porque eles estão considerando a vaquinha. A gente acabou de falar sobre isso. Eu não acho que isso cabe, adoraria ouvir um especialista para abordar esse tema. E eles também falam num aumento geral da dívida, considerando esse que abaixou da Arena, de 280 milhões. A versão do CORE é de mais de 800 milhões de reais. Nossa. No passivo. E assim, é muito difícil você defender, mas o que pesou mais, Capê, não é nem o aumento da dívida, mas são esclarecimentos pedidos pelos órgãos, o CORE e o Conselho Fiscal, que a diretoria não prestou. Tipo cartão
cartão de crédito. Tipo cartão corporativo, tipo o contrato do Memphis Depay, que quando vazou pra imprensa, o conselho enviou um ofício pro Augusto. Ó, cadê esse contrato que a gente quer avalizar? Porque quando você assina com o jogador, o conselho não precisa aprovar, mas ele tem o direito de ir atrás desse documento. Sim. Entre outros 1000 documentos que os órgãos pediram e a diretoria do Augusto Melo não... O Augusto vai ser empichado, Fabiani? É a possibilidade mais real nesse momento, o Capri. Arrisco dizer que se tivesse amanhã a votação do impeachment no Conselho Deliberativo, ele cairia. Essa votação das contas foi uma amostra de que politicamente o Augusto Melo está muito Recentemente a torcida organizada Gaviões foi contra. Teve aquela questão da invasão lá. A torcida agora já não tem mais essa... A organizada mudou um pouco o tom. A gente tem que ler um pouco as entrelinhas desses comunicados, porque o primeiro comunicado dos Gaviões da Fiel a respeito do impeachment era no sentido de, mas quem vai entrar? Tem que esperar um pouco. O segundo ele já é bem mais agressivo. Eu sinto que esse apoio dos Gaviões da Fiel e de algumas das demais organizadas já está caindo ao Augusto Melo. E como eu falei, essa votação das contas com quase 70% de reprovação mostra que politicamente o Augusto Melo está muito fraco. A dúvida, como o Capelanes perguntou, está nos sócios. Eu não consigo garantir hoje que o sócio referenda a decisão do Conselho pela saída do Augusto Melo, porque a gente não tem uma métrica semanal e mensal do que pensam os sócios, e foram eles que elegeram o Augusto Melo com a maioria em 2023. Fabiane. Oi. Fala, Preto. Dá pra fazer um resumo do que disse o Dorival Júnior hoje? Tu fez aquela pergunta pra ele do projeto esportivo? Então, Pretz, eu fui o último a perguntar hoje, e já tinham feito essa pergunta do projeto esportivo. Ele deixou claro que o que ele sentiu no Corinthians era uma pretensão para brigar por coisas grandes. Ele afirmou que recebeu uma proposta no primeiro dia após a demissão da seleção e não abriu conversas. Ele manteve o que a gente trouxe de informação aqui no programa, que com Santos e Grêmio não teve nada de conversa. Teve sondagem e ele cortou pela raiz, mas ele se colocou à disposição para ouvir o projeto do Corinthians. Inclusive, queria até prestar minha solidariedade ao Rodrigo Vessoni, nosso colega de imprensa, porque ele fez uma pergunta extremamente pertinente, que foi muito na linha disso que você tinha me sugerido, Pretzel, do porquê que o Dorival toparia assumir um clube que está numa iminência, talvez, do presidente ser empichado. E o Dorival responde que o papel dele é dentro de campo e tal, mas muitos torcedores caindo em cima do Vessoni, então minha solidariedade a ele, porque eu achei uma pergunta extremamente pertinente. Tá bom. Então é isso aí. Valeu, Fabiani. Valeu, Capri. Boa, Fabiani. Bom... Eu tenho um assunto aqui, já que acabou o conteúdo de vocês. Não acabou não, falar... aqui nós temos... Calma, irmão, mas calma, já pagamos um parceiro aqui, só uma sublinhadinha aqui. Então você odeia o Santos, mas eu amo o Santos, então faço questão de falar sobre o Santos Futebol Clube. Eu não sei se você viu o Ricardo Tadeu Capriotti Santos, que é um entusiasta sobre o romance do futebol. Muita gente normalizou o que aconteceu ontem na Vila Belmiro, no caso no CT Rei Pelé. A invasão... Não, normalizou não. Muita gente normalizou. Por que eu tô falando que muita gente normalizou? Vou falar o porquê. Porque hoje, eu não sei se o Pretzel teve condições de ver, o Quesada também, o vídeo de 7 minutos dos caras que invadiram e eu constrangedor. assisti... Não, eu assisti na íntegra. E aquele papo, Pretzel, eu lembrei de você na hora. Ô, mano... Que aqui é nós, quem toma tiro, quem pega estrada, quem não sei o quê, quem não sei o que. Tratando bem a língua portuguesa. Tratando bem a língua portuguesa. Mas não língua só. Culta. Mas não só. Não só isso. Eruditos. Exato. Mas não só isso. Me chamou a atenção uma frase aqui do sujeito que eu não sei nem quem é, também não faço questão de saber, o integrante da torcida jovem. Abre aspas pra ele aqui, ó. A torcida jovem tem muita consciência em tudo que faz e nas suas atitudes. Fecha aspas. Vale ressaltar aqui no ar que eu não tenho medo de torcida organizada, até porque eu sou contra a torcida organizada e eu falo no ar mesmo. Eu falo no ar, eu sou contra a torcida organizada. E dane-se, é o meu posicionamento e não tenho medo de falar. Agora, vem cá. A torcida jovem, quando invadiu o CT, quando invadiu o gramado, quando brigou, quando ameaçou, quando vandalizou, foi tudo de forma consciente, então? Só pra deixar claro, porque nesse país aqui a gente enxuga gelo e passa pano pra vagabundo, pra bandido. E eu não tô falando que talvez seja o caso desse cara que falou. Não sei qual que é, a ficha policial, se é que há. Mas muita gente inserida no futebol faz o mal danado ao futebol brasileiro. Cara. E a gente cava um buraco cada vez mais fundo todos os dias com esse tipo de atitude. Oi, Pretz. Acabou. Acabou, pessoal. As uniformizadas são parceiras dos clubes. Acabou. Eles vão entrar a hora que eles quiserem, aonde eles quiserem. Esqueçam. Infelizmente, chegamos no fundo do poço. Aliás, nós não, né? Os clubes, né? E outra. Torcida uniformizada dá voto, faz campanha. Acabou. É contra a SAF.
É contra um monte de coisa. Exatamente. Você vê, olha só, por falar no Corinthians. O Corinthians veio falar em SAF. O Silveira falou que não. Eu ouvi que o Fred Luz sugeriu lá numa das reuniões SAF. Mas a Gaviões não quer. Então, O clube não está à venda. Não. E coincidência ou não, depois que ele fez isso, começou a ser escanteado lá do Corinthians. Fred Luz, para quem não sabe, é o cara que foi, né, que fez uma espécie de uma auditoria e apresentou um plano para salvar o Corinthians, como fizeram lá atrás com Bandeira de Melo no Flamengo. Então, quer dizer, você entendeu qual é a parada? Tudo bem, você tem que entender a cultura do clube, ninguém tá falando isso. Mas quem é que paga a conta? Quem é que paga a conta? Quem é que vai pagar a conta? E se essa dívida do Corinthians for para 3 bi? Daqui a 2 anos tiver 3,5, 4 bi. Aí aquela minha conta, você, por favor, seja correto como você sempre foi. Aí daqui a 2 anos você não vai lembrar que eu disse que dava para pagar a dívida, né? Porque hoje dá. Com 5 bilhões nos próximos 5 anos com essa dívida, dá. Não dá. Só que, não. Dá. O Pedro Silveira falou que dá. O Capriotti acabou de falar aí, só de juros cobre metade desse valor arrecadado. Calma, gente, não é isso. Você tem que fazer um plano, meu. Você deve 20 milhões, você paga 5, como o Flamengo fez, dá pra fazer. Só que tem que arregaçar a manga e fazer. Você tem mas ô, Quesada, o presidente do Corinthians, eleito, Augusto Melo, falou pra gente na pizzaria, lá naquela entrevista histórica. Vai ser o maior choque de gestão com técnicos na administração do clube. Amigos do portão pra fora. Olha, tá aí, ó. Pera aí, tá aí. Eu sempre disse que o Corinthians terá o maior choque de gestão já visto na história do Corinthians. Quando eu digo isso é em toda a diretoria, nós estamos reformulando tudo pessoas técnicas. Sempre deixei claro que nunca terei amigos meus no departamento, mesmo porque tudo que se acontece dentro do Corinthians, o problema é do presidente. Então, se é amigo meu, é amigo do portão para fora. Então, vamos repetir. Eu posso me retirar? Depois das pessoas técnicas, eu vou... Nós vamos repetir essa resposta do Augusto Melo até o fim. Até o fim essa resposta vai ser repetida, a exaustão aqui, para o corintiano se lembrar de onde ele caiu. Tem uma melhor. Tem uma melhor que essa aí, Gabriel. Mas ele não mentiu, o Corinthians tomou um choque mesmo. Tomou. Tem uma pior que essa, aquele que a gente separou, atenção. E o que ele precisa é parar de gastar errado. Enforcar a sua receita. Flamengo, eu vou até citar o Flamengo um tempo atrás, quando ele saiu de tudo isso, ele teve que enforcar a sua receita. O Corinthians hoje, ele não tem essa necessidade. O que ele precisa é parar de gastar errado. Mas onde é o gasto errado? Onde que é? Compra errada de jogadores, altos salários de jogadores que não são pontuais. Vendas erradas, deixando o jogador sair de graça. Então, peraí, mais de 20 milhões de reais no Kaká. Não sei quanto no Félix Torres. 30 milhões de reais no Pedro Raul. 20 milhões de reais no Mateuzinho. E o Garro? Não, mas o Garro não, o Coronado. 2 milhões de reais no salário do Coronado. Então assim, velho, não dá. Desculpa, Augusto, a gente não tá aqui tironizando e faltando com respeito contigo, mas não tem como a gente não relembrar desse tipo de coisa. O Corinthians tem que parar de gastar errado. Você gastou 25 pau no Pedro Raul! Você gastou mais de 20 milhões de reais no inqualificável Kaká! Você gastou 20 milhões de reais no Mateuzinho. Você contratou o Félix Torres, que não pode passar da porta do CT Joaquim Grava. Então, desculpa, quando a gente fala que são farinhas do mesmo saco, não dá pra levar a sério, velho. Isso daí, tudo que vocês estão falando, eu concordo. Eu só tô dizendo que não era pra ser o Augusto pra administrar isso daí. Ele mesmo citou de forma correta o Flamengo. O Flamengo enforcou tudo e conseguiu sair de uma situação financeira grave para hoje ser... 4, 5 anos, né, que o Flamengo que é o que eu tô propondo aqui, que o Corinthians 4, 5 anos. Tenha 5 anos para se enforcar e conseguir diminuir essa dívida para 1 bi, 800 milhões, 700 milhões, que aí daria para você administrar. O Corinthians faz 1 bi, ponto... O planeta fantástico de Leandro Sassada! Dá um ar-condicionado para mim, por favor, Capri, eu tô derretendo aqui dentro. Já? Quando eu ouço essas informações aí, eu fico pior ainda. Não, é porque você é um homem mas de você tá muita circunspecto, Pretzel. Você tá muito Quem que é o péssimo Não. operador que tá na mesa, hein? Porque, cara, o Quesada tava numa análise maravilhosa, foi cortado por uma vinheta que não tem nada a ver. A vinheta dele, Lição. Nossa, eu vou dá um fazer uma gancho. vinheta tua. Eu vou fazer uma vinheta do Luiz. Eu vou fazer uma tua também. Vai ter um sonzinho interessante aqui. Ô, João, Tá rindo o quê, Capriotti? Eu tô te vendo pela câmera. 8h30, vamos lá, porque temos um topete esperando pra falar aqui. Não, hoje não.
Hoje não? Não, hoje não, Topete. Hoje não? É o homem mais bonito e mais carismático que o Topete. Ah, bom. Eu pensei que você ia falar, você estava falando de mim. Que Não. Eu já ia comparar o meu Topete com o dele, mas já que não tá aí. Por falar em Topete, quero mandar um abraço pro professor Santoro, escutando a gente, o Alex também, Alex Doblas, galera ouvindo a gente aí, um abraço pra eles. O Santoro, que é professor da ECA, da USP, há 40 anos, hein? Parabéns a todos os professores desse país. E um abração pro Ratão também, que tá ouvindo a gente, grande Ratão, e o Renan Palomares, que esteve aqui com a gente, primeiro comentarista deficiente visual do Brasil, também está na nossa escuta. Vamos lá, João. Então vamos lá, tem um recado muito importante para você que tá ouvindo a Rádio Bandeirantes agora. Tá caminho do Morumbi, tá ouvindo a gente, ó. 8h30, tá marcando para você o quinto sinal. Vamos fazer uma brincadeira com o nosso ouvinte. Atenção, você vai ter até as 9 horas da noite para você ligar na central do melhor laboratório do país, Lírio Suplementos. Por quê? Você vai pegar o telefone e vai ligar no 0800 787 3030. Sabe por quê? Porque ninguém merece lidar com dor todo santo dia. Você é o tipo do cara que normalizou sentir dor? Então, gente, para quem precisa diminuir as dores musculares e também nas articulações, o Ora Pronobis pode auxiliar sim na diminuição da dor. É ou não é, Vanderlei? Boa noite, Vandeco! Opa! Boa noite, Capelanes. Boa noite para você. Não tem Topete, mas eu posso deixar daqui a pouco, tá? Olha, a gente fala sobre esses assuntos assim de cuidar com a saúde. Às vezes, quando se fala em dor, muita gente que está acompanhando, que está ouvindo aqui agora, vai pensar, não, isso aí é coisa de pessoas de idade. Tem muita gente jovem, você que faz entrega, você que está no aplicativo, você que passa um bom tempo dentro de um carro. Não é só a dor muscular, é aquela estafa, aquele cansaço, aquele estresse, e isso vai deixando o corpo inflamado. A alimentação, que a maioria das pessoas tem industrializada, tem aumentando o nível de colesterol, vem aí aumentando o caso de doenças, diabetes, pressão alta, e isso em gente nova. Quantas pessoas jovens que estão aí sem energia, às vezes você sabe, tem que fazer uma atividade física, tem que se movimentar, mas aquele cansaço que te deixa, às vezes, sem vontade, sem pique. Então essa fórmula do Ora Pronobis é uma fórmula que você pode confiar, passou por todos os testes, e ela tem ativos ali para aumentar a sua imunidade, te dá energia no dia a dia, aquele vigor, aquela disposição. Ele vai nutrir o cérebro também, reduzindo o cortisol, melhorando o foco, melhorando a concentração. E o detalhe, olha, porque ele tem a lisina, então ele tem um poder anti-inflamatório. Isso é natural, para você não ficar recorrendo a remedinho. Eu sei, a gente tem a mania, você está com dor de cabeça, toma um remédio. Você está com dor no corpo, um relaxante. Só que isso vai sobrecarregando o seu corpo. É remediar, não está tratando. Então, começa a agir na prevenção. Para quem está acompanhando aqui, Capelanes, a gente sempre tem aquele preço, aquela parceria, que é para facilitar, para você poder experimentar. Porque a gente quer isso, que você experimente, e a gente tem a certeza que você vai continuar. Então, ó, é o 0800 787 3030. Agora tem um plantão para atender você que está acompanhando o programa. Qualquer lugar do Brasil a gente entrega. 0800 787 3030. Ganha o relógio smartwatch, ganha a caixa de som JBL e tem várias formas de parcelamento. Às vezes você não quer ligar, tô sem dinheiro, tô com limite no cartão, liga que dá negócio. 0800 787 3030, ou então aqui, ó, tem o cantinho aqui, ó, QR Code, só apontar a câmera do celular, vai direto pro nosso atendimento agora à noite, Capelanes. É uma coisa maravilhosa, Vanderlei. Então, atenção, para você que está procurando um combustível bacana, para você conseguir reduzir as dores no seu corpo, nas articulações, ter mais energia, mais atenção, diminuir a ansiedade. Gente, o Ora Pronobis do melhor laboratório desse país, Lírio Suplementos, te coloca na cara do gol. Então, se você ligar agora no 0800 787 3030, vai pedir imediatamente seu Ora Pronobis, vai ter desconto, condição facilitada de pagamento, mas tem que falar que ouviu na Rádio Bandeirantes, que você vai ganhar um relógio smartwatch e também uma caixa de som JBL. Promoção até as 9 da noite, né, Vanderlei? Até as 9, o pessoal já está entrando em contato aqui, ó, porque o code é bem rápido, você pode ligar 0800 787 3030. Até amanhã, Vanderlei, você é um monstro. Até. Ô, João. Oi. Tem Ora Pronobis pro pé? Pro pé?
Rapaz, o Orapronobis ele resolve o corpo inteiro, basicamente. Eu tomo Orapronobis todo dia pela manhã. Eu vi uma das cenas mais bizarras hoje protagonizadas pelo senhor. Eu tava cortando a unha, né? Pô, unha não. Aquilo é uma garra de gavião. Cara, que coisa horrível aquilo. Um beijo pra Dona Rosa. Você tá de brincadeira. Como é que você posta um negócio daquele na rede social? Qual o problema, irmão? Pô, você uma garra. Você não tem uma unha, você tem uma garra ali. E a senhora tadinha... Ela precisou de uma tesoura de jardineiro pra cortar sua unha. Você sabia que a Dona Rosa ela corta a minha unha há mais de uma década? Nossa, coitada. Pô, não faz isso com a senhorinha. Não, João, mas qual o problema? de Dona Deus. Rosa, um beijão pra ela. Eu corto unha. Gente, sabe por quê? Eu costumava cortar unha na minha casa, eu mesmo. Né? Eu pego a cortadora. Você pegava a britadeira e cortava com a britadeira. Só que aconteceu, cara. Não vou falar que começou a encravar, mas começou a nascer meio esquisito. Comecei a ficar com dor no dedão, dor no dedinho. Aí eu falei, quer saber? Minha esposa falou, quer ir lá na pedicure? Aí ela me apresentou e eu comecei e tomei gosto. Porque é barato, né? Aonde você chega você lá, foi? eu vou na pedicure. Né? 20 conto, velho. Dona Rosa, um beijo pra ela. Me paga um cafezinho, toma uma água lá também. Faz uma massagem no dedão do pé, uma coisa maravilhosa. também, né? E se pegar uma lixa e raspar, dá até pra temperar um macarrão com esse cascão do pé, coisa maravilhosa. Coisa nojenta. Você que está comendo uma pizza e ouvindo o programa agora, desista, né? Os caras falando que falta de higiene, capê. Ô, gente, como falta de higiene? Tô indo numa profissional gabaritada pra cuidar do meu pé. Como falta de higiene? Falta de higiene se você não cortasse a unha, Não pô. compartilhe mais aquilo nas suas redes sociais. Ah, você é muito nojento. fresco. Para, que nojento. Você corta a tua unha? Claro, Como óbvio, é que você né? corta a tua unha? Eu corto com o cortador de Mas unha. você senta ou você corta no banho? Você senta no sofá ou você corta no banho? Tem gente que corta no banho, gasta água. É uma quinta série. Eu gosto de cortar unha. Eu cortava a unha tomando banho, né? E aí, depois, com desperdício de água, eu comecei a cortar depois do banho, que a unha fica molinha, entendeu? Isso é verdade. Mas eu cortava com a água rolando ainda. Certo. Aí depois comecei a me politizar. Desperdício de água. Sim, aí eu comecei a me politizar pra não desperdiçar água. O Aí senhor pode também aproveitar, esquenta um pouquinho a água. Ah, não, aí eu não tenho paciência. Esquenta e coloca lá a mão, o pé Não, pra irmão. amolecer essa garra que o senhor toma tem banho, aí. depois do banho você pega, ainda peladão, você pega o cortador e põe pra dentro. Vambora. Queria pedir desculpas. chega, pelo amor de Deus. Queria Vamos pro pedir intervalo. desculpas aqui, rapidamente, pedir desculpas aos ouvintes do Esporte em Debate. Tá de Pai e brincadeira. mãe do Pusóvio estão jantando e ouvindo o nosso programa. Ei, pede Desistiram desculpa de aí pra jantar. eles, Não, Pusóvio. desistiram, acabou o jantar. Pede desculpa, a dona Mariluce, não é? E o Cláudio também. Cláudio Dona Mariluce, Cláudio, desculpa aí por esse momento nojento do programa. aqui. Para, só dá uma raspada no cascão do pé e temperar. Vamos pro tá pelo amor de bom. Deus. Vai, João. Tchau. Bandeirada com Reginaldo Leme. Alô, amigas e amigos do esporte a motor. As primeiras corridas de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 foram de aprendizado. Sem um carro competitivo para brigar por pontos, o brasileiro da Sauber vem adquirindo quilometragem e entendendo a dinâmica das corridas. Na estreia na Austrália, Gabriel superou o companheiro Nico Hülkenberg na classificação. Na corrida, teve dificuldades com os freios e acabou batendo. Na China, foi melhor do que Hülkenberg na classificação da sprint, mas foi acertado por Jack Durham da Alpine. No GP de domingo, rodou na primeira volta, fez um pit stop cedo, mas ainda terminou à frente do alemão, em 14º lugar, seu melhor resultado até agora. No Japão, sofreu com o equilíbrio do carro, assim como no Bahrein, e ficou atrás do companheiro. E na Arábia Saudita, perdeu um treino por vazamento de gasolina no carro e rodou na classificação. Na corrida, trocou os pneus na primeira volta e acabou em 18º. Agora é esperar as evoluções do carro da Sauber e continuar aprendendo. Rede Bandeirantes de Rádio. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Libertadores é no Disney Plus. A caminhada em busca da glória eterna recomeça na fase de grupos. 32 times, 16 vagas e 7 brasileiros mostrando pra América o que é nosso futebol.
enquanto a gente mostra aqui o que é torcer de verdade. Vamos juntos em busca de mais um título ao vivo. Assista no Disney Plus. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefe? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos, famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone, em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. Ronaldo no ataque. Oferecimento Bandbet, um lance, infinitas possibilidades. Amigos da Rádio Bandeirantes, aqui quem fala é Ronaldo Giovanelli. Dorival Júnior se apresenta hoje às 13 horas lá no CT do Corinthians. E ontem já começou a fazer a sua programação, já foi ver alguns jogadores, o que deve ter passado na cabeça do Dorival quando encontrou com a zaga do Corinthians, hein? Meu Deus do céu, gostaria de estar presente. Gostaria de ser uma mosquinha para ficar ali rondando para ver o que ele falou para os zagueiros do Corinthians, a forma de trabalhar, porque necessita urgentemente colocar alguém para trabalhar lá com esses zagueiros. Colocar o Henrique, Marcelo Digian, Célio Silva, colocar o Dama para falar pros caras, ó, agora tem que rachar mamona aqui, porque vou te falar, hein, uma defesa chamada mãe. Então o Dorival vai ter dor de cabeça. Mas se apresenta hoje. Bandbet, um lance, infinitas possibilidades. É fã de esporte? Então se liga nesta dica. Agora você pode melhorar a sua torcida com a Bandbet. Na Bandbet, você encontra odds turbinadas, cashback, mercados exclusivos e torneios com premiações incríveis. E não importa se você já é experiente ou está começando. Na Bandbet tem espaço para todos. Que tal entrar para a próxima partida? Acesse agora bandbet.bet.br e vem pro time. Bandbet, um lance e infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos. Ronaldo no ataque. Na Bandeirantes. Oferecimento Bandbet, um lance, infinitas possibilidades. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Giro dos clubes. No Esporte em Debate. Não, pera aí, começando com o São Paulo. Isso. Alô, Paulo do Vale. Vamos lá, Pretzel. São Paulo escalado aqui no Morumbi com Rafael, Cedric, Juan, Alan Franco e Wendel, Alisson, Marcos Antônio, Alves, Luciano voltando ao time, Lucas Ferreira e André Silva com Ferreirinha de fora no departamento médico com sobrecarga. Pera aí, PDV, quantos mil São Paulinos hoje no Morumba, PDV? Acho que teremos aqui perto da casa de 30 mil, viu, Capri? Não vai lotar hoje, então? Lotar não, né? 30 mil é um público bom até, mas o Morumbi é gigante, né? E terça, 9h30 da noite também, né? É dureza, hein? Tá vazio o estádio por enquanto, hein, Capri? Vazio. Mas acho que uns 30 mil vai dar sim. Eu também tô com o PDV, acho que uns 30 mil vai dar. Qual foi a última vez que o São Paulo colocou menos de 20 no estádio? Você lembra de cabeça, PDV? Eu não lembro. Bom, se bem que temporada passada acho que deu BO, né? Porque o São Paulo foi um desistente na temporada passada, talvez tenha tido mesmo na desistência sempre tinha mais de 20 mil, sempre. Será? Opa, fácil. PDV daqui a pouco levanta pra gente aí a parada. Vamos pro giro. Seguimos.
Seguimos com o Santos. Bruno Migliozzi. Santos publica rompimento unilateral do contrato de Pedro Caixinha no vídeo, que libera Kleber Xavier, novo técnico do Peixe, que amanhã concederá a entrevista coletiva pela primeira vez, a estrear na quinta-feira contra o CRB. O acordo financeiro com Caixinha ainda não foi costurado e, por isso, o português não descarta acionar a justiça para esse pagamento superior a 16 milhões de reais. Corinthians, Luiz Fabiani. Dorival Júnior comanda primeiro treinamento tático no Corinthians e contará com desfalques para sua estreia no clube nesta quarta-feira contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil. O atacante Memphis Depay, que sofreu um trauma no duelo diante do Flamengo na região do tornozelo, não viaja com a delegação rumo a Novo Horizonte, assim como o zagueiro Gustavo Henrique, preservado por controle de carga. Gustavo Soler traz informações do Palmeiras. Palmeiras chega a Fortaleza com boa notícia para o técnico Abel Ferreira. O zagueiro Murilo foi liberado pelo departamento médico após se recuperar de uma lesão na posterior da coxa esquerda e viajou com um grupo para encarar o Ceará nesta quarta-feira pela terceira fase da Copa do Brasil no Castelão. No entanto, o camisa 26 deve começar no banco de reservas. Rafael Veiga não teve liberação médica e continua em São Paulo fazendo seu trabalho de transição física e, quem sabe, pode ficar à disposição para o jogo de domingo contra o Vasco. O Alviverde, que divulgou os balancetes dos 2 primeiros meses de 2025 com superávit de 159 milhões e meio de reais. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos, famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone, em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br. 8h48, daqui a pouquinho vamos divulgar os nomes dos ouvintes da Rádio Bandeirantes que vão festejar o aniversário com a gente dos 88 anos da Rádio Bandeirantes na semana que vem. Isso aí, quem vai com a Bandeirantes também sábado assistir Corinthians e Internacional pelo Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena, no camarote
Fielzone. Por falar em Corinthians Internacional, Inter tá em campo agora pela Copa do Brasil, Bruno Puzóvio. 36 minutos do segundo tempo lá no Beira-Rio e agora sai gol do Inter, gol de Raikkonen, 1-0 contra o Maracanã. Além disso, pela Copa do Brasil também, o Retrô está empatando com o Fortaleza por 1-1, gol há pouco de Juan Martín Lucero, centroavante do Lion, e o Maringá está vencendo o Atlético Mineiro por 2-1, inclusive há pouco gol contra de Fausto Vera. E acho que eles vão anular o gol do Inter, viu? O VAR tá revisando a cabeçada do Raikkonen, ele cabeceia, a bola resvala no braço dele, aparentemente, e aí não pode. E aí o juiz tem todo o parâmetro do mundo aí, embasado na regra, de anular o gol do Colorado, hein? Mas por enquanto 1-0. Esse cara aí? Raikkonen. O Mika Raikkonen? É, tipo isso. Tipo assim? Tocou no braço tem do 16 Raikkonen. anos. Atacante, tem 16 anos, está sendo lançado hoje. Agora um detalhe, pra mim a bola bate no braço do zagueiro, hein? Será, Xandão? Ah, eu acho. É do zagueiro ou do atacante? É, tá com os dois braços, os caras estão parecendo polvos lá, né? Um em cima do outro, não dá pra ver direito. Bom, antes do palpitômetro, Bruno Puzóvio, Liga dos Campeões. Hoje teve o primeiro jogo da semifinal que aconteceu lá em Londres, Puzóvio. 1-0 pro Paris Saint-Germain contra o Arsenal, jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões. Amanhã teremos na Espanha Barcelona e Internacional, jogo de volta na próxima terça-feira. Vamos conferir o palpitômetro? Vamos lá. Palpitômetro. Sábado, 6h30, Arena Castelão, Ceará e São Paulo. Vai, Manuel! Ceará 1, São Paulo 1. Pretzel, 1-1. Puzóvio. 1-0 São Paulo. João. 2-1 São Paulo. 2-1 Ceará. Quesada. 1-1. Sábado, 6h30, Campos Maia, Mirassol e Atlético Mineiro. Vai, Manuel. Mirassol 1, Atlético 1. Vai, Pretzel. 1-2. Puzóvio. 1-0 Atlético. Capelanes. 2-1 Galo. Ih, vocês estão desdenhando do Mirassol e eu vou no Mirassol. 2-1 Mirassol. Vai, Lelê. 2-1 Mirassol. Domingo, 4 da tarde, Maracanã, Flamengo e Corinthians. Vai, Manuel. Flamengo 1, Corinthians 0. Pretzel. 1-0 Flamengo. Puzóvio. 2-1 Flamengo. João. Ah, eu ia falar 2-0 também. Eu vou de 2-1 Flamengo. Eu vou de 1-1. Vai, Lelê. Com a presença de Dorival provavelmente no Maraca, hein? Foi só pra assistir, né? 1-1. Domingo, 6h30, Allianz Parque, Palmeiras e Bahia. Fala, Manuel. Palmeiras 3, Bahia 0. Pretzel. 2-1 Palmeiras. Puzóvio. 2-0 Verdão. Capelanes. 1-0 Porco. 3-1 Palmeiras. Vai, Quesada. Se acertar, acerto sozinho. 2-0 Palmeiras. E finalmente, domingo, 8h30 da noite, Vila Belmiro, Santos e Bragantino. Vai, Manuel. Santos e Bragantino 1-1. Pretzel. 2-2. Puzóvio. Eu vou com o Manuel, eu tinha anotado 1-1. Capelanes. 2-1 Peixe. Pô, pegou bem na minha frente o meu palpite, mas não vou mudar não. 2-1 Santos. Vai, Quesada. Se a gente afundar, afunda junto, tá, chefe? 2-1 Santos. Aqui, ó. Todo mundo pontuar. Aqui, ó. Que vergonha essa rodada pra nós, hein? Pelo amor de Deus. Bom, vamos só repetir o placar. A gente mostrou o placar ontem, não é? Mas o Ale pode lá, tá repetindo. Manuel com 30 pontos, Pretzel 26, Puzóvio 21, João Paulo Capelanes 18, Quesada 17 e eu estou na lanterna com 15 pontos, mas rumo à recuperação que vai vir em breve. Já. Quando que a gente vai palpitar? Agora? Ah, vai palpitar agora? Por quê? Porque temos todos os integrantes, entendeu? E você não vai estar aqui depois, né? Exato. Mas eu mando. Não, mandamos, mas a gente tá com todo mundo agora, entendeu?
Não queira mudar as coisas, vai. Mas eu vou mandar, não vai mudar nada. Vai ficar mais bonito aqui. Não, vamos, sexta-feira vai ser mais rapidinho também. bom, Vamos lá vai. então, vai. Palpitômetro. Sexta-feira, 9h30 da noite, Morumbi, São Paulo e Fortaleza. Vai, Manuel. São Paulo 1, Fortaleza 1. Pretzel. 2x1 São Paulo. Pusóvio. 2x1 Fortaleza. Capelanes. 1x0 Tricolor. Qual? Não, Tricolor, 1x0. Time da casa, 1x0. 1x0 Tricolor, gente. 1x0. Se fosse 0x1 era Fortaleza. São Paulo, Tricolor. Pô, meu Deus, gente, 1x0 São Paulo. São Paulo, tá. Porra. Quesada. 1x1. 2x0 São Paulo. Sábado, 6h30, Neoquímica Arena, Corinthians Internacional. Vai, Manuel. Corinthians e Inter, 2x1 Corinthians. Pretzel. 2x1 Corinthians. Pusóvio. Eu vou no empate, 1x1. Capelanes. Eu vou no empate também, tá com cheiro de empate, 1x1. Quesada. 3x1 Corinthians. 2x0 Corinthians. Tem que ser diferente, porque senão não Não, adianta. não falei nada. Boa, Lelê. Tá olhando feio pra mim? Domingo, 4 da tarde, Arena do Grêmio, Grêmio e Santos. Vai, Pusóvio. Não, Manuel. Vai, desculpa, vai, Manuel. Grêmio e Santos 1x1. Pretzel. 1x0 Grêmio. Pusóvio. Eu tinha anotado, vou com o Pretzel, 1x0 Grêmio. Capelanes. 2x0 Grêmio. Quesada. 2x1 Grêmio. 1x1. Domingo, 4 da tarde, Mané Garrincha, Vasco e Palmeiras. Fala, Manuel. Vasco e Palmeiras, 3x0 Palmeiras. Nossa. Pretzel. 1x2. Pusóvio. 2x0 Sociedade Esportiva. Capelanes. 1x0 Porco. Quesada. Palmeiras 2x1. 2x0 Palmeiras. Domingo, 7 da noite, Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, Bragantino e Mirassol. Fala, Manuel. Bragantino e Mirassol 1x1. Pretzel. 1x1. Pusóvio. 1x0 Mirassol. Capelanes. 2x0 Bragabu. Quesada. 2x1 Bragantino. Pô, vocês pegaram todos os meus palpites. Caramba. Pode repetir. 2x0 Bragantino. Vou ganhar só. Rede Bandeirantes de Rádio. Esporte em debate na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. O que será que tem no Forte Viron? Tem disposição, tem ação, desempenho, tem foco pro estudo, trabalho, pro treino, tem noite, tem festa, tem muita energia, tem vida de sobra pra noite, pro dia. Estuda, conquista, performa, namora, tudo pra viver agora. Forte Viron tem ativos que ajudam no seu desempenho físico, mental e sexual. Faça um teste, passe na sua farmácia e conheça Forte Viron. Você sempre pra cima. Forte Viron é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Consulte o médico ou farmacêutico. Leia a bula. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante.
Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrelabet, hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. Futebol Sul-Americano, na Bandeirantes. Oferecimento Mafre, promoção Torcida Mafre. Jogar junto é bom de Mafre. A Conmebol confirmou que a final da Libertadores de 2025 será realizada em Lima, no Peru, no Estádio Nacional. A capital peruana receberá a decisão no dia 29 de novembro. Em 2019, a cidade também recebeu a grande final da Libertadores entre Flamengo e River Plate, mas o jogo aconteceu no Estádio Monumental. O Flamengo foi o campeão e de lá para cá, apenas os brasileiros conquistaram o torneio. O Estádio Nacional tem capacidade para 50 mil pessoas. Camisa 10 bateu com o pé esquerdo. No radinho do carro, no bar com amigos ou no sofá de casa, torcer é bom. Mas torcer com vaga garantida na final da Conmebol Libertadores é bom de Mafre. Faça um seguro alto, vida ou residencial e concorra a viagens com acompanhante para a grande decisão. Acesse torcida.mafre.com.br e participe. Bom, 9 da noite marcou o quinto para fechar aqui o Esporte em Debate. Muito obrigado a todos vocês que lotaram a nossa caixa postal aqui, querendo ir para as nossas ações. Então, atenção, ó. Sábado, no camarote Fielzone, na Neoquímica Arena, para Corinthians e Internacional. Quem vai com a gente é o Leandro Revoredo, final do telefone 8611. Ele acertou a resposta da nossa pergunta. O Souza foi quem entrou no lugar do Jorge Henrique na final da Copa do Brasil de 2009. Atenção agora, quem vai com a Rádio Bandeirantes para o bar do Luiz Fernandes na próxima quinta-feira e com acompanhante, hein? Ah, olha aí, a Rita de Cássia. Ei, Rita, parabéns, vai levar um acompanhante lá no bar do Luiz Fernandes quinta-feira que vem. Ela acertou a resposta da nossa pergunta, que é molezinha, né? Quais os 3 times do Cláudio Zaidan aqui no Brasil? Santos, Atlético Mineiro e Botafogo, todo mundo sabe, não é? E quem também respondeu corretamente essa pergunta e vai ao Camarote dos Ídolos na outra sexta-feira, no dia 9, é o Robson Oliveira, final do telefone 7958. Robson estará lá com a gente também, celebrando os 88 anos da Rádio Bandeirantes. E ó, vai ter mais, hein? Nas próximas edições do Esporte em Debate, fiquem atentos, ligados, que a gente vai sortear mais ouvintes que estarão conosco nas celebrações do aniversário da Rádio Bandeirantes. Vem aí Ulisses Costa e a melhor transmissão de São Paulo e Náutico. Tchau, João. Abraço, boas férias, já. hein? Obrigado. Como assim? Calma. Pô, não teremos mais Esporte em Debate com você. Boas férias. Obrigado, Gabriel. Um abraço. Até a volta, hein? Se Deus até quiser. a volta. Bom trabalho, Pretzel. Até amanhã. Até Sempre quinta. uma honra. 2-0 São Paulo. Tchau, Quesada. Bom trabalho, viu? Mas outra vez, férias? Eu cheguei, ele tava de férias, Tá não louco. tem um ano. Agora, aí maluco. quando eu entrar de férias, uma Fake semana ele tá de news. férias Fake também. news. Preciso saber qual é o segredo disso. Eu também quero, eu quero saber também. Tchau, gente. Até amanhã. Termina aqui. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Estrelabet, hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br.
bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata. Alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima. Em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN. É no Disney Plus. Sil. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. Se é Sil, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra jogo duro dá certo. E Estrela Bet, ative o efeito estrela, vem pra Estrela Bet, simples e num instante. Jornada Esportiva Bandeirantes. Boa noite a você ligado na Bandeirantes. Ulisses Costa! Ai, meu Deus do céu. Ô, Preto, você tá bem? Muito Boa bem, noite. Muito bem. Eu amo o que eu faço, né? Eu posso abrir a transmissão? E Claro. quando não te deixam falar? Não, é sempre uma honra, fica à vontade. E quando não abre o microfone pra você falar? Não, isso é outra coisa. O que acontece? Isso é outra coisa. Outra coisa. É o futebol da Bandeirantes pra você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar para São Paulo e Náutico, Copa do Brasil, terceira fase, o chamado jogo de... Teremos 7 fases até a final da Copa do Brasil. E o microfone da Bandeirantes vem para trazer a emoção desse jogão de bola para você, torcedor brasileiro. O primeiro destaque no campo de jogo do tricolor do Morumbi, Paulo do Vale. Um abraço para você, boa noite do Vale. Fala, Ulisses Costa, um abraço pra você, pra todo mundo ligado no microfone da Rádio Bandeirantes. Noite fria de terça-feira aqui no Morumbi. O São Paulo estreia na Copa do Brasil e o técnico Luiz Zubeldia tem novos problemas. Ferreirinha, com sobrecarga, não aparece nem entre os relacionados. Outro que aparece agora no departamento médico é Igor Vinícius, que seria opção para a partida. Entre as novidades do time escalado por Zubeldia, que abre mão dos 3 zagueiros, é o retorno do camisa 10, Luciano. É o futebol da Bandeirantes, o destaque do Náutico, diz aí do Vale. O Náutico que não vive um bom momento na Série C do Campeonato Brasileiro. Apenas 1 ponto em 3 partidas. Mas até aqui na Copa do Brasil tem feitos importantes. Na primeira fase eliminou o Santa Cruz de Natal com 4-0. E na segunda fase, em pleno Barradão, eliminou Vitória vencendo por 2-0 para enfrentar o tricolor paulista. Ó, antes, Ulisses, tu chamar o destaque dos mas nem te chamei o teu destaque. Não, só pra deixar claro, viu? Eu acho que a tendência é que o jogo não seja bom, viu? Porque eu vi o Náutico jogar. Vamos lá, tem o São Paulo, né? Pô, mas nem começou o jogo, você tá criticando. Não, só fazendo uma observação. É o futebol da Bandeirantes que vem para destacar mais uma do Náutico, diz aí Paulo do Vale. Destacando Hélio dos Anjos, que voltou recentemente ao Náutico para justamente melhorar a fase do time pernambucano. Hélio dos Anjos, que tem passagens marcantes pelo Timbu. Em 93
depois em 2006 e 2007 com acesso, em 2022 vencendo o Campeonato Pernambucano, antes em 2021 se demitiu, ficou alguns dias fora e retornou ao comando do Timbu. É um treinador muito identificado com o Náutico e é o maior vencedor de estaduais no Brasil, 12 vezes por vários clubes espalhados pelo país. Ulisses Costa. No futebol da Bandeirantes para São Paulo e Náutico, Náutico e São Paulo para você, torcedor brasileiro. Mais um destaque do time do Tricolor. Eu quero mais do São Paulo do Vale. Olha, o Alisson vivia a expectativa, quem sabe, de descansar no jogo de hoje. Vem numa sequência de 10 jogos entre os titulares, mas mesmo assim Zubeldia escala o volante camisa 25, confirmado entre os titulares. Além de Luciano, outra novidade no time do São Paulo é o retorno de Alves, que cumpriu suspensão no Brasileiro. No microfone da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. São Paulo e Náutico, Náutico e São Paulo, Morumbi, Copa do Brasil. Mais um destaque do time do Náutico. A última vez que o Náutico enfrentou o São Paulo foi em 2013, Ulisses. Há 12 anos no Campeonato Brasileiro, quando o Náutico foi rebaixado para nunca mais voltar à primeira divisão nacional. E o último jogo aqui no Morumbi, o São Paulo venceu por 3-0. Naquela ocasião, golaço de Ganso, além de gol de Ademilson. Em 95, as equipes se enfrentaram na primeira fase da Copa do Brasil, com vitória tricolor 4-1 nos aflitos. Futebol da Bandeirantes para você. São Paulo e Náutico, Náutico e São Paulo vão jogar. O destaque da opinião Bandeirantes é dele, Alexandre Pretz. Um abraço para você. Já tá falando que o jogo vai ser ruim. Não. É só uma imagem do que eu vi do Náutico até agora, mas o Hélio dos Anjos é um bom treinador. Eu gosto dele. É um treinador que já passou pelo Vasco, pelo Grêmio, mas se destacou mesmo foi no Goiás, né? Atlético Goianiense e Goiás. E trabalha muito no futebol do Norte e Nordeste, né? Mas é um cara muito experiente. Agora, o São Paulo é favorito. O Zubeldia, como disse o PDV, escala um time num 4-4-2, né? O Luciano ao lado do Alves como meias, e na frente o Lucas Ferreira e o André Silva. Gosto muito de ver o Lucas Ferreira, espero que ele continue nessa ambição ofensiva, né? De carregar o time pra frente. São Paulo favoritaço, só que a Copa do Brasil a gente tá vendo, né? O Galo com dificuldades, o Fortaleza empatou, né? O Internacional também lutando para fazer um gol, então olho na Copa do Brasil, que parou de ser um torneio barbada nos últimos anos, meu caro Ulisses Costa. É o futebol da Bandeirantes, São Paulo e Náutico, Náutico e São Paulo. A bola vai rolar do estádio do Morumbi, QG Bandeirantes de Esportes, daqui a pouco com um Pusóvio. Jornalismo Bandeirantes, Luiz Henrique Lu, boa noite. Oi Ulisses, boa noite para você e para todos que nos acompanham. O deputado federal Glauber Braga, do PSOL, terá a cassação de mandato analisada no plenário da Câmara. Hoje, a Comissão de Constituição e Justiça da Casa rejeitou, por 44 votos a 22, um recurso para interromper o processo. Assim, caberá aos 513 deputados decidir sobre a cassação do parlamentar, acusado de agredir com socos e chutes um integrante do movimento Brasil Livre dentro da Câmara. São necessários, no mínimo, 257 votos para aprovar a perda de mandato. O presidente da Câmara, Hugo Mota, sinalizou que o caso só deve ser pautado daqui a 2 meses. É com você, Ulisses. Obrigado, Lu. O futebol da Bandeirantes traz mais opinião de São Paulo e Náutico. Antes, mais um destaque teu do São Paulo aí, ou do Vale. Vamos falar da dívida do São Paulo, Ulisses Costa, porque é o seguinte, o tricolor paulista divulgou o balanço do ano de 2024, um déficit de 287.640.000 reais, com a dívida total se aproximando da casa de 1 bilhão, mesmo com recorde de arrecadação de 731.898.000 reais, com apenas 93 milhões em vendas de atletas. O São Paulo, que diminuiu algumas dívidas com Daniel Alves, Rogério Ceni, Dorival Júnior, e ainda deve 25 milhões para a CIT, que será paga essa dívida em 15 anos, Ulisses Costa.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, São Paulo e Náutico, Náutico e São Paulo para você, torcedor do Brasil. A bola vai rolar já para você. A bola rola no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. O futebol da Bandeirantes para você sabe o que traz. Ele traz a opinião de Leandro Quezada. Boa noite, Quezada. Ô Ulisses, grande abraço a você. Aos trancos e barrancos, o São Paulo está se ajeitando sem as principais peças. Oscar fora, Lucas Moura fora, Caleri só no ano que vem, o Arboleda segue fora também, enfim, e aos poucos o Zubeldia, que se mantém no cargo, bate um ano à frente do Tricolor, consegue aos poucos dar uma nova cara a esse time. É verdade, sem um talento do Oscar, do Lucas, do Caleri, hoje o Ferreirinha também não joga, mas um time que mostra principalmente empenho, comprometimento e correria. O Alves corre muito e marca bastante. O Lucas Ferreira é realmente uma joia do futebol são paulino. O André Silva já tem 8 gols na temporada e olha que ele não é titular em todas as partidas do Tricolor. Alisson e Marcos Antônio estão formando uma dupla muito interessante na saída de jogo e também sem a bola para proteger o sistema defensivo. E mesmo mudando bastante essa linha de 4 defensiva, ele consegue manter ali um certo nível da equipe do São Paulo, além do bom momento vivido pelo Rafael. Eu concordo com o Pretz, hoje o São Paulo é favorito, tem a obrigação, na minha visão, de vencer um time que em 3 jogos pela Série C não conseguiu nenhum resultado positivo. E que, ao contrário do São Paulo, vai mudando de técnico nos últimos meses, não é? Saiu o Marquinhos, chegou esse veterano histórico, Hélio dos Anjos, que vai tentar acertar o carro andando. Não sei se ele vai conseguir, mas enfim, hoje a tarefa do Náutico será árdua e inglória, tentar arrancar pontos nesse primeiro duelo contra o São Paulo pela Copa do Brasil. O futebol da Bandeirantes, São Paulo e Náutico, Náutico e São Paulo vão jogar QG Bandeirantes de Esportes. Bruno Pusóvio, boa noite. Fala Ulisses, boa noite pra você e pra todo mundo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Temos uma terça-feira repleta de futebol, começando pela Copa do Brasil. Mais cedo, o Retrô, time pernambucano, ficou no empate com o Fortaleza 1-1 na Arena Pernambuco. O Retrô estava vencendo até os 44 do segundo tempo, mas o atacante Lucero, argentino, empatou a partida 1-1, Retrô e Fortaleza. No Beira-Rio, há pouco, fim de jogo para Internacional 1, Maracanã 0, com gol de Gustavo Prado aos 47 do segundo tempo. E agora no Paraná, Maringá e Atlético Mineiro empatando por 2-2, 38 da segunda etapa. Logo às 9h30, além de São Paulo e Náutico, no Maracanã teremos Fluminense e Aparecidense. Amanhã destaque para 2 jogos que a Rádio Bandeirantes transmite, 7h30 da noite, Ceará e Palmeiras na Arena Castelão, com a sua narração Ulisses Costa, e no Jorge Ismael de Biasi, o Novo Horizontino enfrenta o Corinthians às 9h30 com comando de Pedro Martelli. Passando também por um jogo bom que tivemos nessa tarde na semifinal da Liga dos Campeões. Na Inglaterra, o PSG ganhou do Arsenal por 1-0 com gol de Dembélé, e essa foi a ida do confronto. O jogo de volta na França na quarta-feira que vem. Amanhã também teremos às 4 da tarde o confronto entre Barcelona e Internazionale na Espanha. Jogos de volta na semana que vem. E para fechar com o futebol argentino, o News Old Boys venceu o Huracan por 1-0 e o Platense ganhou do Tajeres por 2-1. Ulisses. Futebol da Bandeirantes pra você. O futebol da Bandeirantes tem na mesa de som Michelzão Lopes, Beto, Rebeca e Caíme Martins na Central, Twitter, Alexandre Marques, Digital, Guilherme Marcel. Tibaço de Esterda com o Pellegrini. Só tá ele aqui hoje. E com o nosso xingote. São Paulo e Náutico, Copa do Brasil já pra você. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifa na medida e pronto atendimento.
Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil. Fio. Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Libertadores é no Disney Plus. A caminhada em busca da glória eterna recomeça na fase de grupos. 32 times, 16 vagas e 7 brasileiros mostrando pra América o que é nosso futebol. Enquanto a gente mostra aqui o que é torcer de verdade. Vamos juntos em busca de mais um título. Ao vivo, assista no Disney Plus. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. É o futebol da Bandeirantes pra você que vem pra escalar São Paulo e Náutico na Bandeirantes, escalando o tricolor do Morumbi, manda pro ar, diz aí, ô do Vale. O tricolor, em busca do bicampeonato da Copa do Brasil. O São Paulo definido e escalado pelo técnico Luiz Ubeldia. Vem a campo com 23, Rafael no gol. 6, Cedric, 22, Juan, 28, Alan Franco, 18, Wendel, Alisson, 25, 20, Marcos Antônio, 47, Alves, 10, Luciano, Lucas Ferreira, 48 e 17, André Silva. Repetindo, São Paulo no microfone da Bandeirantes. De Rafael, Cedric, Juan, Alan Franco e Wendel, Alisson, Marcos Antônio, Alves, Luciano, Lucas Ferreira e André Silva. No futebol da Bandeirantes, o destaque da Bandeirantes para você agora, o banco do tricolor. À disposição de Luiz Ubeldia, Jandrei para o gol, Leandro também a opção para o gol, Enzo Dias, Rodriguinho, Bobadilla, Ferrarese, Sabino, Patrick, Negruti, Luca e Rian. No microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro, São Paulo e Náutico, Náutico e São Paulo no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes escala o Náutico Capibaribe. Definido e escalado por Hélio dos Anjos, com Muriel no gol 19, Marcos Ítalo 17, 16, Felipe Santana, Carlinhos 33, Igor Fernandes 23, Auremir 18, 8, Marco Antônio, Patrick Alain 20, Caio Vitor 10, Kelvin 12 e Paulo Sérgio 9. De novo! Muriel, Marcos Ítalo, Felipe Santana, Carlinhos, Igor Fernandes, Auremir, Marco Antônio, Patrick Alain, Caio Vitor, Kelvin e Paulo Sérgio.
O futebol da Bandeirantes escala o Banco do Náutico. À disposição de Hélio dos Anjos, Wellerson, Arnaldo, Rayan, Vini, Venderson, Maranhão, Dudu, Marquinhos, Caion e Bruno Mezenga. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. A bola vai rolar já já. Quem vai no apito? Da capital federal, Sávio Pereira Sampaio, o dono do apito. Auxiliado por Leila Nayara da Cruz e Daniel Andrade no VAR, Elmo Rezende Cunha. É o futebol da Bandeirantes para você, São Paulo e Náutico, Náutico e São Paulo para você aqui no estádio Cícero Pompeu do Morumbi. A análise dos comentaristas Bandeirantes, Leandro Quesada, Alexandre Pretzel. As coisas mudaram, né, Quesada? Com o passar do tempo, o Náutico vai entrar em campo agora com seu uniforme vermelho e branco. As pessoas não lembram, mas o Náutico foi o primeiro time do Nordeste a disputar a Libertadores da América, em 1968, quando se classificou junto com o Palmeiras como vice-campeão da Taça Brasil na ocasião. Então é um time de muita tradição, mas, como todos os times médios no Brasil, perdeu muito espaço por causa da Lei Pelé, né, e das receitas também bem abaixo dos gigantes do futebol brasileiro. Ainda assim, é uma equipe de muita tradição, mas que pela escalação eu não vejo condições para eliminar o São Paulo em 2 partidas. Acho que o São Paulo hoje com o Zubeldia, ele aproveita a molecada, principalmente o Alves e o Lucas Ferreira, que passa a ser uma realidade. Escala o Wendel como titular, não deveria ficar na reserva num jogo desse, você tem que mostrar mais futebol o Wendel e ao mesmo tempo dar mais jogo para o André Silva e também para o Marcos Antônio. Parece que o Marcos Antônio virou titular absoluto. Então, por tudo isso, eu acho que o São Paulo ganha hoje do Náutico para encaminhar a classificação para o jogo em Recife, que é Sadar. O Pretz, Ulisses, eu também entendo dessa forma, né? O São Paulo tem mais time, estamos falando, claro, de um embate de um time que está na Série A e disputa Libertadores da América e hoje inicia a trajetória na Copa do Brasil, contra uma equipe que está na Série C do Campeonato Brasileiro, fez 3 jogos, perdeu para o Itabaiana na estreia, o Marquinhos Santos era o técnico, ainda caiu depois desse jogo, empatou com o Botafogo 0-0, Botafogo da Paraíba, e perdeu a última partida para o CSA, ou seja, 3 jogos, nenhuma vitória. Então isso mostra também a fraqueza do Náutico contra times do mesmo nível, né? E aí não dá para imaginar que esse time vá conseguir colocar algum tipo de perigo para a equipe do São Paulo. Mas é um jogo de futebol, a gente sabe, como você mesmo disse, às vezes acontece. Técnico chegando agora, Hélio dos Anjos, que já teve problemas inclusive jurídicos aí, não é? Foi para a justiça contra a equipe do Náutico, parece que a coisa ficou mais tranquila nos últimos dias. E um projeto, eu estava vendo aqui, que trocou 60 vezes de treinador desde 2004, quando o Zé Teodoro deixou o comando da equipe. Então olha só, 60 vezes de treinador. Como um projeto desse pode dar certo? 2004 para cá são 21 anos. Isso dá uma média de 3 treinadores por temporada, é muita coisa, não dá para dar certo, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro. Isso é o tipo do projeto realmente que não vai para frente. Poucas figuras conhecidas, Muriel provavelmente e o Kelvin os mais conhecidos. Muriel, irmão do Alisson do Liverpool, não é, Pretzel? E esse Kelvin, com passagens pelo São Paulo, pelo Palmeiras, fez uma história curta, mas muito legal lá no Porto. E ainda o Paulo Sérgio, que foi base do Flamengo, rodado, 35 anos, jogou fora do país, que é um cara que pode, de repente, fazer alguma coisa com a camisa do Náutico. Mas estou com você, Pretzel, dificilmente hoje o Náutico vai aprontar para cima do tricolor no Morumbi. Aí o São Paulo, ao mesmo tempo, né, Quesada, tem que mostrar um pouquinho mais de futebol. São Paulo está invicto desde a derrota para o Palmeiras, aquele pênalti que não aconteceu, marcado pelo Flávio Souza na semifinal do Paulista. De lá para cá, o Zubeldia balançando no cargo, com a diretoria sempre deixando ele num ponto de interrogação, mas ele foi ganhando, ganhou lá do Libertad em Assunção, cresceu muito, se firmou. Dorival Júnior, que era uma ameaça, entre aspas, foi pro Corinthians, então agora o Zubeldia está firme e forte no cargo, mas evidentemente que depende de resultados. O Campeonato Brasileiro é uma vitória e 5 empates. Quem empata muito também fica para trás. Então o São Paulo sabe que encaminha a vaga na Copa do Brasil hoje e na sexta recebe o Fortaleza num jogo importantíssimo, mas eu gosto mesmo do aproveitamento da molecada. Tem que fazer isso mesmo, aproveita esse tipo de jogo hoje para lançar os jovens, Quesada. Marcos Antônio, não é, Pretzel e Ulisses, está jogando muita bola junto com o Alisson, concordo com você, mas essa garotada tá pedindo passagem, né? Principalmente o Lucas Ferreira,
e o Alves, tem outros moleques aí da base também no banco de reservas, mas com esses jogadores e a boa fase do André Silva também, esse meio campo que está funcionando com Alisson e Marcos Antônio, esse time tem sido um time que se entrega mais durante os jogos. Não estou defendendo que o São Paulo abra a mão de um Lucas Moura quando ele voltar. Mas quando ele voltar, eu não sei se o Zubeldia vai escalar todo mundo junto não, hein? Lucas Moura, Oscar, Luciano, vai abrir mão de quem? Vai tirar um Ferreirinha? Vai tirar um Lucas Ferreira? Vai abrir mão do André Silva, que fez 8 gols e é o artilheiro do time na temporada? Olha, Ulisses, acho que são questões, Pretzel também, que a gente vai ter que ter um pouco de calma para entender quando toda essa boleirada tiver à disposição do técnico Zubeldia, porque não vai ser fácil, né? Ele vai ajeitando o time e aí também não pode mudar tudo, né? De um jogo para o outro, colocando aí os medalhões e de repente a coisa cair de nível. Acho que esse também é um dilema que passa, não é? Pela montagem do time quando o Zubeldia olha o que ele tinha à disposição e hoje não pode, e essa nova equipe, né? Principalmente com esses garotos que estão dando conta do recado. Presença razoável de público. Tem jogo na sexta, né? No meio do feriadão. Mas sexta é campeonato brasileiro, aí sim, contra um adversário que sempre que vem o Morumbi, né, PDV? O Fortaleza coloca dificuldades imensas, né? Eu não sei se o Fortaleza já perdeu pro São Paulo desde que o Fortaleza entrou nos pontos corridos em 2018, hein? Eu não lembro do Fortaleza ter perdido aqui, hein, PDV? Não lembro. Já veio o PDV. Então é isso. Os dois times postados, sorteio feito. Vai rolar a bola, meu caro Ulisses Costa. Estamos aqui com você para essa transmissão de São Paulo e Náutico, promessa de um jogo bem interessante na abertura da terceira fase da Copa do Brasil. É o futebol da Bandeirantes para você, São Paulo e Náutico no estádio do Morumbi. São Paulo todo de branco, Náutico todo de vermelho com listras no sentido vertical em branco e vermelho, a camisa do time do Náutico Capibari. A bola vai rolar já, São Paulo e Náutico no futebol da Bandeirantes. Paulo do Vale, algum detalhe a mais aí no campo de jogo do Vale? Ulisses, é o seguinte, eu não sei se os caras esqueceram de destampar, porque na Libertadores não pode propaganda, né? Tampar, tá tudo tampado ainda com relação ao nome aqui, né, que é chamado de Morumbis, ó. Você pode perceber que tá tudo censurado, podemos dizer assim, porque a CBF libera. Eu não sei se mudou alguma coisa ou se só esqueceram de destampar da Libertadores, viu, Ulisses? É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolar. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil, tudo pronto para começar mais um jogo do campeonato da Copa do Brasil. Alô, Mário Faustino em Pirassununga, ligado no microfone Bandeirantes. Vem comigo, torcedor, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Apita o árbitro. Luciano toca na bola, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. André Silva já vai para cima, tenta ganhar o lance pelo setor de esquerda, cá para ataque, ganha lateral, a equipe do Náutico. Lateral pro Náutico, batendo pela direita, vem Marcos Ítalo para ter lateral e ser jogando no seu campo de defesa. Para você ligado no futebol Bandeirantes, Wagner Racing tá curtindo o som, Bandeirantes Lourdes Maria. Obrigado pela audiência, Carlos de la Torre. Alô, Daniel Nicoliti, curtindo com Matos Filho, o microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Alô, Daniel Nicoliti, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, meu amigo, você pode confiar. A mais premiada do Brasil, você sabe. É Sil Brasil, você ligado no futebol da Bandeirantes. E vem pro jogo o time do São Paulo, a bola foi chuta pelo setor de esquerda, levantamento à frente, Muriel sai para fazer a defesa. Parabenizar a Sil pelo prêmio de melhor performance no IQF de 2024. Mais um prêmio para Sil, fios e cabos elétricos, parabéns. Alô, Silvio e também o Marcelo ligados no microfone Bandeirantes. Você ligado no futebol de maior tradição do rádio brasileiro. Do meio do campo de defesa para ser jogando bem pro toque de bola, recolhe contigo no comando de ataque. Aperta na marcação, vem pro toque de bola, tenta descer o time do Náutico, abertura para Patrick Alain. Ele prendeu o lance, perde a jogada, vem pro domínio. Aperta para roubar a jogada novamente o time do São Paulo para ser jogando. Domina pelo setor de esquerda, campo de defesa, Marcos Antônio briga, ganha o lance. Ele domina para o time do São Paulo que está jogando pelo setor de esquerda, campo de retaguarda, vai
pro toque de bola à frente. Já domina, tenta o levantamento para o comando de ataque. Vai pro break, prendeu para Alisson. Alisson para Marcos Antônio, que está jogando no toque de bola de Alan Franco. Alan Franco volta com o Rafael. Rafael domina pro time do São Paulo para ser pro jogo. Soltou na esquerda com Alan Franco, que abre na ponta, soltou com o Wendel. Wendel dominou, girou muito bem pelo meio de campo. Recolhe Coutinho, Alisson. Ele vai para finta, abriu pelo setor de direito no campo de ataque para Cédric. Dominou Cédric, partiu Luciano, pediu na frente, cruzamento bem pro Luciano de cabeça. Errou a cabeçada! O Cédric cruzou na medida pro Luciano. Ele errou a cabeçada, perde o gol, bola um pouquinho mais alta. É o Luciano que perdeu a titularidade nos últimos jogos. Volta hoje, agora há pouco a torcida gritou o nome dele, já desperdiça a primeira chance. Apurei a informação aqui e agora é do regulamento. No Campeonato Brasileiro pode. Na Copa do Brasil não, lembrando que a Mondelez vai pagar ao todo 75 milhões de reais ao São Paulo, mas em algumas ocasiões a marca não pode ser exibida em competições. Como é que é o negócio? Que isso? A organizadora é a mesma, né? Que vergonha. Cara, como é que num campeonato de uma Confederação Brasileira de Futebol pode, no outro não? A propósito, Quesada, Prétio. Ulisses, na Série D lá já resolveram a questão de transmissão da Série D de Ainda dado não. do brasileiro? Ainda não. Uma vergonha. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você ligado no microfone de maior tradição da Rádio Esportiva do Brasil. A bola volta no toque de bola, tenta descer contigo novamente no caminho de ataque. Aperta o time do São Paulo. Luciano erra de novo. Que momento do Luciano, hein, Précio, hein, Quesada? 3 bolas, 3 erros. Aí fica difícil, Quesada, para defender. É o normal dele, é o novo normal do Luciano. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Recolhe contigo no campo de defesa para ser jogando. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sintonia. Ganhou jogada à frente, Lucas Ferreira vai para a área para fazer o gol. Bateu em cima do zagueiro, voltou para Luciano. Cochilou e perdeu. Ele perde o gol na paulada do André Silva. O São Paulo quase abre o placar do jogo. Que coisa do Vale. E o Felipe Santana é o nome da emoção, hein? Vacilou na frente do André Silva, que invadiu a grande área depois de roubar a bola. Muriel já trabalhando por aqui. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. E do meio do campo de defesa está jogando novamente Cédric. Ele tenta o lançamento pelo setor de esquerda, que é para ataque, forte demais. Do gol, sai para fazer a defesa Muriel, segura o goleiro do time do Náutico para sair jogando no seu campo de defesa. A Braspress transporta as suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com e vem em São Paulo e desce o morro pelo setor de esquerda, que é para ataque, vem para o toque de bola com o Marco Antônio passou. Ele tenta o toque de bola, não consegue, a bola volta com o time do Náutico, está jogando com Patrick Alain, abriu pelo setor de esquerda, que é para ataque, vem para tirar o São Paulo na vontade. Chega bem, a bola vem para afastar Álvares, tá parando o jogo, tá marcando o lateral para a equipe do Náutico bater. Abertura do meio, vem com Patrick Alain, ele prende o lance, abre curtinho novamente no meio de campo para Paulo Sérgio, vem buscar a jogada, domina pelo comando de ataque na finta pelo setor de esquerda, Igor Fernandes, ele prende o lance, volta com Patrick Alain. Patrick Alain domina para o time do Náutico para ser jogando, lançamento vem do comando de ataque, bola batida direta pro gol, vai embora para a linha de fundo. O Paulo Sérgio tentou, meteu para a linha de fundo, tiro de meta que pertence à equipe do São Paulo. Primeira finalização do Náutico de fora da área, Paulo Sérgio. Camisa 9, atacante experiente. O Rafael acompanhou, vai cobrar o tiro de meta 0-0. Eu gosto do estádio com 2 torcidas, pessoal. É a boa presença da torcida do Náutico, né? Isso é muito legal no futebol. Futebol nordestino, cara, tem 5 integrantes da Série A. O Náutico é uma grife no Nordeste. E vem pro jogo, tenta Cédric bater da bola, vem pra tirada ali, a bola desvia, vai pra fora, o árbitro tá parando. Lateral pro time do Náutico, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra tá tudo certo. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere 6 minutos de bola rolando, 6 minutos de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. Continua para você, São Paulo e Náutico, o placar do jogo continua de 0-0, Copa do Brasil, terceira fase na Bandeirantes, vem pro jogo São Paulo, lançamento pro Luciano, ele perdeu o ângulo, ergueu a cabeça, cruzou para trás, tentou entrar para fazer o gol, tentou tocar André Silva na bola, não consegue, domina
domina Carlinhos, sai jogando para o time do Náutico pelo seu campo de defesa. Repito, 6h40 de bola rolando, São Paulo 0, Náutico também 0 pro Zóvio. Ulisses, fim de papo no Paraná pela Copa do Brasil. Maringá e Atlético Mineiro empatam por 2-2 no jogo de ida, partida de volta no dia 21 em Minas Gerais. É o futebol da Bandeirantes para você. Pode contar com alta performance e segurança. Pode contar com uma amortecedora HG Nakata. A bola já volta no toque de bola, domina pelo campo intermediário. Já tenta descer novamente o time do São Paulo. A abertura vem pelo setor de esquerda com Cédric. Cédric domina, volta o lance aqui atrás com o Rafael, que está jogando no campo de retaguarda. Tá parado o jogo, bola novamente no campo de defesa para sair jogando. Você ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Já recolhe pelo campo de retaguarda, tenta o toque de bola. Domínio do comando, aperta pela direita, vem pro toque curtinho novamente Marcos Ítalo. Ele domina, volta a jogada na sua zaga central para Felipe Santana. Aqui atrás no campo de defesa com o Muriel, que domina para sair pro jogo. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já, torcedor brasileiro. A bola já volta no toque de bola, tenta ser jogando Lucas Ferreira. Ele domina novamente para o time do São Paulo, vai para a finta, ligou a jogada, tentou o lançamento à frente para Luciano. Ganhou de cabeça, bola para André Silva, entrou na cara do gol, zagueirão chegou, tocou no André Silva, vai embora a bola. O Felipe Santana foi muito bem no lance, tiro de meta para o Náutico bater. Se recuperando, né? Porque ele toma mais uma bola nas costas, vai atrás do André Silva no momento certo, faz o desarme e a bola acaba pegando por último no jogador do São Paulo, que chega de novo, mas não marca 0-0. Pretzel Quesada 0-0, 8h30, primeiro tempo. Terceira bola na defesa do Náutico, aberta no mano a mano, e o São Paulo entrando com 2 jogadores na área. Tá fácil, Quesada, acho que o gol vai sair logo. Tá fácil, mas é o que o Ulisses falou aí, né? O Luciano precisa caprichar um pouco mais, né? É um jogo de Copa do Brasil contra um adversário mais frágil, né? Um pouco só de capricho, né? No toque, né? Na ocupação de espaço e por aí vai. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Tá parado o jogo, falta pro Náutico. E o Pretzel falava do Náutico ser uma grife, né? Porém, uma Série C muito ruim no começo. 3 jogos, apenas 1 ponto. É o vice-lanterna. O Guarani é o lanterna com nenhum ponto. No futebol da Bandeirantes para você. A bola aqui na intermediária, vem Marcos Antônio para ganhar a jogada por cima do São Paulo. Ganha o lance, mas o árbitro para. Marcou a falta do pequenininho, mais talentoso Marcos Antônio para o time do Náutico, batendo pelo setor intermediário. Ative efeito Estrela. Acesse o site, abra sua conta Estrela Bet simples e num instante. A bola volta, 9h30, jogado 0-0. A abertura vem pelo campo de ataque, tenta descer pela esquerda o time do Náutico, tenta atacar, vem na marcação. Aperta o time do São Paulo, tenta o Luciano Cuxira, perde o lance, bola volta com o Náutico, cruzamento vem para dentro da grande área, tentou a jogada, o Marcos Ítalo tentou cruzar, vem para tirar da esquerda o Wendel, a bola sai lateral para o time do Náutico, bater já cobrado, vem levantamento, cruzamento na grande área, afasta a zaga no time do São Paulo, bola passa na frente do Luciano, dominou a entrada da grande área, Patrick Alain recolheu o domínio pelo campo de ataque, a abertura vem pela esquerda, campo de ataque, Igor Fernandes domina, ele vem para finta, soltou novamente para Patrick Alain, ele abre no comando de ataque para Caio Vitor domina para Patrick Alain, já dominou pelo setor de esquerda, campo de ataque, faz o break, prende o lance, tentou o giro, está jogando o Coutinho, domina pelo comando de ataque, bola volta novamente para Patrick Alain, ele domina, tentou bater na frente, a bola sai, desfiga na marcação do Alisson, lateral pela esquerda, campo de ataque para a equipe do Náutico, bater e ser jogando, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, o tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 10 minutos de bola rolando, 10 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. Continua São Paulo 0, Náutico também 0, na Bandeirantes é você pro Zóvio. Ulisses, 11 minutos do primeiro tempo no Maracanã para Fluminense e Aparecidense pela Copa do Brasil, por enquanto 0-0 no placar. Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes e a Soccer Hospitality tem camarote aqui no São Paulo dos Ídolos e também o Timbuzone lá no Náutico. Eita, beleza, essa Soccer Hospitality. O Timbuzone no Náutico também tem camarote, a Soccer Hospitality lá. Soccer Hospitality para você no Morumbi, também no Timbuzone, para você ligado na Bandeirantes, meu amigo Léo Riso. A bola volta, Alex Silva, o jogador André Silva tá caído. Porque, nossa, que engrossada do Felipe Santana.
Aí ele atinge o André Silva, que já caiu fora do campo, por isso é atendido por lá, mas olha que engrossada do zagueiro do Náutico. É o futebol da Bandeirantes para você. Domínio do campo de ataque, tenta descer contigo novamente no setor intermediário. Já domina do campo de retaguarda, vem para o toque de bola, domina pelo comando. Domina, tenta descer novamente, recolhe pelo comando de retaguarda. Aperta na marcação o time do São Paulo. Tenta o toque de bola, a bola volta com o time do Náutico que domina pelo meio de campo com Caio Vitor. Caio Vitor prendeu, soltou pela esquerda, vem para o toque de bola com o Kelvin. Ele domina, balança em frente à marcação no primeiro. Kelvin vai para o break, tenta o toque de bola, voltou para a direita, soltou para Marcos Ítalo. Vem para a tabela, Marcos Ítalo levou para a linha de fundo, vai para o cruzamento. Muito bem no lance. Vem para tirar, vem para cortar, toca Marcos Antônio para fora, põe para fora. Ou melhor dizendo, Wendel põe para fora, é lateral pela direita do campo de ataque para o time do Náutico bater. Lateral foi cobrado, tenta o toque de bola, aperta novamente o time do São Paulo para tentar recobrir. O Wendel vai para cima da marcação, bola volta contigo do setor de meio de campo. Domina o time do Náutico para ser jogando pelo comando de ataque. Abertura frente, bola batida, gol, desviou, vai embora. Bate no Alisson, a pancada do Patrick Alain. Escanteio esquerda para o time do Náutico bater. E nos últimos minutos é o Náutico no campo de defesa do São Paulo, campo de ataque da equipe pernambucana, resultando em escanteio. Patrick Alain, camisa 20, vem na bola. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Você ligado no microfone Bandeirantes. E do meio do campo de ataque vem para a cobrança de escanteio. Patrick Alain, ele vem bater, levantar da boca do gol. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já. Escanteio pro time do São Paulo. Do Náutico bater da esquerda, escanteio cobrado, levantamento na grande área, afasta a zaga, Mauro São Paulo, bola tocada para fora. Vai para a linha de fundo em tiro de meta para a equipe do São Paulo, bater tiro de meta para a equipe do Tricolor cobrar. Jogada em dois lances, né? Porque tem a escorada e aí o Felipe Santana, que aqui atrás está engrossando, foi tentar lá na frente, chuta por cima. Rafael cobra curtinho, tiro de meta. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Já domina do campo de ataque, tenta descer do São Paulo, vem pro toque de bola, tenta ganhar a jogada, André Silva não ganha. A bola volta para Luciano, domina pro time do São Paulo, vai pro toque de bola. Já recolheu, soltou pelo setor de esquerda, quebra ataque, Luciano. Domina pelo comando, Alisson já prende o lance pro time do Tricolor, girou para Marcos Antônio. Marcos Antônio domina pro São Paulo, gira a jogada pro toque de bola com o time de Alves dominou, balançou do toque de bola para o Wendel volta a jogada continua novamente para Alisson, que recomeça pro time do São Paulo. O toque de bola vem pelo campo de defesa com o Luan domina para o Tricolor, abriu pelo setor de direita, lançamento vem à frente, é para a corrida do Lucas Ferreira, chegou na bola na linha de fundo, balançou em cima da marcação, puxou perna esquerda, rolou de primeira, vem Marcos Antônio, bateu, a bola desvia no zagueiro e vai embora. Desviou no Carlinhos, né? Na ponta da chuteira do Carlinhos, essa bola não tinha direção não, mas teve desvio, Lucas Ferreira cobra o escanteio. Escanteio pro time do São Paulo bater. Juan vai para dentro da grande área, zagueirão do time do São Paulo. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Silva, mais premiada do Brasil. Cecil pode confiar, escanteio cobrado, subiu de cabeça, Carlinhos põe para fora de novo. É novo escanteio novamente pro time do São Paulo bater pelo setor de esquerda, câmera ataque, Coutinho jogada com toque de bola, Coutinho de Cédric domina, abriu o compasso, cruzou, levantou no boca do gol, toque de cabeça para dentro da área, a bola vai embora. Vai para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Náutico bater do seu campo de retaguarda, tiro de meta, Juan põe para fora. E o Cédric, Ulisses, que cruzou essa bola, amanhã termina o contrato dele com o São Paulo, porém ele cumpriu metas, né? Alguns gatilhos no contrato, ele cumpriu metas, então já tem a renovação automática até dezembro desse ano. O tempo não para, Bandeirantes marca. 15 minutos e 30 de bola rolando, 15 minutos e 30 de bola rolando para você conferir. Etapa primeira de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. Continua para você. 0 São Paulo, 0 Náutico, domina o time do Náutico, bola rolada pelo setor de esquerda, Caio Vitor domina, limpou, jogada, bateu de perna direita, vai ser golaço! Lindo, 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 lindo! Caio Vitor, do Náutico, um lindo gol, dominou no meio, Patrick
Patrick Alain girou, deu pra ele no bico da grande área pela esquerda, ele corta pra dentro na entrada da grande área, de perna direita, ele corta a marcação do Cedric, bate de curva, a bola bate na trave, bate no travessão e morre no fundo da rede, toca no travessão e na trave, bateu no travessão e na trave, morreu no fundo da rede, toca no travessão e na trave, morre no fundo da rede, golaço do Caio Vitor, gol emoção maior do futebol, essa emoção Caio Vitor que você proporciona, torcedor do Náutico, o detalhe do gol é todo o seu diz aí do Vale. Reflexo de um Náutico que passou os últimos bons minutos no campo de ataque, o Kelvin fez o que quis, passou a bola justamente para o Patrick Alain, que viu aberto o camisa 10 Caio Vitor, e que capricho na finalização, ela ainda pega no travessão, o Zubeldia bateu algumas palminhas, tentou aumentar a moral do time depois do gol tomado, o Náutico abre o placar 1-0. Não, ele aplaudiu o gol do Caio Vitor, a bola tocou no travessão e na trave entrou, foi lá no trinco, Pretzel. Que golaço, cara, que golaço, parabéns ao Caio Vitor, que não tocou a bola pra trás quando o São Paulo fechou a entrada da área, ele bateu no gol, belíssimo gol, gol de Premier League, gol de Campeonato Brasileiro, golaço do Náutico, Quesada. E aí, Quesada? Que isso, cara, como pode, que golaço maravilhoso, né? Agora, poxa, como disse aí o PDV, troca de passe sem combate nenhum, não é? Todo mundo olhando o Náutico construir essa jogada e aí o cara acertou um chute que nem o Yashin acho que defenderia, né? Como futebol, hein, rapaziada? E vem pro jogo, Lucas Ferreira dominou, bateu pro gol, a bola vai embora. Tiro de meta pro Náutico, como é o jogo, como é a bola. 1-0 pro Náutico no estádio do Morumbi. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E o Hélio dos Anjos fica ali no banco de reservas andando para lá e para cá, hein? O detalhe é que, para quem viu Ramon Dias e Emiliano Dias, o Hélio dos Anjos é assim com o filho dele, o Guilherme dos Anjos. Eles comandam juntos, inclusive o Guilherme dá coletiva, fala antes do jogo e fica ali também, ó, os dois em pé. É o futebol da Bandeirantes. E a CBF meteu uma nota oficial falando que sobre a camisa vermelha da seleção brasileira, nem ele, nem a Nike, em nenhum momento publicaram nada sobre a camisa vermelha. Seria um fake news? Ou uma tentativa de ver a reação popular, Pretzel, Quesada? Eu acho que é a segunda opção, né? E aí deram uma pipocada, é o que eu imagino devido à repercussão negativa, hein, Quesada? Porque não dá pra jogar de vermelho. Não eu dá, acho que sim. Agora, tem uma empresa que ficou feliz, né? A Nike. Porque o que se falou da Nike nas últimas horas tá impressionante. Que comercial na faixa, né, Ulisses Costa? É o futebol da Bandeirantes. Paulo Alberto José Pedro Silvério ligado na Bandeirantes. Quesada? É assim mesmo. A bola volta no toque de bola. Recolhe contigo no setor intermediário. Já domina, vem pra finta em cima da marcação. Recolhe no campo de defesa. Vem pro toque, Juan. Ele prende pro time do São Paulo. Limpa a jogada. Abre pra Alisson. 1-0 pro time do Náutico. Capibaribe. Domina pela direita do campo de ataque. A rapaziada lá no camarote do Timbunzone. Tá fazendo a festa bonita. A bola volta com o time do São Paulo. Abertura pra Alisson. Domina na frente. Solta a jogada pra Lucas. Domina novamente Lucas Ferreira pro time do São Paulo. Volta pra Alisson que sai jogando. O tempo não para. A Bandeirantes marca. Você confere, São Paulo 0, Náutico 1, golaço do Caio Vitor, na Bandeirantes é com você, alô Pozóvio. Ulisses pro jogo de amanhã contra o Novo Horizontino, 9h30 no interior de São Paulo. Corinthians agora de Dorival Júnior tem 2 desfalques certos, Memphis Depay e Gustavo Henrique no departamento médico. E Luciano dominou, girou, bateu! São Paulo, Luciano, camisa 10.
vez do São Paulo para empatar o jogo no Morumbi. A 21 minutos de bola rolando, 5 minutos depois de fazer o gol, o Náutico, Luciano empata pro São Paulo. Ele dominou de costas depois do passe perfeito do Lucas Ferreira, girou na marcação, bateu de perna esquerda, a bola toca na trave, ela dá na trave, no pé da trave, morre no fundo do gol, num passe na medida do Lucas Ferreira para ele dominou, girou em cima do zagueiro em 180 graus e bateu de perna esquerda, metendo no pé da trave, ela morreu no fundo da rede. Agora um São Paulo também pro Náutico, detalhe do gol é todo seu, diz aí, do Vale. E o Lucas Ferreira sai comemorando, metralhando como se o gol fosse dele, porque a jogada pra cima do Caio Vitor foi incrível. Que giro, que força, que velocidade pra servir o Luciano, que volta a marcar. Quinto gol dele na temporada, do São Paulo empata 1-1. 1-1, Pretzel, daqui a pouquinho, Quesada, escanteio para time do São Paulo, bater, vem pra bola, Lucas Ferreira bateu, levantou no boca do gol, toque de cabeça do zagueiro, vem pra tirar, domina, prazer pro jogo, tenta novamente Caio Fernandes, jogando Caio Vitor, perde o lance, a bola volta pra Alisson, abriu da direita, vem pro toque de bola contigo no setor intermediário, afasta o Náutico, ganha São Paulo, lateral pela direita do campo de ataque, vem na pressão, São Paulo tem pressa, vem Cédric pra bater, lateral pro time do São Paulo, pra você ligado no microfone Bandeirantes, é lateral pro time do São Paulo, bateu pelo setor de esquerda, campo de ataque, placar do jogo, continua 1-0, 1-1, tá empatado o jogo, Cédric busca a jogada, escapa no primeiro, vem no toque, afasta dali Paulo Sérgio, põe pra fora em novo lateral pro São Paulo bater, São Paulo empata o jogo, Pretzel, Quesada. O gol era maduro já, né? A gente já tinha falado, uma hora vai sair, porque eram 3 vezes na cara do gol. Eu não tenho nada contra o menino aqui, o número 16 do time do Náutico, Felipe Santana, ele tem 20 anos. Mas ele está completamente perdido no jogo, completamente perdido. A tendência é o São Paulo virar, Quesada. E vem São Paulo, a bola foi solta para Álvares, dominou, abriu para Luciano, recolheu, atrapalhou a jogada do Luciano. A bola era para o Wendel pelo setor de esquerda. Que coisa, hein? Pois não, Quesada. E tudo em cima do Felipe Santana, como o Pretzel falou, a gente já havia destacado aqui, né? Muito novo ainda, a base do Náutico. Naquela história, o Lucas Ferreira também é novo, né? Fez toda a jogada e finalmente o Luciano acordado fez 1-0. Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você. Conte com alta performance e segurança que sua amortecedora HG Nakata oferece. Se é Nakata, pode confiar, torcedor brasileiro. Dominando o campo de ataque, tenta descer pelo setor de esquerda, aperta na marcação, tenta arrancar o time do Náutico. 1-1, tá empatado o jogo. O Giba tá no Guarujá, ligado no microfone Bandeirantes. Forte abraço para você, curtindo o sonsaço Bandeirantes, grande Giba. A bola volta no toque de bola, recolhe o time do São Paulo, aperta novamente. Toca de cabeça, Marcos Antônio, bola volta para Luciano. Luciano domina pelo campo de defesa para sair pro jogo. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, 24:30 de bola rolando, 24:30, primeiro tempo, girando o placar da Copa do Brasil. Continua São Paulo, um Náutico também, um na Bandeirante. Um abraço pro Silvio Baroni. Alô, Marcelão Baroni, a Sil, mais um prêmio da Sil. Essa Sil é Papa Prêmio, o melhor fios e cabos elétricos do Brasil. É Sil, você pode confiar. Domínio do campo de ataque, vem pro toque de bola. Ative efeito estrela, acesse o site. Abra sua conta, Estrela Bet. Simples e no instante, 1-1, empatado o jogo. Pretzel, Quesada, São Paulo empata o jogo, é dono do jogo agora. É dono, o gol do Náutico fez bem ao jogo, né? Porque o São Paulo tem uma vantagem técnica muito grande. Então quando o Náutico largou na frente, esquentou o jogo. E o jogo ficou totalmente aberto, porque o Náutico não é um time que fica tão atrás, não. Tenta jogar também, tenta ir pro ataque. Pelo menos o gol do Luciano, né? Que tava reclamando já de todo mundo e há pouco o Juan deu uma bronca nele, Quesada. Era só caprichar um pouco, como a gente dizia, né? E o Luciano é um jogador que, quando tá ligado na partida, é um jogador muito importante pro São Paulo. Mas o gol cutucou a onça com vara curta, né? Agora o São Paulo é um outro time mais ligado na partida, Luiz. E vem pro jogo o time do São Paulo, vem pra cá na jogada, aperta na marcação. André Silva quase ganhou, sai do gol. Muriel pra fazer a firme boa defesa. Muriel que já jogou no Inter, hein, tchê? Base do Inter, irmão do Alisson, goleiro do Liverpool.
Goleiro não, ídolo do Liverpool. Ah, boa. Não, eu achei que tu ia criticar o Alisson. O cara tá com uma... Na seleção é uma porcaria. Pois é. Mas no Liverpool joga muito. Diz que obra é jogo duro, mas contigo ele não obra. Dá tudo certo. Você vai falar que ele joga muito na seleção. Não pegou um pênalti no Catar. Não. Mas eu não vou aposentá-lo, porque ele vai ser o goleiro da Copa ano que vem. E vem para o jogo do meio do campo de ataque, tenta descer o São Paulo, a bola foi solta à frente para o Luciano, o Endel tentou o passe, último pé para salvar ali o Marcos Ítalo, ele põe para a linha de fundo, escanteio, o tricolor, vem o tricampeão do mundo pro jogo, São Paulo quer o gol da virada. O detalhe é o André Silva, né, porque ele é atacante, mas nesse jogo também é a segunda, terceira que ele tenta também armar e servir o São Paulo saindo da grande área, ali na dobradinha com o Marcos Antônio, com o Wendel também, que agora vai cobrar o escanteio para o tricolor. É o futebol da Bandeirantes pra você. Domínio do campo de retaguarda, vem pro toque de bola contigo novamente. Domínio do campo de defesa, escanteio pro time do São Paulo, bater levantamento à frente, tira o zagueiro, bola volta para o Wendel. Wendel domina pro time do São Paulo, vai pro cruzamento, arredonda, jogada Coutinho, recolheu para Álvares. Álvares levanta dentro da grande área, o zagueiro do Náutico vem pra tirar a bola, volta com Cédric, que solta para Luciano. Luciano domina pelo setor de meio direito, o campo de ataque, tentou passe pra ninguém. Luciano tocou no imaginário dele, né? Tava os dois jogadores de costas, fácil do gol, Muriel pega. Faltou a comunicação com o Lucas Ferreira, ó. Agora eles estão até se conversando para, quem sabe, retomar a sintonia. E aí, Pretinho, e aí, Quesada? O jogo tá bom, mas o São Paulo tem que ter um pouco mais de calma. Se tocar a bola ao invés de fazer ligação direta, pelo meio com 3 jogadores, o Alves, por exemplo, que é um jogador até que toca bem a bola, mas ele lateraliza demais o jogo. Tem que entrar pelo meio tocando com o André Silva e com o Luciano, que o São Paulo vai chegar na cara do gol, Quesada. Aquela coisa de confundir a velocidade necessária para fazer a transição com pressa, não é? Aí às vezes o time fica afobado e erra coisas fáceis no jogo. Agora o Náutico tenta se fechar da melhor maneira, mas é difícil segurar esse São Paulo, né? E o André Silva, como é bom jogador esse cara, hein? Eu acho que, olha, ninguém vai lembrar mesmo do Caleri nessa temporada, se o André continuar jogando o que tá jogando, hein? É verdade, e o Caleri estava num péssimo momento, né? E sai jogando errado o time do Náutico. Vem pra cá, jogada novamente, Álvares ganha a jogada para o time do São Paulo. Vem pra frente da marcação em velocidade. Escapou do primeiro, pode soltar. É para Lucas Ferreira, ele é bom de bola. Lucas Ferreira domina, vem pra frente em cima da marcação do primeiro. Já deu passe no gol pro Luciano, arredonda a jogada no meio pra Alisson. Alisson tem Cédric aberto pela direita. Enfiou pra Cédric, levou pra liga de fundo, abre o compasso, tem espaço pra descer. Ele volta a jogada, vem pro toque de bola contigo novamente no meio. Pro toque de bola de Marcos Antônio. Abre o Cédric para Marcos Antônio, levou para a linha de fundo, evitou a saída, tentou toque de bola, cruzou para Cédric, levantamento em cima da cabeça do zagueiro que vem para tirar, afasta dali, cai o Vitor, ele tira para o time do Náutico, recolhe o time do São Paulo para sair jogando no campo de defesa. Motopeças de qualidade, com qualidade e segurança. Meu amigo, motopeças de qualidade é Nakata. Conte com o desempenho e a confiança da marca líder em suspensão, também em motopeças. Nakata, você pode confiar. E vem para o jogo do meio do campo de ataque, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário, aperta na marcação Luciano, ele ganha o lance, solta no toque de bola do bom Lucas Ferreira, dominou para Luciano, faz o giro, se soltar na esquerda é boa, tem o Wendel aberto, mas lança mais para o lateral a bola, erra feio, Luciano põe para fora, lateral para a equipe do Náutico, Capibaribe bater. E aí tem aplauso, né, da torcida, do Wendel também que não chegou nela. O São Paulo por enquanto vai empatando com o Náutico por aqui 1-1. 1-1 é o placar do jogo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, o melhor lugar para você curtir os jogos do São Paulo no Morumbi, com música, comida, muita bebida, muita alegria para você. O camarote dos ídolos do meu amigo Léo Riz, o rei dos camarotes do Brasil. Agora o Léo Riz, ninguém vai segurar ele, viu, Quesada? Ah, é, né? Esse homem sabe tá por demais. quê? Por quê? Vem aí o camarote da Fórmula 1 do Léo Riz, aí, meu amigo. Rapaz. Lá perto da Laranjinha, na subidinha, em Interlagos. Domínio do campo de ataque, vem pro jogo, recolhe pelo setor de esquerda, vem pra frente, aprende o lance curto novamente. O time do São Paulo domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai pro toque de bola, vai ser jogando peças para o carro, moto, o caminhão, é Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. O tempo não para, Bandeirantes marca. São 30 minutos de bola rolando, 30 de bola rolando para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. Continua para você.
São Paulo 1 também para a equipe do Náutico. Na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, Pozóvio. Ulisses, mais cedo, o Maringá e Atlético Mineiro empataram por 2-2 na Copa do Brasil. Um dos gols marcados por Hulk, que passou Neymar e se tornou um jogador brasileiro ainda em atividade, com mais gols na carreira, com 443 marcados. Tá parado o jogo, tá marcado escanteio pro time do São Paulo, bater pelo setor de esquerda. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil é Sil. Fios e cabos elétricos pra você. E se não bastasse, a Sil ganha mais um prêmio pra Sil. A IQF 2024, performance no IQF, a Sil em 2024, mais um prêmio pra Sil. Domínio do campo e ataque, recorde do campo e ataque, vem pro toque de bola, o time do São Paulo tenta descer da esquerda, a abertura vem para Marcos Antônio, domina pelo seu campo de defesa, abre a jogada contigo no setor intermediário, ele tentou levantamento para o comando de ataque, vem pra finta, tenta o toque de bola, recorde do comando aperta, o time do São Paulo, campo de defesa, vem com toque de Juan domina, o zagueiro do São Paulo para Alisson na circunferência central do gramado do campo de defesa, tem Marcos Antônio se movimentando, tenta descer Alisson, enfia a jogada do toque de bola contigo novamente de André Silva corta o primeiro, cortou o segundo, bateu pro gol, passa a direita do gol. Tiro de meta para a equipe do Náutico bater na boa batida do jogador André Silva. E por alguns segundos aqui, os zagueiros do São Paulo inverteram. Agora eles desinverteram aqui. O Alan Franco volta ali pro lado esquerdo, o Juan fica do lado direito. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. Aí tá parado o jogo. Sil, a mais premiada do Brasil, e você pode confiar. A bola volta no toque de bola, sai jogando contigo novamente o time do São Paulo. A abertura vem pelo campo de defesa, vem pro toque com o Juan. Juan já domina do campo de defesa, vem pra finta em cima da marcação. No primeiro já prende o lance. Ele tenta o levantamento à frente para o comando de ataque, prefere voltar a jogar a volta. O lance contigo no setor intermediário. Domina o time do Náutico, tenta descer, aperta na marcação. Marcos Antônio tira. A bola volta no meio de campo, o Wendel quem ganhou, volta para Marcos Antônio recolhe para o time do São Paulo e sai jogando com o Juan já prende pelo setor de direita, na direita no campo de defesa, ele vem para finta, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, recolhe contigo novamente no comando de ataque, vai para finta, tenta o toque de bola, aperta na marcação novamente o time do São Paulo, o lançamento vem para o comando de ataque, já prendeu o lance curto para dentro, vem para finta novamente, ganha a jogada, o time do Tricolor tentou descer, houve a falta, o árbitro manda voltar, volta novamente o time do Náutico para sair jogando, estabilidade, conforto, segurança, na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor HG, amortecedor é HG Nakata. Pode contar. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Domínio do campo da retaguarda para sair para o jogo. Recolhe no campo de defesa para sair jogando novamente. Curtigo no setor intermediário. Domínio do campo de ataque, tenta descer o time do São Paulo. Abertura frente, lindo lance. Lucas Ferreira soltou jogada, ele é muito bom jogador de letra. Abertura vem para Alex. Soltou na cara do gol, Álvares tentou bater. Pega o goleiro. Que metida de bola no meio, joga muito esse Lucas Ferreira, o André Silva de letra, sobrou pro Alves, a bola saiu na cara do gol, mas um pouquinho forte, ele não chega e perde o lance, vem São Paulo, ganha a jogada Marcos Antônio, ele joga demais, recolheu Marcos Antônio, abriu jogada para Álvares, finta no primeiro, finta no segundo, bom tapa na bola, no meio ele perde o lance de novo. Domínio Náutico para ser jogando. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola já volta no toque de bola para ser jogando. Domínio do campo de defesa, recolhe do comando de ataque, aperta contigo novamente. Domínio do campo de ataque, vem para o toque de bola, recolhe novamente o time do Náutico. Para você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Lançamento do comando de ataque, apertou novamente o toque de bola, vem para dentro da grande área, afasta o time do São Paulo, tenta chegar na bola, vem pro toque de bola novamente o São Paulo, Luciano ganhou, ligou para Marcos Antônio, são 3 contra 2, se caprichar sai coisa boa, enfiou para André Silva pelo setor de esquerda, vem cruzamento pro Luciano na área, vem para tirar Carlinhos, camisa 33. Ele dá um bico na bola, ele espana, sobe por sobre o gol, tiro esquinado pro São Paulo, bater escanteio pro São Paulo. É no contra-ataque que começa lá atrás, uma jogada parecida inclusive com o gol do São Paulo contra o Libertad na Libertadores, porque o Luciano nessas horas é muito inteligente, ele dá apenas um toque na bola, vendo a condição do companheiro, e o São Paulo desce para conquistar o escanteio, o Wendel na bola.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já! Tá sentindo ali? Tá de cócoras no campo de jogo o Auremir. Exatamente. E aí o Luciano aproveitou também aqui para passar a instrução pro Alves, né? Com relação a como essa bola tem que ser passada. O Wendel vem nela. O Wendel para a cobrança de escanteio pelo setor de esquerda, partiu para correr, bateu, levantou, no toque de cabeça, zagueiro tira, aperta na marcação, vem para o número, tenta descer novamente o Náutico, Marcos domina novamente Marcos Antônio, e sai jogando o time do São Paulo com Cédric, ele prende para o time do São Paulo, já vai para a finta pelo setor de direita do campo de ataque, vem para o break, solta a jogada, continua no setor intermediário para Marcos Antônio, dominou, recolheu boa jogada, vem para a tabela, aperta o São Paulo, falta feia, e é solada, hein, meu irmão? E é solada do Carlinhos em cima do Marcos Antônio, pegou a canela para amarela e a falta é mais perto da área. E no primeiro momento o Sávio só aponta a falta, ó. O Carlinhos gesticula dizendo que não, mas foi demais, né? Me estranha de fato não pintar esse cartão amarelo no momento, já vai se recuperando por aqui o Marcos Antônio. Ele deu jogo perigoso, não, Ulisses? Não, mas foi por cima da bola. Foi por cima da bola. Hein, Caçado? Foi por cima da bola. Agora, o time do Náutico tem esse expediente, né? Porque na técnica é difícil parar o São Paulo. Aí precisa, às vezes, não nesse lance, mas em outros lances, precisa usar a força física para tentar parar o time do São Paulo. A gente vai ver isso até o final do jogo. Alô, Carlos RB ligado no microfone da Bandeirantes. Falou que choveu muito na região de Presidente Prudente. Chuva é bom, mas muitas vezes atrapalha um pouquinho. Chuva é vida. É bola no campo de ataque, vem para a cobrança de escanteio, falta entrada na grande área para o time do São Paulo bater, se posicionar, Alisson para a cobrança de falta para o time do São Paulo, para você ligado, pode sair jogada para Lucas Ferreira, hein? Lucas Ferreira tá aberto na direita, é falta para o time do São Paulo, Alisson vai para o chuveiro, levantou na boca do gol, sobe o zagueiro, tira, corta, a bola volta para Luciana Redonda, jogada para Marcos Antônio, toca errado, Marcos Antônio vem, toca na bola e faz a falta. Tá parado o jogo e vai pintar amarelo para o Marcos Antônio, não vai não. Eu acho que o Sávio esqueceu o cartão amarelo no vestiário, ó, porque ele só sinaliza aqui a falta, mas não mostra o cartão, não. Parece que ele deu impedimento, ele fica reclamando de posição de impedimento, não entendi. Pelo menos ele estica o braço, passa a mão na frente do corpo, assim, de um lado ao outro, como se fosse um limpador de para-brisas ligado em dia de chuva, de ponta cabeça, óbvio. E aí... tá dando linha de impedimento, pelo menos foi o que eu imaginei aqui que ele fez. Agora o jogo tá bom, hein? O jogo tá bom, o Náutico é um time de Série C, mas tá deixando o São Paulo jogar. Tá deixando o São Paulo jogar. E aquilo que a gente tinha dito, ó, se tocar a bola pelo meio, 3, 4 toques, entra na cara do gol. Foi o que aconteceu. 2, 3 lances atrás, na cara do Muriel, quase que o São Paulo virou o jogo. Pra você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro, do campo de ataque, tenta descer novamente o time do Náutico. A abertura vem com Caio Vitor, domina para a direita do campo de ataque para Marcos Ídolo, número tenta o cruzamento, ganha escanteio. A bola desvia em cima da marcação, vai embora de Alan Franco, escanteio pro time do Náutico, bater pela direita do campo de ataque. Volta agora justamente onde esteve alguns minutos, né? Depois do gol, o Náutico não voltava mais ao campo de ataque. Escanteio, camisa 20, Patrick Alain. Edilane Oliveira ligada na Bandeirantes, Luiz Passini também curtindo o som Bandeirantes, vem comigo no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Escanteio pro time do Náutico bater, Patrick Alain vem pra cobrança, 1-1, tá empatado o jogo, São Paulo e Náutico, Copa do Brasil, jogo de ida, tem o jogo da volta em Recife, se posiciona para a cobrança de escanteio pro time do Náutico bater pelo setor de direita, escanteio cobrado, partiu a Patrick Alain, ele bateu, levantou na boca do gol, toque de cabeça, vem para trás, aperta o time do São Paulo, vem para tirar, ela quica, volta no toque de bola contigo na intermediária, já domina na velocidade, Lucas Ferreira, dá o tapa na bola, escapou da marcação no primeiro, vem por baixo o zagueiro, mas a bola já havia saído. É lateral pro Náutico bater pelo setor de esquerdo no seu campo de defesa, pois não. Certinho, a bola já tinha saído, agora Lucas Ferreira tem que aparecer alguém para encostar nele, né? Para ele não ter que fazer essa jogada sozinho, mesmo em alta velocidade. Maria Fátima ligada no microfone de Bandeirantes. Quesada, e aí, Quesada? O time do Náutico, como o Pretzel falou aí, ele compete, né? Do jeito dele, é verdade, sem o mesmo talento do outro lado e tal.
mas um futebol muito baseado nos caras experientes, como o Kelvin, como o próprio Patrick Alan, quase Alan Patrick, hein? E o Caio Vitor, né? Que é um cara jovem, 24 anos, mas que fez um golaço e abriu o placar. E depois o São Paulo conseguiu um empate. Então, é assim, em cima dessas 3 figuras e com muita força de vontade, porque esse é o jeito de encarar o São Paulo no Morumbi. O Auremir tá caído sentindo muito, hein? E foi justamente depois daquela jogada, aquele esforço contra o Lucas Ferreira, né? Ele sente, agora há pouco também ele sentiu aqui na grande área, e aí o Hélio dos Anjos... mão na boca ele tá. Mão na boca. E o Hélio dos Anjos aproveita aqui, ó, para chamar justamente 2 jogadores para uma conversa. O camisa de número 20, o Patrick Alan, algumas instruções aí para ele. E vem pro jogo, o time do São Paulo, a bola foi junta, pelo direito, Marcos Antônio domina pro time do São Paulo, vai pra finta, armou na direita pra Cédric, desceu em alta velocidade, abriu o compasso, cruzou, levantou na medida, tentou o toque de cabeça, vem pra afastar, lá do outro lado, Marcos Ítalo toca na bola, a bola volta com o time do São Paulo na proteção pra ganhar lateral pro São Paulo bater, Luciano não se apresenta pro jogo, é lateral pro time do São Paulo, bater pelo setor de esquerda, que é pra ataque, vem pra cobrança novamente o Wendel pra bater lateral pro time do São Paulo, pra você ligado na Bandeirantes, bola volta no toque de bola, pisa literalmente na bola, o André Silva perde o lance, bola volta com o Náutico para sair jogando, diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra tá tudo certo, é Tigre, a bola volta no campo de defesa, o Náutico sai jogando, o tempo não para, Bandeirantes marca 42 minutos de bola rolando, 42, primeiro tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. Continua pra você, São Paulo, um Náutico, também um Pozóvio. Ulisses, 42 minutos de jogo no Maracanã, no placar segue 0-0 para Fluminense e Aparecidense. É o futebol da Bandeirantes pra você. Ative Efeito Estrela. Acesse o site, abra sua conta Estrela Bet simples. E num instante, torcedor brasileiro. Aqui tá parado o jogo, tá marcado escanteio pro time do Náutico. Bater pelo setor de esquerda, câmara de ataque, vem pra cobrança. Patrick Alan para bater o escanteio. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima ajeita pra bater escanteio. 43 minutos de bola rolando. Vem levantamento dentro da grande área. Pra bola, vem pra cobrança de escanteio. Se posiciona novamente. Levantamento vem na boca do gol, tentou toque de bola, Alan Patrick tentou tocar a bola batida, gol, vai embora! Linha de fundo, perde um gol impressionante o Náutico, que coisa de louco, dominou sem marcação Paulo Sérgio, ele bateu, buscou o ângulo direito e mandou pra fora o Paulo Sérgio, camisa 9 do Náutico, perde a chance do segundo gol. Seria difícil explicar um time de Série C marcando 2 golaços no Morumbi. Agora o Paulo Sérgio desperdiça, olha o São Paulo. Pode falar do Vale, que o Alisson lançou no pé do jogador do Náutico. Pois é, né? E agora fez o desarme. É bola no campo de defesa. Domina Alisson, solta a jogada contigo no comando de ataque. Abriu pro toque de bola curta no comando recorde. O time do São Paulo brasileiro jogando Marcos Antônio. Ele abre a jogada contigo novamente para Lucas Ferreira. Domina para Cédric. Cédric prende pelo setor de esquerda. Lucas Ferreira vai passar. A abertura vai ser feita para ele. Domina Cédric. Prende o lance. Tenta o toque de bola. Volta a jogada do setor intermediário. Domina novamente. Ele recolhe a jogada contigo no meio de campo. Domina novamente. Alvarez tenta o levantamento à frente pelo Luciano. Ele fica no chão no cai-cai. E o árbitro mandou seguir. É bola do campo de ataque. Já domina novamente pelo setor de esquerda. Luciano ainda caído. Já prende o lance. Cai o Vitor. Recolhe pelo comando de ataque. Lançamento vem à frente errado. Domina o time do São Paulo. Quer ver o Luciano levantar e jogar? Ganhou na esquerda, Marcos tentou toque de bola, Lucas Ferreira, ele ganha, Cédric ganhou, Luciano já está em pé porque o São Paulo ataca, domínio do campo de ataque, bola rolada, girada pelo meio de campo, domina Marcos Antônio, Marcos recolhe novamente, Marcos Antônio soltou, jogada para Álvares, Álvares soltou para o Wendel, Wendel volta para Alves, Alves domina para o time do São Paulo, tentou toque de bola frente, seria para o André Silva, Felipe Santana vem para tirar do bico da chuteira, pode contar com qualidade e com durabilidade. Pode contar com confiança. Se é na carta, você sabe, pode contar. Você ligado no microfone de Bandeirantes, Álvares domina para o time do São Paulo, vai para a finta, bate uma, Álvares. Ele tentou o passe e passou errado. E é impressionante o Marcos Antônio. Ganhou o lance, rolou na entrada da grande área para Álvares. O Luciano, cara, é um dos caras mais chatos do futebol. Porque o Álvares errou o passe. Ele ferra o companheiro dele, ele vira as costas, sai balançando o braço, xingando o cara que errou o passe.
Aí o Álvares vai ganhar a bola, o Luciano tá impedido, porque ele só reclamou. Ao invés dele se posicionar pra jogar de novo, que coisa, hein? E o detalhe é que, às vezes nessa, né, o Alves poderia ter chutado, como você bem disse, ele acaba passando a bola porque sabe que vai ser cornetado pelo Luciano. Pô, mas o Alves fez certinho a jogada, tá jogando bem até, né, Pretzel, hein, Quesada? Ele tá tentando, né? Tá tentando, mas eu acho que ele tem que carregar um pouco menos a bola. Dá 2 toques só nela. Então ele segura demais pra quando ele passa, a marcação já chega, né? E o Lucas Ferreira hoje abaixo do que a gente esperava em relação a outros jogos, Quesada. O Alves jogou muito no clássico com o Santos, né? Hoje ele não tá desenvolvendo e nos outros jogos também não chegou a fazer grandes partidas. Mas enfim, ainda novo, né? Às vezes o cara faz um bom jogo, já acha também que é o novo Raí, né? Às vezes acontece. Ah, não, pô, para com isso. Menino é bonzinho. Não, falta novamente, Patrick Alan levantou na boca do gol, tiro de meta, São Paulo. Não tô falando que ele é ruim, né, Ulissesinho? Tô falando só que às vezes você sabe como é que é, né? Fica mais bonito, mulherada já olha mais, né? Aquela coisa toda, né? A harmonização. Agora o Puzóvio falou dos jogos de hoje, né? O Fortaleza empatou com o Retrô, o Galo empatou com o Maringá e o Inter fez só 1-0 no Maracanã. Quer dizer, Copa do Brasil não é essa barbada toda também, né? Tem que jogar bola, cara. Em algum momento da vida, Pretzel, tiveste uma barbada, fora aquela que eu sempre te dei, né? Tive. Tive mais dificuldades que barbadas. Olha o Wendel, ganhou o lance pro São Paulo, cortou, limpou, ganha escanteio. Escanteio pro São Paulo bater na esquerda. Na força, ele consegue desarmar, ganha o escanteio, o próprio Wendel tá na bola. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Se posiciona, vem para o levantamento à frente. Escanteio cobrado, sobe o zagueiro, corta, tira. É bola para o time do São Paulo. Alisson vai chegar. Ele tenta o Wendel. O Wendel sente a posterior ou o tornozelo ali. Ele tá mancando o Wendel. Do do campo de ataque. O time do São Paulo vem para o toque. Ele vai novamente com o Juan. Juan prende no campo de ataque. A abertura vem para Cédric. Cédric já domina para o time do São Paulo. Desce para a direita, abriu o compasso. Cruzou. Levantou no gol do peito. Dominou o André Silva no peito. Seria para o Alves. Ele perde a ânsia para a volta com o time do São Paulo que está jogando. Conte com a qualidade e durabilidade, a confiança só a Nakata oferece. Se é Nakata, pode contar. Ergue o braço, o árbitro termina o primeiro tempo no Morumbi, São Paulo. Náutico, Caio Vitor fez um golaço, São Paulo empatou com o Luciano. Na Bandeirantes vem ele, unha de cavalo, alô João Paulo Capelani. Alô Ulisses Costa, transmissão da Bandeirantes, por enquanto 1-1, hein, que jogo no Morumbi. E o PDV falou mesmo, hein, um time de Série C como o Náutico tá dando um calor danado no São Paulo no Morumbi. Quantos mil aí no Morumbi, hein, do Vale? Olha, Capelani, acho que teremos 30 mil, até que tá bom o público aqui. Normalmente, né, quando o São Paulo tem público aí abaixo de 40 mil, esse setor superior aqui fica fechado, né? Dos setores. Oi, Ulisses. É brincadeira. Você viu o que aconteceu ou não? Não vi. É que você tá aí, por isso que eu tô te chamando. Pô, o Zubeldia saiu do banco, foi lá falar com o árbitro, começou a gesticular, balançar, gesticular, balançar. Sabe o que aconteceu? Tomou cartão. Tomou amarelo. Boa, obrigado. Zubeldia amarelado, então, vejam só, hein? Que coisa. Um jogo contra o time de Série C. Zubeldia amarelado. Portanto, ô Capela, com o setor fechado aqui, indica que teremos, obviamente, menos de 40 mil. Mas acredito que na casa de 30 mil torcedores aqui no Morumbi, por enquanto, empate 1-1, opções para o amarelado Zubeldia, quase redundância. Jandrei, Leandro, Enzo Dias, Rodriguinho, Bobadilla, Ferrarese, Sabino, Patrick, Negruti, Luca e Rian Francisco. Capela. Boa, do Vale. Agora eu vou começar contigo, Pretzel, porque você tá ao lado do Ulisses Costa. O Ulisses é um cara que pra mim é disparado, e não é fazendo média não, o maior locutor do atual momento que nós vivemos, hein? É uma coisa impressionante, referência, espelho pra todos nós. Mas há tempos que eu não via o Ulisses com tanta vontade que nem hoje. Porque ele fez o Esporte em Debate conosco, narrou o primeiro tempo e tá participando do intervalo inteligente Bandeirantes. O homem tá com tudo, hein, Pretzel? Não, e é uma equipe de trabalho, né? E eu que avisei pra ele que o Zubeldia tava falando com o árbitro. E aí ele narrou o cartão amarelo de maneira brilhante, né? Então é uma equipe de trabalho unida, né? Forte e consistente, né, coletivamente com muito conteúdo,
Mas o que eu quero dizer ao Capelanes e Quesada é o seguinte, ó. O gol do Náutico, que foi um golaço do Caio Vitor aos 16 minutos, fez um bem danado ao jogo. Porque o São Paulo, se o São Paulo encaixa as 3 primeiras bolas que perdeu, até os 10 minutos, o Luciano já tinha perdido 2 lances e o André Silva perdeu outro, porque a defesa do Náutico é fraca. Só no final, agora que o Hélio dos Anjos acertou um pouco o posicionamento para evitar a bola longa e muito espaço ali do meio. Aliás, eu até falei, ó, se tocar pelo meio, toca 3 vezes na bola, faz tabela, entra na cara do gol. E entraram, quando o jogo já estava 1-1. E aí o Muriel acabou salvando o segundo gol do São Paulo. Então o gol do Caio Vitor aos 16 foi maravilhoso, um golaço, e que bom que ele bateu no gol, porque os nossos atacantes pegam a bola, chegam na entrada da área, eles tocam para trás, né, eles não têm a ambição de jogar em direção ao gol. Então o Caio Vitor fez um golaço. E aí o São Paulo empata rapidamente, quando o Luciano aproveitou numa jogada trabalhada, venceu o zagueiro Felipe Santana. Não tenho nada contra o menino, mas ele tem 20 anos e ele é um jogador que não está pronto ainda para atuar num jogo contra um time grande. Então, São Paulo é melhor que o Náutico? Eu tenho certeza que sim. O São Paulo jogou melhor que o Náutico? Mais ou menos. Mais ou menos. Então, jogo com 1-1, acho até que foi um placar aceitável pelas ações ofensivas das duas equipes. São Paulo perdeu o gol? Perdeu. Mas o Náutico também perdeu com o Paulo Sérgio na última jogada da primeira etapa. Um bom jogo de futebol aqui no estádio do Morumbi, numa Copa do Brasil até agora, com resultados surpreendentes, Capelanes. E aí, Quesada, você concorda com o Pretzel em um detalhe, né? Os gigantes do futebol nacional entram nessa fase, a terceira da Copa do Brasil, a famosa Copa do Capeta, Quesada. Geralmente, João Paulo Capelanes, acontece isso, né? Os boleiros estão ali, horas antes do jogo, trocam informações, alguém mais atento viu aí o Náutico jogar, recebendo informações da comissão técnica. Ah, vamos enfrentar um time que está na Série C do Campeonato Brasileiro, que não ganhou nenhuma partida das 3 que fez até agora. Então os caras entram assim, vamos lá, vamos administrar e a gente tem futebol para passar o carro. E não foi assim, né? Não foi assim. O Náutico competiu da forma como ele pode. Não tem a mesma categoria, o mesmo talento que você encontra do lado do São Paulo, apesar de todos os desfalques. E aí abre o placar numa jogada muito bem executada, em que o sistema defensivo fica olhando, né, a construção de jogo. Uma jogada que sai dos pés do Kelvin, jogador de São Paulo, da direita para o meio campo, passando a bola para o Patrick Alain, quase Alain Patrick, não é? E achando o Caio Vitor lá do outro lado para sair da marcação do Cedric e emendar um chute maravilhoso, sem defesa, para o bom goleiro Rafael, que está numa boa fase, inclusive, com a camisa do São Paulo. Aí, durante o jogo, a gente comentou, né, com o Pretzel, inclusive, com o Ulisses, ali parece que disparou um gatilho, né? Opa, vamos acordar aqui. Nós estamos perdendo para o Náutico. E aí o Luciano, que estava meio apagado, apareceu no jogo, o Lucas Ferreira também, jogada lá pela direita, sendo de 2 marcadores, encontrando o Luciano, girando em cima da marcação do Felipe Santana, jovem ainda, acho que viu Morumbi, São Paulo, tal, ficou meio com medo, tal. E aí o Luciano empatou o jogo. Agora, eu realmente esperava uma atuação mais firme do São Paulo e um jogo menos complicado. O Náutico conseguiu complicar a vida do São Paulo nesse primeiro tempo. Vamos com as notas rapidamente. Intervalo inteligente Bandeirantes, 1-1, São Paulo e Náutico, Copa do Brasil. Atenção, hein? A CBF encerrou negociações com Carlo Ancelotti, hein? Ancelotti não será mais o técnico da seleção brasileira. Vamos lá. Alô, Pretzel, quem foi o melhor em campo na primeira etapa? Para mim foi o Marcos Antônio, número 20 do São Paulo. Nota do São Paulo no primeiro tempo? 6. Do Náutico? 6. Da arbitragem? Família Sampaio, né? Mas não comprometeu. 6. A sua nota? Na média. 8. 8. Passa de ano. Quesadinha pra você, Marcos Antônio foi o craque Bandeirantes da primeira etapa? Foi o melhor de São Paulo, mas eu quero fazer uma menção ao Caio Vitor, porque o cara que faz um gol como ele fez no Morumbi, a gente tem que aplaudir. Vai pro Rio, Gostei, né? Do Kelvin também, viu? Procurou bastante o jogo, chamou o jogo pra si. Paulo Sérgio fazendo pivô, chamando marcação dos zagueiros. Eu acho que são 2 bons votos aí pro primeiro tempo. O Marcos Antônio do São Paulo e o Caio Vitor do lado do Náutico. A arbitragem, nenhum problema, né? Não tivemos um lance polêmico, de boa, né? Levando o jogo de boa. Absolutamente nada. Maravilha. Sua nota no primeiro tempo? Gostou do seu desempenho? Foi legal? 3, né? O jogo não ajudou 3. Mas o Pretzel deu 8 pra ele. Não, mas cada um dá a nota que acha que tem que dar, né? Tá bom. Você dá qual pra você? Eu dou 4. 4.
É só isso. Tá bom. Então melhor. Então melhora da próxima. Infelizmente comprova a superioridade. Notas, o que eu vou fazer? É verdade. Corneta é vida, irmão. Eu quero ver esse apito final hoje. 10h27, vamos fazer o seguinte, colocar em destaque nossos parceiros comerciais na volta. Bruno Puzóvio vai passar o super placar da Bandeirantes nesta noite de terça-feira. Tem bola rolando terça, quarta, quinta e assim vamos. É futebol na Bandeirantes e até já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. 3 pontos, Gladir! Você chegou onde a história começa a ser escrita. Onde a emoção cresce a cada jogo. Um fenômeno! E cada jogo é sinônimo de espetáculo. Agora, só os maiores avançam. Que absurdo! Meu Deus! A partir de 19 de abril, vai ser gigante. Playoffs da NBA. Ao vivo no Disney Plus. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. CSU pode confiar. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol! Ulisses Costa! Muito bem. E Luciano dominou, girou, bateu! São Paulo, Morumbi! Luciano!
Luciano! Camisa 10 do São Paulo para empatar o jogo no Morumbi. A 21 minutos de bola, rolando 5 minutos depois de fazer o gol, o Náutico. Luciano empata para o São Paulo. Ele dominou de costas depois do passe perfeito do Lucas Ferreira, girou na marcação, bateu de perna esquerda, a bola toca na trave. Ela dá na trave, no pé da trave, morre no fundo do gol. Num passe na medida do Lucas Ferreira para ele. Ele dominou, girou em cima do zagueiro em 180 graus e bateu de perna esquerda, metendo no pé da trave. Ela morreu no fundo da rede. Agora o São Paulo também pro Náutico. Detalhe do gol é todo seu, diz aí. Do Vale. E o Lucas Ferreira sai comemorando, metralhando como se o gol fosse dele, porque a jogada pra cima do Caio Vitor foi incrível. Que giro, que força, que velocidade pra servir o Luciano, que volta a marcar. Quinto gol dele na temporada. O São Paulo empata 1-1. Maravilha, destaque do repórter e destaque pra você também no microfone de esportes da Bandeirantes, estádio do Morumbi. Acredito eu que pouco mais de 30 mil torcedores acompanham na Bandeirantes. São Paulo 1, Náutico 1. É o jogo de ida, terceira fase, Copa do Brasil. Transmissão da Bandeirantes já. Tem toda a segunda etapa. Agora tem você. Alô, Bruno Puzóvio, super placar da Bandeirantes desta terça-feira gorda. Vai, Puzóvio! Muito futebol, Capela. Começando pela Copa do Brasil, mais cedo o Retrô, time pernambucano, e o Fortaleza ficaram no empate 1-1 na Arena Pernambuco. No Beira-Rio, o Internacional venceu o Maracanã por 1-0 com gol de Gustavo Prado. E no Paraná, Maringá e Atlético Mineiro empataram por 2-2 e destaque... Assalto! Por quê? Assalto! Que é isso? Teve um pênalti, o pênalti que os caras deram pro Galo. É isso. É uma vergonha. E um que não deram pro Maringá também, não sei se você chegou Maringá a ver. Eu não vi. Puxaram a camisa do jogador do Maringá. Não, mas assassinaram o Maringá. Uma Exato. vergonha o pênalti marcado pro Galo. Mais um, né? Vamos lá, e destaque também pro gol marcado por Hulk, inclusive, que passou o Neymar e se tornou o jogador brasileiro ainda em atividade, com mais gols marcados na carreira, 443, ele que tem 38 anos. Intervalo de jogo para Fluminense e Aparecidense, por enquanto 0-0. Amanhã 2 jogos na Rádio Bandeirantes, 7h30 da noite, Ceará e Palmeiras na Arena Castelão, com narração de Ulisses Costa, e no Jorge Ismael de Biassi, Novo Horizontino e Corinthians, 9h30, com comando de Pedro Martelli. E só passando também, Capela, pela semifinal da Liga dos Campeões da Inglaterra, o PSG ganhou do Arsenal por 1-0 com gol de Dembélé, jogo da volta na França quarta-feira que vem, e amanhã teremos 4 da tarde, Barcelona e Internacional na Espanha. Maravilha. O PDV, deixa eu quebrar o protocolo, não sei se o PDV já voltou pro campo de jogo, que os repórteres geralmente durante o intervalo vão no banheiro, apuram informação, aquela história toda, mas a gente tem uma colônia, eu poderia dizer assim, de muitos nordestinos, pernambucanos aqui na nossa cidade, aqui em São Paulo, na capital, no estado, região metropolitana, Baixada Santista, não importa. E eu queria saber como é que é, se o público, temos mais de 30 mil no Morumbi, forçando aí uma barra para que o torcida do São Paulo possa cada vez mais lotar as arquibancadas. A torcida visitante tá como, hein, Duvari? Tô curioso para saber. É até interessante você me perguntar, Capela, porque o Pretzel destacava, né, a boa presença do torcedor do Náutico, é verdade. Mas a informação é que 3 ônibus vieram da Baixada Santista. A torcida jovem do Santos, ela é aliada à torcida do Náutico. Portanto, tem muito integrante aqui da torcida jovem do Santos. Claro que tem torcedor que vem de Recife, torcedor do Náutico que mora aqui no estado de São Paulo, mas tem torcedor do Santos por aqui também fazendo volume, viu, Capela? Coisa maravilhosa, né, gente? Porque os caras estão em todos os lugares também, tem que ser assim mesmo, tá em todo lugar, apoiando, fanáticos, apaixonados. O Nordeste respira futebol. Olha, eu tenho o maior respeito, o maior carinho, aqueles mosaicos que a torcida do Fortaleza, do Ceará, o próprio Santa Cruz com uma torcida maravilhosa também. O Santa Cruz tá feia a coisa, né? A Cobra Coral tá lá embaixo também, tá precisando recuperar um pouco mais do seu talento para voltar à elite do futebol nacional. Bom, os times estão voltando, tô vendo aqui no monitor, do Vale, atualiza pra gente aí. São Paulo com alguma alteração, Náutico também, por enquanto intervalo de jogo 1-1, hein, do Vale? O São Paulo igual, ó. Tô vendo aqui já os atletas posicionados. São Paulo volta igual. O Náutico está voltando neste momento, primeiros reservas. Demora um pouquinho aí o Timbu, mas o São Paulo já tá por aqui. Bom, e o São Paulo não mexe. Quesada, começa contigo agora. Fosse você o Zubeldia, que tomou pra variar cartão amarelo no intervalo do jogo,
faria o quê, hein, Quesada? Não, eu acho que mais do que mudar jogador é mudar a postura, né? O São Paulo ficar mais ligado, competir mais, entender que o jogo não é fácil. Tá enfrentando um adversário de Série C, mas não é por aí também, né? Um pouquinho mais de vontade, né? Não custa nada. E respeitar esses milhares de torcedores que foram até o Morumbi, estão no Morumbi acompanhando o jogo. E aí, Pretzel, concorda com o Quesada ou vai na outra linha? Eu acho que sim, é possível sim melhorar, apertando um pouco mais a marcação, preencher mais também um pouco o meio de campo. O Lucas Ferreira hoje está bem marcado pelo lateral esquerdo Igor Fernandes, mas ainda assim ele deu passe para o gol do Luciano, eu gosto muito desse jogador. Então o São Paulo tem que trabalhar mais a bola pelo meio, acho que está fazendo muito cruzamento desnecessário, né? Como já fazia também em outros momentos com o próprio Luiz Ubeldia. Vamos ver a mudança de postura na segunda etapa. E o Náutico também, que não mudou, o PDV já informou, a defesa é fraca, viu? Melhorou o posicionamento porque o meio de campo recuou para dar uma mão para a defesa, mas até os 20, 25, era ataque contra a defesa na última linha. E esse menino, Felipe Santana, ficava sozinho contra 3 jogadores. Então, vamos ver se o Hélio dos Anjos também arruma o posicionamento da equipe pernambucana, Capelani. Vamos ver. E vamos ver também a nossa audiência, em terminando o jogo com o Ulisses Costa, com todo o nosso timaço técnico interno e externo da Bandeirantes, vem o apito final. Hoje ficaremos até as 4 da madrugada aqui, batendo papo com o ouvinte Bandeirantes e abraçando o Marcelinho Costa, o advogado do Brasil. Grande Marcelinho, um abraço pra galera. Vem aí o segundo tempo, os 45 minutos finais de muita emoção a partir de agora com ele, Ulisses Costa. Apita o árbitro, toca na bola do time do Náutico, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! É o futebol da Bandeirantes pra você, torcedor, aqui na Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. E segundo tempo aqui no Morumbi, é o momento da Marvada! Olha o nosso Bob Marley, a alma dele tá andando aqui no Morumbi, porque o bagulho tá louco! Nossa Senhora! Vou dizer pra você, viu? A Marvada tá solta nas arquibancadas. E domínio do campo de ataque, tenta descer Marcos. Tentou o cruzamento, Luciano entrou, tocou! São Paulo! Marcos Antônio dominou pela direita, ergueu a cabeça e cruzou na medida. Ele deu na medida pro Luciano, que entrou, tocou na bola e meteu ela no fundo da rede. A bola ainda toca na trave para morrer no fundo do gol. Que metida de bola impressionante do Marcos Antônio pro Luciano, que chegou só escorando na cara do goleiro. Na condição legal de jogo, de Luciano. Agora São Paulo 2, Náutico 1. Gol, emoção maior do futebol. E essa emoção de novo, Luciano, que você proporciona a torcida do Tricolor. E pode dar mais de meio gol para o Marcos Antônio. Que metida de bola dele. Gol, emoção maior do futebol. E essa emoção no vira do São Paulo, Luciano, que você proporciona a torcida do Tricolor. E aí do Vale. E o São Paulo não esperou nem a fumaça baixar. Marcos Antônio para servir Luciano, apenas um toque na bola. Hoje o faro de gol tá apurado do camisa 10 para marcar o segundo no jogo, o segundo no Tricolor paulista no início da segunda etapa. Vira por aqui. São Paulo 2, Náutico 1. Pretzel Quesada. Acabei de falar que a defesa do Náutico era fraca, né? Todo mundo parado e o Marcos Antônio botou um cruzamento e o Luciano não entrou em impedimento. Foi brilhante o Luciano, só dando tapinha, a bola ainda bateu na trave e morreu no fundo da rede. 2-1 na abertura do segundo tempo, 2 gols do Luciano, é pra matar o jogo, Luiz. Você ligado no microfone de Bandeirantes, hein, Quesada? E o moleque da defesa vai ficar marcado, né? Porque errou nos 2 lances, né? Tudo bem que o Ítalo também ficou só olhando ali o Luciano. Então o nosso queridíssimo Felipe Santana vai voltar lá para Recife sabendo que errou e falhou nesses 2 gols da equipe do São Paulo. É o futebol da Bandeirantes para você, 2-0 pro 2-1 pro time do São Paulo de virada. 2-1 pro Tricolor do Morumbi. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fio
Fios e cabos elétricos tem que ser Silva, mais premiada do Brasil. Se é Silva, você pode confiar. E domina, vem pro toque de bola. Recolhe contigo novamente. Alan Franco domina pelo campo de defesa. Está jogando na zaga central para Juan. Juan domina pro time do São Paulo. Liga para Marcos Antônio. Que joga esse moleque, é coisa de gente grande. Ele vai pro lançamento à frente. Tentou buscar a jogada curtinha com André Silva. O zagueiro vem, corta, tira. A bola volta com o time do Náutico. Tenta descer para o comando de ataque. A abertura vira meio com Kelvin. Ele domina, perde o lance mais faltosamente. Tá parado ao jogo. Falta cometida pelo Wendel pro time do Náutico bater na circunferência central do gramado. E falando sobre o Marcos Antônio, Ulisses, ele está emprestado ao São Paulo pela Lazio. O São Paulo tem que pagar aí nas próximas semanas, ou começar a pagar 4,3 milhões de euros para comprar o Marcos Antônio. Porém, o Tricolor, né, divulgou o balanço essa semana. Não tem essa grana. Vai tentar estender o empréstimo até o final do ano. É o futebol, mas ele joga muito, hein? E vem pro jogo, o time do Náutico, a bola foi soltando, a boca do gol, tentou bater, afasta, a zaga vem pra tirar. A bola volta no toque de bola de Marcos Antônio. Ligou pra Luciano, tentou o toque de bola, ganha lateral. E o Luciano se joga no chão, tentando cavar a falta. E os jogadores do Náutico não deixam isso não. E agora o empurra danado. O empurra danado. Luciano fica cavando falta, se jogando, simulando falta, e os jogadores do Náutico não aceitam. Partem pra cima dele. Confusão grande aqui, hein? Bate-boca do Luciano com o Auremir. Exatamente. O Auremir foi pra cima do Luciano, trocaram empurrões. Aí chega a turma do deixa disso. E assim, o detalhe, né? O Sávio, ele mostrou o amarelo pro Zubeldia quando terminou o primeiro tempo. Então eu sei que ele tá com o amarelo por aqui. Mas por enquanto, só isso. Dessa vez ele aparta a confusão. Vamos ver se ele mostra amarelinho aí pros dois jogadores. Por enquanto, nada. E aí, Prétio? E aí, Quesada? Tem que dar amarelo, né? Luciano e Auremir. Dá amarelo pra cada um e pronto. Foi bem o Sávio, né? Porque ele saiu do bolo. Não tentou apartar. Deixa eles se pegarem ali. E depois dá cartão pra cada um, Quesada. Cartão. Aí Luciano tomou amarelo e também tomou o Auremir, é isso? Exatamente, amarelo para os dois briguentos. Agora, esse jogo só interessa pro São Paulo, entendeu? 2-1 no placar, ganha tempo precioso, deixa o time adversário nervoso, né? O Náutico tem que botar a cabeça no lugar e tentar continuar com essa ideia de competir, né? Vai ser difícil a partir de agora, mas é o único jeito para não tomar uma sarrafada agora e não ter chance de seguir na Copa do Brasil. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 2-1 São Paulo de virada para você ligado na Bandeirantes. E domina, vem pro toque de bola, tenta descer o time do São Paulo no campo de defesa. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sintonia. Mas o jogo é bom, hein, Précio, hein, Quesada? Muito bom mesmo para a Copa do Brasil. Mata-mata, né? A volta depois é daqui a 2 semanas. Não, no mês de maio, lá pelo dia 22. 20 de maio. 20 de maio, obrigado. Então é isso, né? Bom jogo de futebol até agora, Quesada. E o São Paulo fazendo uma boa jogada. Depois eu falo, Ulisses. E vem pro jogo do meu time do São Paulo. Alves tenta finta, a bola vai embora. Ele deu elástico, mas a bola saiu pra linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Náutico bater. Agora o Felipe Santana fez a boa, né? Conseguiu parar o jogador do São Paulo no jogo limpo, na inteligência, tiro de meta já cobrado. Pra você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sintonia. Você curtindo o sonsaço da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pela audiência. E domina o time do Náutico, tenta descer pela direita no campo de ataque, vem pra frente, aprende a jogada, continua novamente, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, abriu Marcos Ítalo, ele tentou levantamento à frente, busca a jogada pelo setor de esquerda, na esquerda domina o Náutico brasileiro, jogando Auremir prende o Brigão, ele prende no campo de defesa, a bola tá atrás com o Muriel, que vai ser jogando pro time do Náutico. Pra você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Diz que a obra é jogo duro, mas com um tigre na obra, dá tudo certo. Lateral pro Náutico bater. Tentando o primeiro ataque deste segundo tempo, logo depois de tomar o gol da virada por aqui, 2-1, o Náutico que é vice-lanterna da Série C. O tempo não para, Bandeirantes marca. 8 minutos de bola rolando, 8 minutos de bola rolando para você conferir. Segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. Olha o Álvares, domina o Alves, toma falta o Alves.
Repito pra você, 8 minutos de bola rolando, o segundo tempo de jogo. São Paulo de virada, 2-2 do Luciano, 1 pro Náutico. Na Bandeirantes, você diz aí, alô, Pusóvio. Ulisses, hoje pelo Campeonato Argentino, o News Old Boys venceu o Huracan por 2-0 e o Platense ganhou do Tajeres por 2-1. Agora, 11 minutos do segundo tempo pela Copa do Brasil, segue 0-0 Fluminense e Aparecidense no Maracanã. A bola volta no toque de bola, Alisson domina para o time do São Paulo, livra-se da marcação, solta pelo setor de esquerda, para jogar na frente, Marcos Antônio domina, volta para Alisson domina para o time do São Paulo, vai ser jogando com Rafael no seu campo de defesa, pode contar com alta performance e segurança, pode contar com um amortecedor HG Nakata. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do São Paulo, aperta na marcação, bola vem de graça na esquerda com o Mendel, ele domina para o time do São Paulo, já tenta partir para o comando de ataque, ergueu a cabeça, voltou de esquerda para Marcos Antônio, domina para o time do São Paulo em alta velocidade para sair para o jogo, enfia pelo setor de esquerda, cá para ataque, abre bom lance à frente, domina o São Paulo, cruzamento na segunda trave. Eu vou falar o que atrapalhou o Lucas Ferreira, a iluminação. A hora que ele levanta a cabeça, ele põe a mão na frente, ficou com a vista atrapalhada, ofuscada pela luz da iluminação aqui no Morumbi, hein? E o detalhe, justamente, Ulisses, é que o lado de cá do refletor do gol de fundo, ele tá mais forte. E aí, de fato, atrapalha o Lucas Ferreira. Mas não pode, né? Tem que avisar aí. Não é que ele tá mais forte, é a posição da luz, viu, do Vale? Aí dá a impressão realmente que está mais forte, entendeu, do Vale? Sim, exatamente, né? Virado justamente pra cá. E você não fica olhando pra ele e depois fica aquelas coisas vermelhas no olho, assim, sabe? Você fecha o olho e fica vendo um monte de coisa. Pareceu uma conversa agora entre Thomas Edison e George Westinghouse. Quando você, em algum momento do Vale da vida, você fechou o olho e ao abrir viu umas furtas assim. Ah, já, viu? Já, mas hoje não mais. Eu vou dizer pra você, viu? Tem uma série boa vida pra é ver. difícil, Eu hein? indico uma série pra você. Qual que é? Narcos. Assistir é velha. É boa, né? Mas por que essa dica? Não, policial, Wagner Moura, bom ator, hein? É o futebol da Bandeirantes pra você. 10 jogados e o jogo Pretzel cansada. O jogo é bom, movimentado, né? O Náutico tentando agora uma reação rápida depois de levar o segundo gol. Mas o São Paulo é mais time. Se o São Paulo apertar a Quesada, faz 3, faz até 4, mas tem que sair da modorrice, né? Agora vocês falaram do holofote aí, né? Se isso realmente estiver atrapalhando, a gente tem que falar com o pessoal do São Paulo aí, porque 2 gols aconteceram aí, né? Golaço do Náutico, o goleiro era o Rafael, e agora o segundo gol, né, do Luciano, goleiro Muriel, né? Se realmente isso é um problema, tem que se ajustar isso. É bola no campo de ataque, tenta o Náutico, cruzamento vem na segunda trave, afasta o time do São Paulo, tenta evitar a saída do time do São Paulo com o Malisson, a bola sai. É lateral pro time do Náutico, bater pela direita de ataque. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN. É no Disney Plus, assine já. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados 12 minutos de bola rolando, vem pro jogo, domina novamente, vem pra finta Lucas Ferreira, toma falta e tem que ter amarelo urgente pro Igor Fernandes. E toma, amarelo para Igor Fernandes, só assim para parar Lucas Ferreira. Merecido o Pretzel, Quesada? Merecidíssimo, né? Lucas Ferreira, bom, no mano a mano é difícil eu pará-lo, hein? Que jogador interessante esse, que tem uma multa só de 6 milhões de euros, hein? E vários interessados, hein, Quesada? Esse Igor Fernandes aí começou na base do Corinthians, lembram dele? Ele jogou em 2013 no time principal, não jogou muito não. Tá tendo um trabalhão hoje, experiente, veterano já. Não é fácil marcar o novo Luiz Henrique aí do futebol brasileiro. Esse moleque é muito bom de bola. É bom de bola, se posiciona novamente, sai jogando o time do São Paulo, vem com Cédric domina, abre o compasso, ameaça a finta, vem pra finta, tenta o toque de bola, voltou pra Alisson dominou o cruzamento, vem na segunda trave, vem pra subir de cabeça, tenta ganhar o lance, mas houve a falta. O árbitro tá marcando a falta do Alan Franco. Isso, em cima do 17, o Marcos Ítalo, que o Alan Franco ele faz ali a carga, tenta subir justamente usando o corpo do Ítalo. Vou ser ligado daqui, Pretzel. Vamos limpar a cabine, que tá uma bagunça que eu vou dizer, hein?
Léo Riso manda um monte de comida pra cá, do camarote dos ídolos. Obrigado, e um piquenique aqui. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Ative o efeito estrela. Acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet. Simples e num instante. 13 minutos de bola rolando. Pretzel, Quesada e o jogo 2-1 São Paulo. Toque de bola do Náutico melhorou. Esse Kelvin, né, que é aquele Kelvin experiente, tá fazendo um jogo interessante, mas o meio é muito aberto. O contra-ataque do São Paulo sempre é um perigo. Desorganizou um pouquinho, né, o Náutico. Lançando assim não dá, viu, Luciano? Pois não, Quesada? Exatamente isso, né? Caprichar um pouco mais. Mas também não vou cobrar muito o Luciano, porque ele fez os 2 gols. Não marcava o quê? Há 12 jogos, né? Acho que foi isso que o PDV falou. Mas assim, o Náutico vai pra cima, se abre, o São Paulo pode ter a chance de ampliar e praticamente arrematar a classificação sem precisar de uma grande atuação no segundo jogo. E aí tá parado o jogo, marcado falta na direita em cima do Alves pro time do São Paulo bater. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Ulisses. Pois não. Enzo, Bobadilha e Rodriguinho. Já mudanças por atacado no São Paulo. Mandar um forte abraço para a rapaziada em Porto Alegre, o Edu César ligado, escutando na FM 94.9. Obrigado pela carinho da sintonia, rapaziada gigante do Vale, Marcos Couto. Do meio do campo de defesa, vem pro toque de bola. Inter e o Maracanã com o gigante do Vale, o Marcão Couto. Grande Marcos Couto, forte abraço. Do meio do campo de ataque do time do São Paulo, a bola foi junto à frente. Deixou passar, vai fazer o gol, bateu em cima do goleiro, voltou na dividida. Inacreditável o gol que o Alves perdeu. E aí o André Silva abre os braços, do tipo, pô, te consagrei com o corta-luz e você me perde esse gol, Alves. A bola volta com o time do São Paulo. Luciano domina, tenta o passe, ele bola pede. Nossa, o Luciano erra a bola e joga. Vai sair para entrar o Rodriguinho, bem provável. A bola volta no toque de bola, domina 2-0, 2-1 para o time do São Paulo. De virada, o São Paulo vence o jogo diante do time do Náutico para você. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já, o tempo não para, Bandeirantes marca. Wanderson Mariano tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia. É futebol da Bandeirantes, Vitória Viana. Alô, Valdelírio Campos curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Grande Edu César, forte abração pra você, meu velho. Alô, José Ferreira da Silva. Alô, Anderson Mariano, forte abraço. Alô, Vitória Viana, Rafael Antunes Batista em Miguelópolis, São Paulo, ligado no microfone Bandeirantes. Alô, José Ferreira da Silva curtindo o sonsaço da Bandeirantes em Marília, no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Tá parado o jogo, falta pro Náutico. Vai mexer o Náutico, vai mexer o São Paulo. Ó, saiu o 10, Caio Vitor, entrou o 30, Marquinhos. E saiu o 9, Paulo Sérgio, para a entrada do 80, Bruno Mezenga. Portanto, Marquinhos 30 e Bruno Mezenga 80 em campo pelo Náutico. Muito bem. O Prétio, vem aí os Mezenga. Mezenga jogou no Água Santa, foi pro Santos. Goleador, cabeceador, viu? Foi muito bem no Água Santa, naquele time vice-campeão paulista contra o Palmeiras. E vem lançamento à frente, vem pro toque de bola o time do São Paulo. Sobrou para André Silva, o zagueiro tirou, domina novamente, entrou o Lucas Ferreira, bola para ele, bateu para fora! Bateu muito mal para fora, perde a chance, o São Paulo do terceiro vai mexer em dose tripla. Vamos lá, ó, subindo a placa. Saindo 18, Wendel, entrando 13, Enzo Dias, lateral por lateral. Saindo 47, Alves, para a entrada do 15, Rodriguinho, a segunda de Zubeldia, e vai subir a placa agora para a terceira. Sai 25, Alisson, entra 21, Bobadilha. E aí, Prétio, e aí, Quesada? Eu achei que ele ia tirar o Luciano, mesmo com 2 gols, para não correr o risco do Luciano ser expulso. Mas ele manteve os 2 jogadores com o Lucas Ferreira. E aí ele tira o Wendel por Enzo, Alisson por Bobadilha, Alves por Rodriguinho. Todos os jogadores com características parecidas. Quesada. O Wendel não tá bem, né? Vamos ser sinceros, não tá jogando o fino da bola como se esperava. Eu acho o Enzo melhor. Bobadilha para dar uma força aí ao meio-campo na marcação. O Alisson tem jogado praticamente todas as partidas e o Rodriguinho para fazer o que o Alves não conseguiu no jogo, né? Esse Mezenga aí começou no Flamengo. Que coisa, hein?
Rodou e agora tá no Náutico. E o Marquinhos também foi companheiro dele lá no Água Santa. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Silva, mais premiada do Brasil. CSU pode confiar. É bola no campo de retaguarda para ser jogando. Domina o time do Náutico, do toque de bola 2-1 para o time do São Paulo. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Aperta na marcação, vem para ganhar. Alex ganha a jogada, continua novamente André Silva. Ele ganhou a jogada, já levanta para a comando de ataque para Rodriguinho. Rodriguinho vem para o break, faz a finta, fica no chão, pede a falta. O árbitro manda seguir. A bola volta para o time do Náutico que já desce pelo setor de esquerda, campo de ataque. Abertura Bruno Mezenga pede. Abertura vira o campo de ataque, lançamento à frente do campo, tentou chegar novamente Patrick Alain. Ele perde o lance na direita, vem para tirar Juan prende para Luciano gira para Marcos Antônio, ele domina. Marcos Antônio para mim é o dono do jogo, viu? Dono do jogo. O Luciano fez os 2 gols, mas que joga esse Marcos Antônio, eu vou dizer para você. E meu medo na vida é o seguinte: o jogador quando tá com um contrato de empréstimo, joga, você contrata ele para de jogar. É uma boa tese. E outra, 4 milhões e 300 mil euros. Ele é um jogador jovem, não é um valor alto não. Daqui a pouco chega um outro time e paga a multa para Lazio e leva o jogador do São Paulo. Então o São Paulo não ter dinheiro é um caos, é um problema. Sabe quem que... Alô, Israel Guedes ligado na Bandeirantes, Walter Nascimento também, César Marques, alô Ludmila Santos Martins, obrigado Marcelo Luiz Cardoso, Alessandro da Silva, curtindo o futebol da Bandeirantes para você, José Ferreira, alô Fazão, futebol aqui na Bandeirantes, pois não. Ele me lembra o Ezequiel que jogou no Corinthians, lembram dele? Baixinho, troncundinho, marcava muito, se projetava ao ataque. Vem São Paulo, a bola batida pro gol, a pancada pro gol muito forte. Domina novamente o São Paulo, toque de bola, vai pra fora, tiro de meta para a equipe do Náutico bater. Pois não, Quesada, conclua. Não, é isso, né? Eu acho que vocês lembram muito bem do Ezequiel também, né? Que era um motorzinho do meio campo do Corinthians num determinado período ali, de 90, acho que até 95 mais ou menos. É bola do campo de defesa, domina perto, o time do São Paulo vem a lateral para a direita do campo de ataque. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. A Braspress para transportar as suas encomendas. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola volta no toque de bola, tenta ser jogando de beira pelo campo de defesa, Rehane novamente no campo de ataque. Alô, Alessandro da Silva ligado no microfone Bandeirantes, domínio do campo de defesa, vem para finta em cima da marcação. Domínio do campo de ataque, vai para o toque de bola, Rehane novamente o time do São Paulo, para ser jogando no campo de defesa. Conte com a alta performance e a segurança que sua amortecedora HG Nakata oferece. Se a HG Nakata pode contar, vem para o jogo São Paulo. Bola rolada para o Luciano, vai fazer o terceiro tiro. O zagueiro! O André Silva rolou para ele, o zagueiro chegou tirando, põe para escanteio. E aí o Luciano fica trocando olhares aqui com o André Silva, mas foi solidário, camisa 17, em busca do terceiro. Luciano no gol, agora Rodriguinho cobra o escanteio. Alô, Lourdes Maria ligada na Bandeirantes com o Wilson Antônio Moreira. Escanteio para o time do São Paulo, bater pela carta, o jogo 2-1, São Paulo de virada. Vem levantamento para dentro da grande área, escanteio para a equipe do São Paulo, bateu fechado, tira dali de cabeça Marco Antônio. Ela volta com toque de bola, recolhe novamente Bobadilha, lançou para Luciano, Luciano dominou, abriu na direita, bom lance, vem cruzamento na área, o toque para ninguém, tentou chegar para fazer, não conseguiu André Silva. E a bola sai em lateral, que chance, perde o São Paulo, que cruzamento, hein? E aí o Alan Franco, que chegava aqui na segunda trave, fez o sinal pro Cedric, era pelo alto a bola, segundo o Alan Franco, tiro de meta. Pô, pelo alto, velho. Olha, ele bateu rasteiro, a bola era só escorar e meter no gol. Que coisa, Pretzel Quesada. Mas tá jogando bem o Cedric, viu? Me surpreendendo até. Ficou um ano sem jogar, fisicamente não estava legal. Mas o São Paulo consegue um lateral direito interessante, que apoia melhor do que marca, que sabe? Tá jogando sério, né? Agora o André Silva tinha marcação ali do jogador do Náutico, chegou meio desequilibrado, né? Mas o Cedric fez certinho.
Ative o efeito estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples e num instante. Abra já sua conta na Estrela Bet. A bola volta do toque de bola, tenta descer novamente, recolhe o time do Náutico, sai jogando Coutinho pelo meio de campo, já domina curto pelo campo da retaguarda com Marcos Ítalo. Ele abre a jogada pelo setor de direita, vem pro toque de bola, Coutinho novamente na intermediária, tenta o domínio, vem parceiro novamente na jogada, Kelvin. Ele dominou, tentou o passe de bola, Bobadilha mergulha, perde o lance, bola volta na esquerda. O Náutico desce com o Igor Fernandes, recolheu, ameaçou o cruzamento, levantou no banco do gol, bola tocada para trás, vem para ganhar. Marcos Antônio ganhava por contragolpe, o árbitro deu falta para a equipe do São Paulo, bater no campo de defesa, falta cometida pelo Mezenga. E já o Hélio dos Anjos vai mexer mais 2 vezes na equipe do Náutico, daqui a pouco a gente confirma. Olha lá, para seus Mezenga era brabo, né, na época lá dos boi fazendo. Isso, da novela, né? O Rei do Gado. E tinha os Berdinazzi também, né? Então, mas Berdinazzi... Era os Berdinazzi contra os Mezenga. Os Mezenga, quem que era? Raul Cortez. O Berdinazzi era o Fagundes. O Berdinazzi era o Raul, né? Isso, que vivia na banheira, né? Tomando banho. Muda. Mágico também, pois não. Saiu o Patrick Alain, camisa 20, no Náutico para a entrada do 39, Dudu. Como? Dudu, camisa 39, na vaga do Patrick Alain, número 20. Dizer pra você, a passividade. É bola no campo de ataque. Se posiciona para a cobrança o time de São Paulo para ser jogando no campo de defesa. Diz que a obra é jogo duro, mas com um Tigre na obra dá tudo certo. Você curtiu o sonsaço da Bandeirantes. Alessandro da Silva curtiu o sonsaço Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Forte abraço. Obrigado pelo carinho da audiência. Recorde no campo de defesa, Daniel Anselmo Matheus Filho, também Humberto Vecchi. Alô, Mal, Matheus Fernandes Monteiro. Forte abraço para você, obrigado pelo carinho da sintonia. No meio do campo de defesa para ser jogando, recolhe contigo novamente o time do São Paulo. Parte para a bola, Rafael bate, levanta para o comando de ataque, tenta subir de cabeça, ganha. Recolheu o levantamento, foi pelo comando de ataque, vem para o toque de bola novamente, aperta o time do Náutico. Já sai jogando no campo de defesa em alta velocidade com o Dudu. Dudu domina do campo da retaguarda, ele vai para a quinta, prende o lance, tempo do toque de bola. Recomeça pro Náutico que sai jogando. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente. Pretzel. Um time da terceira divisão com um time de primeira divisão. Não era pra estar um placar elástico pro da primeira divisão? Olha, pelo jogo sim, mas pela realidade brasileira nem tanto. Porque os times inferiores cresceram bastante. A gente tá vendo a rodada da Copa do Brasil e o Fluminense está empatando com a Aparecidense, que tá na Série D. Tá na 4ª divisão. Então assim, ó, não é tão barbada assim a Copa do Brasil. É claro que chega na hora do mata-mata, um jogo lá, outro cá, os grandes evidentes se sobressaem, mas não tem tanta facilidade não. O tempo não para, Bandeirantes marca. 25 minutos de bola rolando, 25 de bola rolando para você conferir. Segundo tempo de jogo, ganha a jogada o time do São Paulo pelo setor de esquerda, que abre ataque, Rodriguinho dominou, ele encara a marcação, vai para dentro da área, puxou, perna esquerda, bateu pro gol, defesaça do goleiro. Rodriguinho vem pro toque de bola, volta a jogada pelo setor de esquerda, abriu jogada com Enzo Dias, ele prefere o toque para Bobadilha, os 3 que entraram no jogo, Enzo Dias domina mal, perde a bola, é lateral pro time do São Paulo, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, pois não. Daqui a pouco, Rian Francisco no São Paulo. Aí sim, esse menino tem que jogar. A bola volta no toque de bola, vai entrar e fazer gol. Você vai ver, o moleque é estrela, hein? Já teve estrela no último jogo, não teve? Sim, marcou contra o Ceará. No futebol da Bandeirantes para você, Marcos Antônio domina, ganha a jogada para Luciano. Luciano recolhe pelo setor de direito do campo de ataque, abriu jogada no comando com o Cédric. Ele desceu na direita do campo de ataque, vem pro break, tem Luciano pelo meio. Prefere voltar para Marcos Antônio. Marcos Antônio domina para o time do São Paulo, para Bobadilha, para Marcos Antônio que sai jogando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, levantamento vem na boca do gol. Tentou o mergulho André Silva. A bola passa na cara do gol, vai embora, tiro de meta para a equipe do Náutico bater. Bom, deve subir a placa neste exato momento para confirmar a entrada do Rian Francisco no São Paulo. A arbitragem autoriza por aqui, agora só dependendo ali da placa, ó, saindo 48. Lucas Ferreira, entrando 49. Rian Francisco, 2 gols pelo profissional do São Paulo. E aí, Pretzel? Um jogo razoável do Lucas Ferreira, ele vai oscilar, é um menino de 18 anos, mas deu o passe para o primeiro gol do Luciano.
E o Rian aplaudido por todos os torcedores do São Paulo aqui. Uma comoção com o Rian, que é um menino de muito talento e uma projeção do São Paulo, que sabe. E dominou o São Paulo, Luciano lançado dentro da grande área, recolheu pela esquerda, vai para o cruzamento, bateu no banco do gol, bola tocada para trás, mas estava impedido, Luciano. No primeiro lance demorou demais a árbitra para marcar a bandeira. Pois não, Quesada, fala, Lelê. O Rian e o Lucas Ferreira arrebentaram na copinha, né? Foram muito bem. Aí o Lucas Ferreira teve mais oportunidades, o Rian ficou um pouco atrás, porque o Caleri ainda era o titular, aí o reserva imediato era o André Silva, o Rian ficou jogando como terceira com nome, opção. né? Jogando com nome, é verdade, Agora não tem jeito, né, Ulisses? Ou é André Silva e Rian, não tem o que inventar. Agora é legal porque jogam 2 centroavantes, né? Então, 2 caras espetados, perde um pouco do Lucas Ferreira na ponta, mas ganha mais um cara de área, né? Ao lado do André Silva. É o futebol da Bandeirantes pra você. Tá parado o jogo, Cãibras? Já sentiste cãibras, Tia? Toda hora, viu? Toda hora? Até quando a gente tá dormindo, de repente acorda com cãibra na panturrilha. É o futebol da Bandeirantes pra você, torcedor brasileiro. Peças para o carro, moto, o caminhão é Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente. Vai mexer o Náutico. Saindo o 18 Auremir, entrando o 22 Wenderson. E sai também o 16, o Felipe Santana, para a entrada do 3, Rayan. Repete as alterações aí. Vamos lá, o Wenderson 22 na vaga do Auremir 18 e o Rayan, camisa 3, na vaga do Felipe Santana 16. Mas vem cá, por que vocês não falam quem sai primeiro? Porque a ordem eu falei. A ordem do trator aí altera o viaduto. Não, mas eu que é o comecei seguinte, falando. pro cara entrar, não dá licença. Pro cara entrar, primeiro tem que sair alguém. Entendeu? Então quem saiu? Saiu o Auremir, entrou o 22? Isso, Wenderson. E o Wenderson. Aí saiu o Felipe Santana para entrada do 3. Rayan. Isso. E vem São Paulo, domina na direita, vem com Cédric, prende o lance, solta Coutinho novamente para Bobadilha, girou para Marcos Antônio. Ele domina para o time do São Paulo, para ser jogador do meio de campo. Recolhe a jogada novamente, o time do São Paulo, lançamento vem à frente, volta, domina no campo de defesa. Recolhe, já mancou, hein? Tocou na bola, o Alan Franco saiu mancando. Tá ali, ó, manquitolando o Alan Franco neste momento. É futebol da Bandeirantes pra você. O São Paulo fez 1, 2, 3, 4, 5. Não, 1, 2, 3, 4, não é isso? Isso. 5 fez o Náutico. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Agora tu me perguntasse aqui se o São Paulo não deveria estar vencendo por um placar maior. Tá só 2-1, hein? E tem jogo ainda. Então era bom fazer o terceiro e já perdeu 3 oportunidades para matar o jogo. Para você curtir o sonsaço da Bandeirantes, torcedor do Brasil. Estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor HG Nakata. Pode contar, torcedor do Brasil. Já domina do campo de defesa o time do São Paulo. Está jogando da esquerda com Enzo Dias. Enzo Dias para Rodriguinho. Rodriguinho domina do campo de defesa. Vem para o toque de bola. Coutinho novamente no setor intermediário. Já balança pelo comando de ataque. Tentou o toque de bola pelo setor de esquerda. Cédric dominou na direita para Rodriguinho. Rodriguinho já partiu. Abriu jogada pelo setor de direita do campo de ataque. Bola rolada para dentro da grande área. Cédric domina. Ele abre a jogada pelo setor de direita. Vem para o toque de bola. Coutinho novamente pelo setor de esquerda. Vem para a finta. Domina novamente o time do São Paulo. O lançamento foi feito à frente. Tenta o domínio de bola novamente. André Silva. Ele prende na grande área e perde a jogada. Domina no campo de defesa para sair para o jogo novamente o time do Náutico. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil, é Braspress. A bola volta, campo de defesa para o time do Muriel bater. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere 32 minutos de bola rolando, bola vem no comando de ataque, já domina o time do São Paulo. Dominou na cara do gol, girou, bateu pro gol! Rian Francisco põe pra fora. Tiro de meta pro Náutico. Uma jogada toda pelo alto, né? O Marcos Antônio serve o Luciano, que consegue ali na puxada servir o Rian. Pega embaixo da bola, ela sobe demais. No futebol da Bandeirantes, Libertadores e Sul-Americano ao vivo com transmissão da ESPN. É no Disney Plus, assine já. O tempo não para, Bandeirantes marca.
33 minutos de bola rolando, 33 minutos de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. Continua para você, São Paulo 2, Náutico 1, na Bandeirantes é com você. Alô, alô, Pusóvio. Ulisses, o Cruzeiro liberou o atacante Dudu dos próximos treinos do time. O camisa 7, que tem contrato até o fim de 2027, terá o futuro definido nos próximos dias. Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre não obra. Tá tudo certo. Já domina no campo de defesa, vem para frente em cima da marcação. Já recolhe novamente o time do São Paulo para sair jogando no seu campo de defesa. É bola campo de defesa para o time do São Paulo sair jogando. Rasga aqui, Rafael tenta o levantamento pelo caminho de ataque. Ele vai para frente em cima da marcação no primeiro. Domina no campo de ataque, tenta descer contigo novamente o time do São Paulo. Abertura para Luciano. Luciano prendeu na esquerda para o Rodriguinho. Rodriguinho domina na esquerda, abre a jogada no campo de ataque para Enzo Dias, que inverte a jogada no peito. Marcos Antônio levanta a mão porque a iluminação atrapalhou. Ele cruza na boca do gol. Luciano entrou com medo, não cabeceou, voltou para Enzo Dias. Enzo Dias domina, balança em frente ao marcador, vai para o toque, ele para Coutinho novamente no setor intermediário. Aperta novamente o time do São Paulo. A abertura para Enzo Dias, vai para o cruzamento, levantou. Rian tentou de cabeça, subiu o zagueiro, vem para tirar dali. Ative efeito estrela. Acesse o site, abra sua conta Estrela Bet. Simples em um instante. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. 34 jogados, segundo tempo de jogo de virada. São Paulo 2, Copa do Brasil, jogo de ida. Náutico 1, terceira fase da Copa do Brasil. Pretzel, Quesada, falam. O Rodriguinho entrou bem, né? Um jogador de movimentação, mas os três homens da frente agora não estão resolvendo. E o Náutico, com jogadores mais descansados, apesar de desorganizado em campo, Quesada, tá vivo no jogo aí. É o futebol da Bandeirantes. Domínio do campo de ataque, tenta descer contigo no setor intermediário, ganha a lateral novamente o time do Náutico. Bola para o Náutico bater do campo de defesa, pois não, Quesada. Não, e o Luciano tem que ter mais tranquilidade com o Rian, né? O moleque tá começando agora, dá um apoio para ele, né? O moleque chutou a bola para fora, já levantou o braço, não é legal esse tipo de coisa. E o Rayan entrou, experiente, 35 anos, ex-jogador do Guarani, da Ponte, era para ter entrado no intervalo, né? O Felipe Santana arrebentou o time no primeiro tempo e no segundo, aí foi um erro do Hélio. É o futebol da Bandeirantes. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, torcedor do Brasil. A bola já volta no toque de bola, vem para cima, novamente recolhe para o time do setor intermediário. Aperta na marcação do setor de esquerda. QG Bandeirantes de Esporte está chamando, pois não, Pusóvio. Ulisses tem rede balançando no Maracanã. Queno abre o placar para o Fluminense contra a Aparecidense, 1-0, 36 minutos do segundo tempo. Você ligado no microfone Bandeirantes, novamente no campo de retaguarda, torcedor do Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. 36 minutos de bola rolando, 36 de bola rolando para você conferir. Etapa para você conferir, é final de jogo, segundo tempo girando o placar da Copa do Brasil. Continua para você São Paulo e Náutico, placar do jogo São Paulo 2, Náutico 1. Na Bandeirantes quem fala é você. Diz aí, Pusóvio. Ulisses, o Palmeiras acertou a renovação contratual do atacante Luigi, de 18 anos até o final de 2029. Até então, são 12 jogos, 2 gols e 1 assistência com o time profissional. E Bobadilha domina para o time do São Paulo, gira a jogada pelo setor de esquerda, abre a jogada com Enzo Dias. Enzo Dias domina pelo seu campo de defesa, vem para fim, terá a marcação, já prende a jogada. Recolhe a jogada, Coutinho novamente no setor intermediário. Já domina do campo de ataque. Boa bola para Rian, bateu pro gol! Ela desviou na marcação, foi embora. E o Luciano falou para ele, vai mais, carrega mais, carrega mais. Tá marcado escanteio pro São Paulo bater na esquerda. É, no toque de calcanhar do Luciano, né? Consegue ver bem o jogo. O camisa 10 servindo o Rian. Escanteio São Paulo. Vem aí Rodriguinho na bola. É bola no campo de ataque, vem para a cobrança de escanteio. Escanteio, Rodriguinho para bater escanteio novamente para o time do São Paulo. Rodriguinho partiu, levantou no boca do gol. Subiu de cabeça, vem para tirar dali. Tira, Rayan, põe para fora. Em novo escanteio para o time do São Paulo bater. E daqui a pouco, Luca vem aí no tricolor, a última de Zubeldia. Falando em Luca, e o Lucas? O Lucas deve voltar sexta-feira contra o Fortaleza, pelo menos à disposição.
Levantamento vem para dentro da grande área, bate muito mal o escanteio. Rodriguinho, a meia altura na primeira trave, bola volta no campo de ataque com o time do São Paulo. Já domina do campo de ataque, tenta Enzo. Ele vem para o levantamento, bola passa por todo mundo, vai aqui na direita do campo de retaguarda. Domina Rian Francisco, ele prende para o time do São Paulo, vai para a finta, liga a jogada para Luciano. Luciano de primeira tentou o toque de letra, não consegue, a bola volta com Cédric. Cédric ganha a jogada, Bobadilha cruza, levantou para dentro da grande área, bola tocada para trás, aperta o time do Náutico, tenta descer. No toque de bola, aperta o São Paulo, recolhe a jogada, tenta ganhar no comando de defesa, o árbitro para, não manda seguir, domina o São Paulo, Alan Franco ganhou, soltou da esquerda, abriu novamente, tentou cruzamentos, o Dias bate no zagueiro, escanteio, toca para o time na bola, Marcos Zita no escanteio para o São Paulo bater. Acho que não vem mais o Luca, que o Alan Franco desabou, né? Você percebeu bem agora há pouco, Ulisses. Então, por enquanto, em compasso de espera, escanteio, Enzo quem cobra agora. Enzo na cobrança, escanteio, o cobrador levantou no bagulho, a meia altura, voltou para ele, para caprichar de novo, quem sabe o terceiro. Mas o que é isso? Ele foi dominar, a bola passou quase embaixo do pé dele, lateral para o Náutico. Na hora que você falou caprichar, acho que ele sentiu a pressão. É o seguinte, ó, o Sabino é quem vai entrar no São Paulo. Sabino porque não vai dar pro Alan Franco, ó. Sai mancando, o Alan Franco tentou, resistiu o quanto pôde, sai com a 28, entra Sabino 35. E aí, Pretzel? É uma mudança natural, eu gosto muito do Alan Franco, né, mas ele já entrou em campo meio que com esse problema, né, já havia um pouco descontado, mas tá aí o Sabino para manter os dois zagueiros. Quesada. Quem ficou triste foi o Luca, né? Ia jogar esses minutos finais aí, deve estar pé da vida com o Alan Franco, né? Mas vai falar o que pro Alan Franco, né? O Sabino joga sério, assim, é um zagueiro razoável, né? Faz um arroz com feijão. Pode contar com qualidade, com durabilidade. Pode contar com confiança. Se é Nakata, você sabe. Pode contar, Brasil. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do São Paulo. A abertura vem para a direita do campo de ataque em velocidade. Se desloca Rian na zaga do time do Náutico. Ele tira, põe para fora, lateral para o São Paulo bater pela direita do campo de ataque. Lateral para o São Paulo cobrar. O tempo não para, Bandeirantes marca. 40 minutos de bola rolando, 40 de bola rolando para você conferir. Etapa final de jogo, segundo tempo, girando o placar da Copa do Brasil. Continua para você, São Paulo de virada 2-2 de Luciano. Náutico 1, Caio Vitor fez um golaço na Bandeirantes, é você, Pusóvio. Ulisses, nessa tarde, pela semifinal da Liga dos Campeões. Na Inglaterra, o PSG ganhou do Arsenal por 1-0. Amanhã teremos 4 da tarde, Barcelona Internacional na Espanha. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente pelo setor de pontapé, na marcação, recolhe novamente no campo de defesa. Já domina do campo de defesa, vem pra finta, recolhe a jogada Rodrigo. Rodrigo domina do campo de defesa novamente com o time do São Paulo, tenta ser jogando o Rodriguinho. Ele prendeu da esquerda, para ataque, a abertura vem pro toque de bola curto novamente. Domina Marcos Antônio, tá aqui pelo setor de esquerda, volta a jogada novamente. É com toque de bola de Enzo Dias domina do campo de defesa, sai jogando. Recolhe Sabino pro time do São Paulo. Ele já solta a jogada pelo setor de esquerda, para ataque, bola volta, continua no meio de campo. Domina o time do São Paulo para ser jogando, já aprende a jogada curta no campo de retaguarda. Domina o tricolor do Morumbi para ser jogando. Bobadilha pediu para volta campo de defesa com Rafael. Rafael bate à frente, tenta o levantamento, bola volta no peito. Domina, tenta descer novamente o time do Náutico. Olha o Náutico apertando, bola rolada errada. Mais pro Rafael que pega. Aproveitando o público e renda, 29.291 pagantes para uma renda de R$1.078.518. É bola no campo de ataque. Domina o time do São Paulo, tenta descer com o Enzo. Enzo domina novamente no campo de defesa com o time do São Paulo. Prende a jogada com o Rodriguinho. Rodriguinho prende para o São Paulo para ser jogando. Conte com a qualidade, a durabilidade, a confiança que só a Nakata oferece. Se a Nakata pode contar. A bola volta no toque de bola. Domina o Luciano, vem para a tabela. Dominou o Bobadilha, demorou para devolver para o Luciano. Abriu para o setor de esquerda, cá para ataque. Tenta descer novamente o time do São Paulo. Lançamento à frente, bateu em cima do toque de
de bola, Rinha tentou tirar, afasta o perigo. A bola volta com o Náutico. Marcos Antônio vem pra ganhar, ganha pro time do São Paulo e toma falta. É impressionante, ele é um carrapato, Marcos Antônio. E toma falta ali justamente do camisa 12 da equipe do Náutico, Kelvin. Já cobra rapidinho o São Paulo. É bola no campo de defesa para ser jogando. Já domina o time do São Paulo, tenta partir o campo de ataque. A abertura vem pelo setor de esquerda. Enzo dominou, cruzou, não jogou, afastou o zagueiro. Tira mal, Rinha, mas a bola volta com o time do Náutico, que domina no campo de defesa para ser jogando. 43 minutos de bola rolando, vem no peito, domina novamente, tenta descer o time do São Paulo. Prende o lance, Bobadilha, gira, jogada para Marcos. Marcos lançou, boa bola. Seria o lance para Rinha Francisco. A bola bate nas costas do marcador, volta no campo de defesa para ser jogando. Domina no campo de defesa. Gostou do jogo até aqui, Pretzel? Gostaram do jogo e Quesada? O primeiro tempo foi melhor que o segundo, né? O time do Náutico é fraco. Com essa bola aí o Náutico não sobe para a Série B, mas não sobe mesmo. Tem que melhorar. Tentou uma SAF aí, não fechou negócio, então não tem dinheiro. Situação bem complicada. E o São Paulo, mais uma vitória, né? O Zubeldia indo pro 9º jogo invicto e com uma vantagem tranquila, eu acho. Um gol, mesmo sendo um gol, hein, Caçada? Joga pelo empate em Recife para chegar às oitavas de final. É muito mais tímido. E aqui, só para lembrar, daqui a pouco no apito final, vamos discutir essa coisa da defesa São Paulina, né? O São Paulo ficou 3 jogos seguidos sem tomar gols e nesses últimos 7 tomou 8. É um negócio pra gente analisar com mais tranquilidade com o Pretzel já, mas um bom resultado. E tem Rodrigo, dominou pro São Paulo, abriu jogado, cruzamento do Enzo errado. Desculpa aí, Quesada. Não, imagine, é isso aí. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. 44:30, já temos os acréscimos daqui a pouquinho, né, do Vale? Isso, em instantes. Futebol da Bandeirantes para você. A bola já volta no toque de bola para ser jogando. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. São Paulo e Náutico, placar do jogo continua, placar de 2-1 São Paulo. Rodriguinho lançado pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para fintar a marcação, ele prende o lance. Balançou o Rodriguinho, tem uma jogada, pode girar no meio para Bobadilha, abriu para Bobadilha. Ele domina, vem para a tabela, ninguém entra. E o Luciano dá uma bronca no Bobadilha, cara. Que até é feio, hein? Olha lá, tá até agora, ó. Reclamando com o Bobadilha, né? Porque parecia que ele ia tentar o domínio, aí acaba saindo o passe pra ninguém, confirmando mais 4 minutos por aqui, quando tem jogador do Náutico caído aqui no campo de defesa, é o camisa 17, Marcos Ítalo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. Marlon Aparecido, Muniz ligado na Bandeirantes, José Ferreira da Silva e Marília ligado na Bandeirantes, Walter Nascimento, Vivaldo Junqueira, Matos Filho, curtindo o som da Bandeirantes com Lauriele Ribeiro. A bola volta no toque de bola para ser jogando novamente o time do Náutico, levanta a frente, bate na frente o Muriel. Ele levanta para a cama de ataque, afasta o zagueiro, tira. A bola volta no cama de ataque, aperta na marcação, tenta o toque de bola contigo novamente pelo setor de esquerda, aperta novamente pelo setor de direito do campo de ataque, já tenta descer novamente, recolhe novamente o time do Náutico. A abertura foi feita, a frente vem para fim, tem sempre a marcação, balança na marcação, tentou o toque de bola do Dudu ganhou, não se mais passe errado, a bola volta com o Luciano, domina para o time do São Paulo, abriu para Marcos Antônio, passe errado do Luciano. 46, vamos a 49, mais 3 minutos para terminar o jogo. Você ligado no futebol da Bandeirantes, São Paulo vence 2-1, o Náutico tenta o empate de qualquer maneira. A bola volta contigo novamente no campo de defesa para ser jogando o time do Náutico. A abertura vem no campo de defesa, tenta o levantamento, Rinha prende o lance lá atrás no campo de defesa. Muriel, esse placar de 2-1 tá bom? Pretzel, Quesada pro São Paulo? Tá. Você ganhar por 1 gol hoje, do jeito que tá o futebol brasileiro, joga pelo empate em Recife. São Paulo tem toda a condição de ganhar o jogo de novo lá. Então, pra mim, encaminha a vaga, ô Quesada. Agora lá vai ter que correr mais do que correu hoje aqui, né? Porque vai encontrar um Náutico disposto a, pelo menos, competir até mais do que competiu hoje, né? Agora, a diferença técnica é muito grande, né? Ela é praticamente gritante se a gente comparar o que o São Paulo tem de qualidade técnica e o Náutico. No futebol da Bandeirantes para você, 47 mais 2 minutos de jogo.
Pra você curtir o sonsaço da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Lateral cobrado, vem pro toque de bola. Luciano aperta, tenta ganhar, não ganha. A bola volta com o time do Náutico. Já tenta descer pelo setor de esquerda, cá para ataque. A abertura foi feita à frente. Dominou o Náutico com o Dudu. Dudu prendeu, tenta a finta, recolhe para o comando de ataque. O Náutico corre, domina pelo comando de ataque. Vem pra finta na marcação. Giru, bom lance à frente do comando de ataque com Bruno Mezenga. Bruno Mezenga domina pelo seu campo de defesa. Vai tentar o levantamento à frente para o comando de ataque. Não consegue, vem pra finta, tenta o toque de bola, recolhe curtamente no campo intermediário. O time do São Paulo tenta descer, levantamento viria para Luciano, vem para ganhar Enzo abre para Marcos dominou, tentou Marcos Antônio, sentiu, ele sente a panturrilha ali, tá batendo na panturrilha o Marcos Antônio. Pois é, né, o desgaste correu demais. O camisa 20 do São Paulo, reta final por aqui, 2-1. Tá dando pancada na panturrilha, sentiu câimbras ali. O que ele correu, cara, tá dando tapa, o do Vale. E vai de novo. Exatamente, ó. Pra mim, o melhor jogador em campo. O Luciano foi o personagem pelos 2 gols, mas o Marcos Antônio realmente manteve o nível nos 2 tempos. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Já domina do campo de ataque, tenta descer o time do São Paulo. Rian passou, prende a jogada novamente, vai pra finta, tenta o toque de bola. André Silva domina na esquerda, abriu jogada para Enzo. Recolheu pro São Paulo, cruzou na boca do gol, afasta o zagueiro, voltou para Luciano para fazer mais um. De calcanhar, rolou, vem a pancada pro gol pra fora do André Silva. Que coisa, hein? E não dá pra chamar o Luciano de fominha não, né? Porque poderia buscar o hat-trick, preferiu servir o companheiro. No futebol, tá Bandeirantes pra você, torcedor brasileiro. Quando ergue o braço, árbitro, fim de jogo no Morumbi, São Paulo 2-1 pro Náutico na Copa do Brasil. Vem aí na Bandeirantes N, João Paulo Capelanes e o apito final. Alô, Capelinha! Ulisses Costa narrando demais. Vitória tricolor, vitória do São Paulo, 2-1 pro tricolor. Claro, tem o jogo de volta, é só o início da trajetória. Já pensou na ação tricolor? O São Paulo que ganhou a Copa do Brasil em 2023, vivendo a expectativa de chegar longe mais uma vez essa temporada e começou bem. Mais uma vitória. O PDV, eu sou péssimo em números, hein? Mas pelas minhas contas aqui, é verdade que o São Paulo não perde há 10 partidas do Vale. 10 jogos. Hoje chegando a 10 jogos, com 4 vitórias, né? Com essa de hoje, 4 vitórias e 6 empates. A última derrota de Luiz do Zubeldia tá saindo aqui, ó, agora na minha frente, se recolhendo ao vestiário. A última derrota foi para o Palmeiras, naquele polêmico 1-0, o mergulho de Vitor Roque, que acabou ocasionando aquele pênalti pro Verdão. Desde lá o São Paulo não perde mais. São 10 jogos sob comando de Zubeldia, que nesse meio tempo balançou, mas não caiu, segue à frente do tricolor paulista. Agora, aplausos por parte dos jogadores, retribuição do torcedor presente, quase 30 mil, 29.291 pagantes. E o São Paulo, no dia 20 de maio, lá no Recife, pode empatar para avançar na Copa do Brasil. Sexta-feira tem mais, hein? Uma mini Copa do Nordeste no São Paulo, que no sábado jogou contra o Ceará, hoje enfrentou o Náutico e na sexta-feira, emenda de feriado, joga contra o Fortaleza aqui no Morumbi. Horário bom, Capelanes, horário bom pra você que estará de folga, 9h30 da noite. 9h30 da noite é duro, viu, velho? Principalmente quando o jogo é aos finais de semana, hein? Quando o jogo é durante o fim de semana, 9 da noite, 9h30, aí arrebenta com o torcedor. Mas o que importa é que o São Paulo tá arrebentando, 10 jogos sem perder e vence o Náutico por 2-1 e de virada. Vamos com o craque Bandeirantes, 11h30 vai marcar o quinto sinal, Brasil. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Vou começar com você. Alô, Paulo do Vale, eu quero o seu voto primeiro. Luciano, 2 gols. Tem outro nome aí? Vamos lá, do Vale. Eu vou de Marcos Antônio, 4,3 milhões de euros é o valor desse volante que pertence à Lazio da Itália. Tem contrato até o meio do ano com o tricolor. Marcos Antônio, quem diria? O Marcos Antônio, antes preterido, de repente começa a ganhar espaço, joga um bolão contra o Santos, joga um bolão hoje,
Tá virando titular com a ausência aí do Pablo Maia lesionado. E aí, Leandro Quesada, pra você quem é o craque Bandeirantes? Eu tô elogiando há muito tempo o Marcos Antônio, mas hoje um jogo que não foi tão fácil assim. Contra um time que tecnicamente é inferior, mas correu bastante. Abriu o placar 1-0 fazendo um golaço, né? Com o Caio Vitor e tal. Eu vou de Luciano, pô. O Luciano fez os 2 gols da virada, né? Não é pouco. É difícil, né? Foi bem o Luciano hoje. O não começou bem o jogo, mas depois caprichou, entrou na partida, viu que do outro lado não era um time também, né? Um time tão frágil assim, tão fraco assim. Então, Luciano pra mim. E aí, Pretzel, temos um voto pro Marcos Antônio, outro pro Luciano. E você? Vai desempatar, vai deixar? Como é que é? Vou desempatar no Marcos Antônio pra mim. Manteve o nível nos 2 tempos e foi o grande jogador do time, apesar dos 2 gols do Luciano. Então, Marcos Antônio pra mim o melhor em campo. Maravilha, Marcos Antônio, Quesada, não deu. Mas veja só, não é disputa, não. Pra mim não vai mudar nada também quem é o melhor em campo. Eu só tô falando que eu acho que quem fez os 2 gols, inclusive, não é a nota mínima, não é 7 pra quem faz o gol? Sei lá, vocês que sabem. Não era isso. Você me falou um dia desse? Eu não sou nem comentarista, vocês que sabem. Isso aí é intriga final, viu? Não é apito final. Porque assim, eu acho que ele fica com 14 de nota hoje, o Luciano. Fez 2 gols. Entendi. Esse é o parâmetro, cada gol vale 7. Essa cotação é na tua escala, né? Cada gol vale 7. Não era isso? Pô, eu te perguntei um dia desse, você falou pra mim que era 7 pelo gol. Não, o meu critério assim, o cara... eu tô seguindo o teu critério, pô. Não, o cara fez um gol, eu dou nota 7. Agora, 2 gols não dá pra dar 14. Não, então dou 7 pra ele. 7,5, velho. Não dá pra dobrar 14. Então 7,5 pro Luciano, a maior nota. Até 8 pro Luciano, por que não? Então 8. E quanto pro Marcos Antônio? Quer dizer, ele quer pautar sua nota, você percebeu, né? Quanto pro Marcos? 8 também pro Marcos Antônio. Pode ser 8 também. Tá esperto. Mas ele quer pautar sua nota, você tá vendo, hein? Sua nota é demais. Nosso chefe do gabarito. Daqui a pouco tem o gabarito com o nosso mestre Alexandre Pretzel, com o nosso mestre Leandro Quesada e, claro, o super placar da Bandeirantes, uma terça-feira maravilhosa. Então, Marcos Antônio, craque Bandeirantes, não foi pra rede, mas jogou um balão. 11h32, vem aí o apito final, Brasil. Até já. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, pode contar. Alta performance é com amortecedor HG Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN é no Disney Plus. CIO, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra perdida dá certo. E Estrela Bet, ative o efeito estrela, vem pra Estrela Bet, simples e num instante. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Zero São Paulo, 0 Náutico, domina o time do Náutico, bola rolada pelo setor de esquerda, Caio Vitor domina, limpou, jogada, bateu de perna direita, vai ser golaço! Lindo, 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 lindo! Caio Vitor, gol! Do Náutico, um lindo gol, dominou no meio, Patrick Alan girou, deu pra ele no bico da grande área pela esquerda, ele corta pra dentro na entrada da grande área, de perna direita, ele corta a marcação do Cedric, bate de curva, a bola bate na trave, bate no travessão e morre no fundo da rede, toca no travessão e na trave, bateu no travessão e na trave, morreu no fundo da rede, toca no travessão e na trave, morre no fundo da rede, golaço do Caio Vitor, gol emoção maior do futebol,
muito bem. Luciano dominou, girou, bateu! São Paulo, Morumbi! Luciano! Camisa 10 do São Paulo para empatar o jogo no Morumbi. A 21 minutos de bola, rolando 5 minutos depois de fazer o gol, o Náutico. Luciano empata para o São Paulo. Ele dominou de costas depois do passe perfeito do Lucas Ferreira, girou na marcação, bateu de perna esquerda, a bola toca na trave, ela dá na trave, no pé da trave, morreu no fundo do gol, num passe na medida do Lucas Ferreira para ele dominou, girou em cima do zagueiro em 180 graus e bateu de perna esquerda, metendo no pé da trave, ela morreu no fundo da rede. Agora o São Paulo também pro Náutico, o detalhe do gol é todo seu, diz aí. Vou dizer pra você, viu? A Marvada tá solta nas arquibancadas. E domínio do campo de ataque, tenta descer Marcos. Tentou o cruzamento, Luciano entrou, tocou! São Paulo! Marcos Antônio dominou pela direita, ergueu a cabeça e cruzou na medida. Ele deu na medida pro Luciano, que entrou, tocou na bola e meteu ela no fundo da rede. A bola ainda toca na trave para morrer no fundo do gol. Que metida de bola impressionante do Marcos Antônio pro Luciano, que chegou só escorando na cara do goleiro. Na condição legal de jogo de Luciano. Agora São Paulo 2, Náutico 1. Gol, emoção maior do futebol. E essa emoção de novo, Luciano, que você proporciona a torcida do Tricolor. E pode dar mais de meio gol para o Marcos Antônio. Que metida de bola dele. Gol, emoção maior do futebol. E essa emoção no vira do São Paulo, Luciano, que você proporciona a torcida do Tricolor. E aí do Vale. E o São Paulo não esperou nem... 11h38, abrindo os trabalhos, apito final, Rádio Bandeirantes, mandando um forte abraço pra você. Tá saindo do Morumbi, tá ouvindo a gente aí? Vamos juntos, hein? Madrugada dentro, pra abrir bem a sua semana e começar a sua quarta-feira da melhor forma possível. Agora um pouco mais tranquilo, terminou a jornada, São Paulo venceu. Eu quero o hino do São Paulo, gente, porque, olha, gente, vou falar a verdade pra vocês. Aqui está um São Paulino. Eu quero o hino do São Paulo. Sol e som, o hino do Tricolor. Porque é gostoso ser São Paulino. Eu tenho certeza que você, São Paulino, que está ouvindo a Rádio Bandeirantes agora, deve estar pensando assim. Cara, eu torço por um time que tem estádio, que tem estrutura, que tem CT, que tem base, que tem 3 títulos mundiais, tem 6 brasileiros, que tem 21 estaduais, se eu não estou equivocado aqui de cabeça, Tri-Libertadores. Não é bom? Não perde a 10 jogos. E o que perdeu também meteram-lhe a mão, porque não foi pênalti do Vitor Roque. Não, gostoso. Uma das maiores torcidas do país. Um clube que não é centenário e tem tudo isso. É gostoso ser São Paulino, não é, Quesada? Fala pra mim. Não, acho que se seu relato emocionado de coração, a gente precisa entender. Eu entendo muito bem a paixão, o amor que uma pessoa tem por um time de futebol. Então eu entendo realmente muito bem o que você está falando aqui, esse sentimento que aflora, né, nesse coração de 3 cores, né, entendendo que o São Paulo conquistou um bom resultado nessa noite. Mas é bom, fala pra mim, Questada. Vamos compartilhar com o nosso ouvinte. A galera tá saindo do Morumbi, tá ouvindo a gente aí, entendeu? Não, acho que o São Paulino tá feliz, na expectativa da entrevista do coletivo do Zubeldia, na Zona Mista, o trabalho do PDV. Mas é verdade, gente. É gostoso ser São Paulino, cara. Olhar no espelho todo dia pela manhã e falar, cara, eu sou tri do mundo. Mas eu pensei que você era Atlético Paranense. Eu sou, Quesada, mas eu sou entusiasta do futebol. E quando você fala sobre a história do futebol brilhante, passa muito pela história do nosso São Paulo Futebol Clube. Concorda comigo? O São Paulo tem uma história magnífica, mas esse time que está jogando e defendendo o São Paulo não chega nem aos pés do time
tricampeão brasileiro, com o Muricy, com os menudos do Cilinho. Cilinho, grande Cilinho. E com aquele timaço dos anos 90, bi da Liberta, quase tri, bimundial, do mestre Tele Santana. Mas é o que temos, né? E aí também é injusto cobrar que o São Paulo tenha um timaço, sendo que temos só 2 grandes times no Brasil também, né? 2 grandes? Quais? Times bons, Flamengo e Palmeiras, né? Esses são times diferentes. Até porque que ganharam tudo nos últimos anos. Exato, e até porque na questão administrativa também vão muito bem, obrigado. Exato. Né? Bom, estamos abrindo os trabalhos em FM 90,9. Vem com a gente no aplicativo Bandplay, faixa estendida também, 86,3. Manda pra cá sua participação através do WhatsApp no 11999048756. 11999048756 e também estamos com imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Gente, vamos colocar ordem na casa. Tem o trabalho do Paulo do Vale dos Vestiários. Eu tenho aqui ao meu lado Leandro Quesada, Alexandre Pretzel, Bruno Puzóvio. Teremos Gabarito. Teremos também, já tivemos o Craque Bandeirantes e em instantes o quadro Alô Torcedor. O que é o quadro Alô Torcedor? Você vai mandar para cá sua participação por áudio, mas por gentileza, manda pra cá o seu nome, de onde você fala e na sequência a sua mensagem. 11999048756. Quando a gente abrir o quadro Alô Torcedor, a gente vai colocar uma mensagem atrás da outra. Com os trabalhos técnicos do nosso querido Adriano Oliveira, tá demais o Adri, hein? Sem supervisão hoje, hein? Grande Adri, tá voando baixo, hein? Lá na Central Técnica, na Manteiga, temos Michel Lopes, Beto Rebeque e Caíme Martins. E o grande Alexandre Marques com o trabalho do switcher do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, com os trabalhos do digital do Guilherme Maciel, grande maciça, e a coordenação de esportes, Ricardo Capriotti, que uma hora dessas deve estar de regata. Correndo. Não. Regata, com o peitão chamuscado, levantando, pra cima, fazendo supino. Não, com o telefone apoiado e ouvindo a Rádio Bandeirantes, mas em berço esplêndido. É mesmo, ele faz isso. Nos braços de quem que você gosta de falar, Pretzel? É Morfeu. Os braços de Morfeu. Mas como vocês conseguiram chegar a essa informação de bastidor? Porque eu já dormi com o Capri algumas vezes. O quê? Sim, já dormi com o Capriotti algumas vezes. Entendeu? Então eu sei exatamente como ele dorme, os trejeitos, entendeu, rapaz? É claro que em camas separadas, por motivos óbvios, né? E Ricardo Capriotti daqui a pouco vai levantar pra fazer... Ele não tá podendo correr porque ele tá machucado, tá com o joelho machucado. Ele é um Morfeu dormindo, é isso? Dormindo, isso, exatamente. É o deus dos sonhos, é isso? Exatamente. Meu Deus. 11h43, ô Pretzel, eu tenho uma curiosidade pra dividir contigo. Daqui a pouco tem gabarito, tem todos aqueles nossos quadros, nossos pacotes de atrações. Mas o lance é o seguinte: o Quesada tá aqui ao meu lado nos estúdios da Rádio Bandeirantes. Um prazer. O Pretzel no estádio. A gente sabe que analisar jogo no estúdio é uma coisa, no estádio é outra, mas vocês são 2 caras experientíssimos. Porque vira e mexe, às vezes o Pretzel tá aqui, o Quesada tá no estádio, às vezes o Pretzel tá no estádio, o Quesada tá no estúdio. Hoje você enxerga de que maneira, Quesada? Você aqui no estúdio pra gente colocar a visão do Pretzel também. O São Paulo venceu, mas não convenceu? Ou venceu e convenceu? Ou venceu e deveria ter vencido por mais, Quesada? Não, olha, eu acho assim, que eu e o Pretzel, nós vimos um jogo muito parecido, né? Um São Paulo que entrou em campo achando que seria mais fácil. Ele precisa tomar o gol para se ligar na partida. E ele se liga assim que toma um gol. É aquela coisa do gatilho, né? Tomou o gol, falou, opa, rapaziada, pera lá. Esse é o time da Série C que não tinha vencido até então. Vamos começar a jogar porque se a gente não fizer hoje, aí complica pensando na volta lá em Recife. E o São Paulo a partir daí começa a jogar uma partida com mais competição, né? Chega ao empate com o Luciano. E no início do segundo tempo vem avassalador, porque marca um gol com menos de um minuto. O gol do Luciano foi aos 50 segundos do segundo tempo. Essa coisa de convencer, mas há muito tempo o São Paulo não vem convencendo. Então ficaria até fácil nesse meu comentário aqui, viu, Pretzel? Dizer, o São Paulo não vence e não convence. Há quanto tempo o São Paulo convence? Ou não tem convencido? Há muito tempo. Qual foi o último grande jogo do São Paulo aí, né? Vocês podem até me ajudar. Eu não lembro assim do último grande jogo. Contra o Ceará não foi um grande jogo, né? Contra o Santos foi um grande jogo. Eu gostei contra o Santos.
Botafogo, 2-2, um embate legal. Agora, 1-1 com o Cruzeiro não foi legal. 2-0 com o Libertad, muito fraco o Libertad, o São Paulo fez o que tinha que fazer. Agora, 0-0 com o Sport, 0-0 com o Galo, jogos ruins. 2-2 com a Aliança, faz 2-0 bem, depois cede um empate. Então são poucos os jogos, os últimos aí nesse recorte de 10 que o São Paulo não perdeu, que o São Paulo tem convencido, na minha visão, tá? São poucos. Eu citei poucos aqui perto de um recorte de 10. Mas conseguiu o resultado, que eu acho que é o mais relevante, o mais importante para quem está envolvido em tantas competições. Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. É assim que eu penso. E aí, mestre Pretzel? Eu acho que os resultados eles estão melhores que o desempenho, né? Mas se não ganha também, o que a gente estaria falando? Tá jogando bem, mas não tá ganhando. Então acho que tem que ter uma coisa associada à outra. Eu prefiro ver resultados aliados a bom desempenho. Mas num futebol tão equilibrado como o Campeonato Brasileiro, como a Copa do Brasil, Libertadores, sem muito tempo para treinar, o resultado hoje ele ficou 90% importante, né? Desempenho se avalia depois. Então São Paulo está invicto com o Zubeldia depois de ser eliminado pelo Palmeiras, naquele pênalti inventado no Campeonato Paulista. Mais uma vitória. O jogo foi bom hoje? Razoável. Nota 6, no máximo. Acho que o segundo tempo foi pior do que o primeiro. O primeiro tempo me pareceu até o Náutico estava mais inteiro, um jogo mais aberto, um jogo melhor jogado. No segundo tempo eu acho que o Náutico cansou, se abriu muito. O gol do Luciano a 1 minuto do segundo tempo praticamente determinou, né, a vitória do São Paulo. O Rafael não fez nenhuma defesa no segundo tempo. Então o São Paulo realmente ganhou e perdeu outras oportunidades para fazer 3 ou até 4-1, mas sem ser brilhante, aproveitando os espaços do time desorganizado do Náutico, né? Então acho que a vitória no mata-mata é muito importante. Um gol de diferença para mim, em se tratando desse nível, é um placar realmente bem aceitável para o São Paulo voltar de Recife com a classificação. E o Zubeldia segue invicto, segue fortalecido e também respaldado pela diretoria, Capelanes. Eu queria até perguntar agora para vocês, o torcedor São Paulino, o Puzov já me deu a letra aqui, tem muito áudio, mensagem chegando de áudio aqui, daqui a pouquinho a gente vai colocar, mas eu queria compartilhar com vocês dois e fiquem à vontade para debater, porque eu acho que o nosso debate aqui em relação ao ataque, ao meio, à zaga, laterais, é o debate que o torcedor São Paulino tem aí no dia a dia, nos grupos de WhatsApp, nas mesas de bar, em casa, nas festas, no trabalho. O São Paulo, para muita gente, tem uma das melhores defesas do futebol brasileiro. Vamos lá, vamos listar. Você tem Alan Franco, muito bom zagueiro. O Arboleda, a mesma coisa. Você tem o Juan, que é um cara que está chegando agora. O próprio Sabino. O Ferrarese, que ora é lateral, ora é zagueiro. Quer dizer, o São Paulo, na questão quantitativa e para muita gente qualitativa, vai bem, obrigado. Como é que você enxerga esses últimos jogos da defesa do São Paulo, antes vista com tamanha solidez e sendo bastante vazado nos últimos jogos, hein, Quesada? O Pretzel lembrou um negócio importante, né? Aquele pênalti lá em cima do Vitor Roque não existiu do Arboleda, né? E antes disso, o São Paulo tinha tomado um gol. Contra o Novo Horizontino foi de pênalti, né? Então, quer dizer, o São Paulo estava tomando gol só em cobrança de pênaltis. Isso mostra a força do sistema defensivo. Depois dessa derrota para o Palmeiras, aqui nos meus alfarrábios, eu estava vendo aqui. O São Paulo ficou, Capelanes, Pretzel, PDV e ouvintes, ele ficou 3 jogos sem tomar gols, tá? Ele empatou com o Sport 0-0, a defesa tinha Arboleda, Franco e Sabino. Ele vence 1-0 o Tadieres, portanto não toma gol, Arboleda, Franco e Ferrarese, formaram aí o trio. E ele empata com o Galo 0-0, Arboleda, Franco e Ferrarese, tá? A partir daí, o São Paulo começa a tomar gols. Então, na sequência, 2-2 com a Aliança, 2 gols tomados. 1-1 com o Cruzeiro, 2-2 com o Botafogo, vence o Santos 2-1, mas toma gol, vence o Libertad 2-0, aí ele não toma gol. E aí ele toma gols contra o Ceará e Náutico, no empate com o Ceará 1-1 e 2-1 contra o Náutico. Se a gente fizer a comparação de São Paulo com o São Paulo, ele tem tomado mais gols nesses últimos jogos. Isso é fato. Se tivesse mantido pelo menos um número menor de gols sofridos, ele não teria empatado tanto assim no Campeonato Brasileiro e hoje estaria numa posição até melhor, mais próximo de Palmeiras e Bragantino e do líder Flamengo, né? Então, eu acho que o olhar para a defesa é algo que a gente precisa
ter um pouquinho mais de tempo para analisar, para saber o que está acontecendo. Coincidência ou não, né, Pretzel? O Arboleda tem ficado fora desses últimos jogos. E assim, não é o maior zagueiro de todos os tempos da história do São Paulo. Ninguém tá falando isso. Meu Deus, seria uma heresia depois de Oscar, Dario Pereira e tanta gente que veio depois, Lugano, né? Tantos caras que jogaram de uma forma tão firme. Mas sem o Arboleda, os números estão provando, né? É diferente. E o Arboleda bota respeito no adversário. Então é só uma observação, porque assim, o time não tá perdendo, Quesada, calma, é verdade. Mas se a defesa tivesse um pouquinho mais ajustada, o São Paulo teria, principalmente no Brasileiro, alguns pontos mais preciosos nessa briga. É só uma observação, enfim, talvez nesse momento não tenha tanto valor, mas mais adiante a gente vai observar quando o ataque não funcionar, porque a defesa tem tomado gols em praticamente todos os jogos. Eu tava gostando do Ferrarese também, que hoje ficou no banco, tem jogado bem o Ferrarese. Ora como ala pela direita, ora como zagueiro. Eu acho que o Arboleda não está fazendo tanta falta assim, mas o São Paulo até que não tem se defendido mal. O gol hoje foi um golaço, né? Golaço do Caio Vitor, foi o gol mais bonito da rodada pelos gols que eu vi. Então é mérito total do jogador do Náutico, né? Agora, o São Paulo pode se equilibrar mais, né? E também se defender um pouco melhor, porque o meio-campo foi aberto hoje de novo. Ele jogou com o Marcos Antônio, que foi melhor em campo para mim, disparado. O Alisson fez um jogo razoável. O Alves não foi bem, o Luciano fez 2 gols, mas o Luciano e o Alves jogaram muito à frente, né? Então, sem a bola, o time do São Paulo deixou muito esse espaço. Mas o Náutico é um time muito, muito fraco, né? Fraco tecnicamente. Esperava um pouquinho mais. Então, o Náutico não soube aproveitar espaços, não agrediu, principalmente no segundo tempo. Então, acho que o São Paulo teve o controle do jogo. E cada vez que o São Paulo ganha, os torcedores invadem as redes sociais e dizem o seguinte: o importante é ganhar, vai Zubeldia, estamos ganhando. Não sei se com esse futebol será suficiente para ganhar um título maior, acho até difícil, mas o São Paulo está indo e deve chegar às oitavas de final da Copa do Brasil. Eu acredito nisso também. E aquela questão, Paulo do Vale, você que já está aí nos bastidores do Morumbi, aguardando a entrevista do Zubeldia, agora ninguém mais cogita a possibilidade do Zubeldia sair. Acho que nem mesmo o torcedor. Muita gente com o pé atrás antes, mas aparentemente o Zubeldia e a alegria agora voltou, né? Antes era Zubeldia e faltando até mesmo uma certa conexão entre torcida, diretoria, e agora aparentemente, pelo menos aí nos bastidores do Morumbi, ninguém cogita essa possibilidade da saída do Zubeldia, né, do Vale? Não, de jeito nenhum, Capela. Inclusive, assim, né, naquele pior momento, o Belmonte, que é um diretor que acaba sendo criticado, ele veio a público, bancou o Zubeldia, né, numa semana bem complicada. Os resultados, de alguma forma, vieram, né? Claro que o São Paulo empata muito no Campeonato Brasileiro, são 5 empates e apenas uma vitória, mas neste momento não se fala de saída, absolutamente nada, né? O Zubeldia, ele conseguiu afastar, pelo menos até aqui, essa questão. Obviamente, né, que uma nova sequência negativa, e a gente está falando de um treinador que, mesmo que empatando muito, não perde a 10 jogos, dentro de uma sequência negativa, claro que ele pode voltar a balançar, mas, por enquanto, completamente distante esse assunto de saída do Zubeldia. Bom, agora até mesmo com o Dorival fora do mercado, né? Antes, quando o Dorival era uma sombra, havia essa possibilidade, expectativa, projeção. Agora, com o Dorival já canetado, assinado com o Corinthians, não temos lá mais uma grande sombra, eventualmente, caso o Zubeldia comece a oscilar mais uma vez, né, Quesada? Que continue assim, né, para o São Paulino ficar feliz. Agora, se acontecer, não tem a bola de segurança, né? Porque a bola de segurança era o Dorival. Na dúvida, se não chegarem os resultados, eles chegaram, agora não tem como pensar no Dorival, né? Então, assim, eu acho que tem que dar o apoio aí pro técnico, se achar que o técnico... Tem o Pedro Caixinha aí no mercado. Nossa, mãe do céu, hein? Aí é demais, né, Preto? Imagina o Caixinha? Não, deixa o Zubeldia. Claro que eu ironizei, porque o Caixinha foi mal no Santos, mas tá no mercado. Será que ele quer trabalhar depois da multa rescisória pompuda que o Santos vai ter que desembolsar para ele? Porque eu já falei aqui, volto a dizer, essa multa rescisória, claro que o assunto é São Paulo, mas 18 milhões de reais é um atentado ao clube. Eu não consigo acreditar que o Marcelo Teixeira e o Pedro Martins, o CEO do clube, sabendo que o clube está quebrado,
Os caras fizeram uma multa rescisória para um treinador que nunca ganhou porcaria nenhuma, nunca ganhou nada, até chegar ao futebol brasileiro. Quem era o Pedro Caixinha? E que trabalho mirabolante que fez o Caixinha para receber uma multa rescisória de quase 20 milhões de reais. E a culpa não é dele, viu? A culpa é de quem contrata, de quem formula esse contrato ridículo. Sempre, Porra. Desculpa, né? Vamos lá. Ano passado, ele quase cai, né? Quase foi rebaixado. Tudo bem, ele é demitido antes, né? Mas assim, ele entrega o time na zona do rebaixamento. É bem verdade que na temporada retrasada chegou quase brigou pelo título quase também. Brigou pelo título até o fim. Tem essa também, entendeu? Mas aí é o seguinte, aí o Santos fez a coisa errada, não acreditou no trabalho do Carille, o tempo está dando razão ao Carille. Todo mundo achou que o Santos tinha um timaço que poderia se desenvolver mais. Base do ano passado para esse ano com muitos problemas, não é? O enfrentamento é um na Série B, quando chega a série principal, a Elite, a conversa é diferente. E aí gastou-se dinheiro com Caixinha, já foi embora, e agora trouxe a comissão técnica da seleção brasileira sem o Tite. São esses projetos, né? Quer dizer, tirou um dos assistentes do Tite para trazer um outro assistente do Tite. Não dá, né? E o filho do Tite. Tite. Umas coisas realmente que você percebe que não tem planejamento nenhum. Planejamento 0. Não, e dizem que estão preparando o terreno pro Tite chegar também, né? Não Aí duvidaria, já é demais, não né? duvidaria. Pelo amor de Deus, ainda mais se o Neymar não ficar, né? O Neymar adora... Então, mas talvez, vai saber, né? O Neymar adora o Tite, né? Vai saber, né? Bom, vamos lá. Pro Santos e aí contrata quem? Tem que fazer. É. Bom, voltando a falar do São Paulo, daqui a pouquinho o trabalho do Zona Mista, então vamos lá. Papo reto agora com vocês dois, Quesada e Pretzel. Vou começar contigo, Pretzel. Tite vai pra seleção. Pelo amor de Deus, tá louco. Você tá tirando onda, né? Informação? Não, eu queria ver a tua reação. Nossa, tá louco, né? Pô, aí é pro lado do precipício, de novo, né? Porque já teve 2 ciclos praticamente de Copa do Mundo. Outro? Pô, pelo amor de Deus. Não, inadmissível. Só queria ver o que você ia falar. Inadmissível. Bom, mas esperando a CBF também, que não dá pra esperar porcaria nenhuma, Duvidarias? só coisas ruins. Não duvido. É. Agora, eu quero saber se tem gente duvidando do São Paulo. Ô, Pretzel, com o atual elenco que o São Paulo tem, recuperando já Lucas, Oscar, entre outros jogadores, o Calera, infelizmente, não só na próxima temporada. Dá pro São Paulo ser campeão de alguma coisa? Vamos falar papo reto. Ser campeão não é brigar por título, veja bem e tal. Ganhar título, Pretzel. Olha, eu acho que a concorrência é difícil. O Palmeiras e o Flamengo estão muito à frente. Né? Então, aí você vai daqui a pouco cruza com o Bragantino, que está jogando um bom futebol, de maneira surpreendente, na minha opinião. Fez o Campeonato Paulista fraco, mas cresceu com o Fernando Seabra. Então, o mata-mata nem sempre o melhor ganha, né? Já vi times piores serem campeões, mas isso está cada vez mais difícil. Então, eu acho complicado pro São Paulo, viu? Talvez na Libertadores da América, dependendo de um cruzamento, deve ficar em primeiro no grupo, né? Que tem um jogo importante contra o Aliança Lima na próxima terça em Lima. E aí não pode perder esse jogo para não complicar a situação, mas é líder com 7 pontos. Eu acho que esse elenco é difícil ser campeão. Eu acho difícil. Mesmo com a volta do Lucas e do Oscar, o time em nenhum momento engrenou, né, com os dois. Tanto é que quando o São Paulo foi eliminado pelo Palmeiras, a diretoria elogiou a postura do time. Olha, se mostrou organizado. Aqui sempre é difícil jogar, né? Caímos de pé, certo? Eu acho isso muito pequeno, né? Então, é algo a se pensar, porque não há dinheiro para contratar. O PDV deu informação, Marcos Antônio custa 4 milhões e 300 mil euros. Será que a Lazio vai querer prorrogar o contrato dele por empréstimo? Senão pode aparecer um outro time e depositar o valor da multa e levar o jogador, né? Que cresceu muito nesta temporada. No ano passado ele não foi a mesma criança. Então, sem dinheiro fica difícil competir, fica difícil reforçar o elenco. Com esse elenco, mesmo com a entrada de alguns meninos aí de boa qualidade, eu não vejo o São Paulo campeão de um grande título. Eu acho que se eu tivesse que apostar aqui, eu apostaria nas Copas, né? O São Paulo é um time que sabe disputar Copas aí falo de Libertadores e Copa do Brasil. Obviamente, se tiver pela frente aí Palmeiras e Flamengo, esses times são favoritos contra qualquer outro aqui do Brasil, não é? E da América do Sul também. Mas não vamos esquecer, ano passado com o Zubeldia, o São Paulo parou na Libertadores no Botafogo. E nos pênaltis, né? Vocês pararam para pensar nisso? Aí o São Paulo enfrentaria o Peñarol e poderia ter feito a final contra o
Atlético Mineiro, que eliminara o River Plate. Então olha só como o futebol é, né? E no ano passado também não tinha essa coisa de acreditar tanto no São Paulo. E o São Paulo conseguiu chegar pela camisa, pela tradição, aquela coisa toda, né? Então, nas Copas eu acho que é possível, dependendo do que vier pela frente aí, de sonhar com alguma coisa. Repito, tanto Copa do Brasil como Libertadores. Agora, Campeonato Brasileiro é difícil, né? Difícil, muito difícil. E aí não é o São Paulo, é análise para qualquer time, né? E o Flamengo e o Palmeiras começaram com tudo esse campeonato, né? Tudo bem, o Palmeiras tropeçou agora, tal, mas vai recuperar lá na frente. E o Flamengo, quando os jogadores do Flamengo estão afim, esquece. Acho que só o Palmeiras e olha lá, viu? Quando esses caras do Flamengo estão afim... O Hélio dos Anjos está falando, hein, Quesada? Se quiser ouvir um pouquinho, o Hélio está falando. Podemos ouvir, ô Capelanes? Vambora, claro. Bora. Vamos lá, o Hélio um pouquinho então, Xingote. Vamos lá. Os aflitos é um campo que propicia um jogo muito agressivo, né? O torcedor é muito próximo e o São Paulo está acostumado com tudo, nada que vai atrapalhar nesse sentido. O que nós temos que saber e procurar fazer é tentar ser superior. E não é fácil, não é simples, mas também, na minha concepção, nós vamos estar mais trabalhados. É o que eu falei para os jogadores, nós vamos estar mais trabalhados. Eu tenho 10 dias de trabalho, né, com 3 jogos. E nós estamos melhorando o comportamento. Pela própria experiência que nós temos, se constrói uma grande equipe também em momentos de derrota, né? Então, a questão é comportamento. Você vem aqui, o São Paulo te massacra, você não tem personalidade, não é personalidade para jogar com a bola, não. Você tem que ter personalidade para fazer o jogo, você tem que competir, você tem que ser forte na marcação, você tem que tentar jogar. Nós tentamos isso. E eu acredito que o progresso dessa equipe dentro da Série C que vai acontecer, vai nos dar subsídios para a gente enfrentar um São Paulo numa melhor condição lá nos aflitos. Professor, só para encerrar, a gente tem no próximo domingo um jogo também muito importante, né, contra o Brusque. O Náutico busca a primeira vitória na Série C. O senhor acha que o desempenho apresentado hoje, o rendimento em campo, pode ser um motivador a mais, tanto para os atletas para esse jogo, quanto para a torcida comparecer aos aflitos? Na minha fala, na oração final, eu toquei muito nesse assunto. Eu tenho certeza que o comportamento do torcedor do Náutico passou e vai passar a ser muito mais diferente pelo comportamento da equipe. Eles estão sabendo que esse grupo está procurando, né? Eles conhecem a minha forma de comandar, o torcedor conhece muito a forma de comandar, e eles sabem que todos os jogos para mim são decisivos, passo a passo na Série C, e domingo, né, mesmo com um horáriozinho um pouco ingrato, né, para a cidade de praia, de fim de semana sempre prolongado por causa da praia, mas a gente vai ter, eu tenho certeza que nós vamos ter um grande público, até maior do que o do jogo do Botafogo da Paraíba. E nós vamos ser muito fortes e acredito que a gente começa, assim, a buscar coisas muito mais concretas em relação à classificação para a próxima fase. Eu não posso falar nesse momento de acesso, nós temos 16 jogos, tem que classificar entre os 8 para depois fazer, né, 2 turnos de 3 jogos, né? São 6 jogos no caso. E a gente vai tentar primeiro classificar, porque o Náutico não tem mais nem estrutura para enfrentar mais uma Série C, porque aí fica muito difícil. Já é um sacrifício muito grande a segunda temporada na Série C, e eu vim aqui para isso. Eu não vim aqui para outra coisa que não seja ter mais um acesso na minha carreira, ter mais um acesso com o Náutico, né, que já tivemos um com o Náutico, e buscar um melhor para o Náutico sempre. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado a vocês. Bom, ouvimos aí um trechinho da entrevista coletiva do técnico Hélio dos Anjos, experientíssimo, e ele deixou claro, né, Pretzel, Quesada, PDV, ouvintes da Rádio Bandeirantes, quer dizer, o jogo tá aberto, né? É difícil eliminar um São Paulo, é complicado, mas um 2-1 é um resultado que ele é completamente possível de você reverter, mesmo um time atuando na Série C e o outro na Série A, né? Um Pretzel, Quesada. Eu acho que o Hélio é um baita de um cara, um personagem do futebol, e ele tem muita experiência mesmo em subir times, mas o time do Náutico é ruim, hein? Então, assim, apesar de jogar nos aflitos e tal, um gol no início do jogo já acaba com a vantagem. Alisson. Eu acho que o São Paulo tem condição de ganhar. Diga lá, PDB. O Alisson aqui um pouquinho. Algo que a gente já conversava também, essa questão física, que o Zubeldia fala muito de sentimento pré e pós-jogo, como é que tá sendo pro grupo também, você que vem jogando jogos em sequência como titular, como é que tá a parte física? Cara, valorizar a vitória hoje, né, você saindo atrás do resultado
a equipe por ter corrido atrás, ter conseguido a vitória. Tivemos ali mais algumas chances, mas infelizmente acaba que a gente não conseguiu, né, fazer os gols ali, mas como eu disse, é valorizar a entrega da equipe, a dedicação de todo mundo, e a gente fica muito feliz, né, de ter conseguido esses primeiros 90 minutos aí, ter conseguido sair na frente. E em questão dessa sequência, vem sendo o ano todo assim, né, desde o início do ano, né, você com muito pouco tempo de trabalho, você acaba jogando 2, 3 vezes aí em 10 dias, então é muita coisa, mas que a gente continue assim, né? Agora com a volta de alguns atletas também, quem sabe, para que a gente possa estar mais fortalecido e continuar nessa sequência buscando as vitórias aí. Você acha que o torcedor sai satisfeito com o futebol que foi apresentado? Cara, eu acho que sim, né? Apesar de, como eu disse, de tudo que aconteceu ali hoje, mas eu acho que sim, né? Você vencer é muito importante. Se você for pegar as outras partidas, foram todas muito difíceis, ninguém, né, saiu ganhando assim de uma forma assim, que você olhe e fale, né? Então valorizar, não tem jogo fácil, futebol, e não existe jogos assim mais, então sem dúvida nenhuma a gente fica feliz pela vitória e vencer é sempre importante pra gente. Alisson, você no começo da temporada perdeu alguns companheiros ali ao lado, como o Pablo Maia, depois o Luiz Gustavo. Hoje é o Marcos Antônio, parece já tá bem ambientado com o grupo. Queria que você falasse o que muda ali pra você no meio de campo jogando ao lado dele. Cara, como eu falei ali, né, o Marcos é um jogador de muita qualidade, né, é um jogador que, né, agora já se adaptou aqui, né, por ter vivido muito tempo fora, né, ter jogado em diferentes, né, campeonatos, e acaba que quando você volta pro Brasil, né, é totalmente diferente, ainda mais a forma como você joga, né, joga 3 vezes, né, em 10 dias, então acaba que isso pega, a gente fica feliz, né, do crescimento dele, fico feliz de estar podendo fazer essa parceria com ele, né, até na nova função para mim, de poder de jogar de primeiro volante ali, mas é isso, né, a gente fica feliz por ele estar crescendo também junto com a equipe, e a gente espera, quem sabe, ele possa ficar com a gente aí, que é um jogador muito importante pra gente. O Alisson contando. Tá aí, um pouquinho do Alisson aqui na Zona Mista, daqui a pouco o Zubeldia vai falar por aqui, viu, Capela? Boa, daqui a pouquinho o Zubeldia, daqui a pouquinho o Gabarito, daqui a pouquinho também o Alô Torcedor. Puzov já separou uma boa parte das mensagens aqui, inclusive vai passar já o super placar. Mas só para poder finalizar, Pretzel, você falava aí sobre a experiência do Hélio dos Anjos. Fique à vontade aí, Pretzel. Não, eu estava dizendo que ele é um treinador que sabe trabalhar esse tipo de jogo contra adversários melhores. Mas o problema é o time que ele comanda, né? Achei bem fraco o time do Náutico. E acho que o São Paulo não passará trabalho nos aflitos. Ele falou aí que o time estará melhor treinado, mais pronto, e é verdade, porque na Série C você joga só os fins de semana. Então ele vai jogar domingo, depois ele joga no outro fim de semana, e aí ele vai pegar o São Paulo. Ou vai ter mais 3 fins de semana, tem 3 semanas ainda para pegar o São Paulo. Então, obviamente que no jogo da volta, se ele estiver normal no trabalho, o Náutico estará melhor treinado. Mas ainda assim eu vejo o São Paulo também, com a volta do Lucas e do Oscar, muito favorito para confirmar a classificação. Então tá bom. O Pretzel pensa dessa forma e eu concordo com ele. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta, Quesada. Bom, o Lucas é titular incontestável, né? Não tem o que falar. O Lucas bem, ele tem que jogar. Ponto. Isso aí é uma coisa que não é novidade. Qualquer um aí consegue deduzir isso. Agora, você tem o Ferreirinha jogando bem. Titular. Você tem o Lucas Ferreira. Pra mim, titular. Bom, e aí, faz o que com o Oscar? Onde entra mais Oscar? um, André Silva, titular. Até pela ausência do Caleri. Não, aí é Lucas Moura ou Oscar. Mas e aí eu vou optar pelo Lucas Moura. Você põe o Oscar no banco porque, pra veja deixar só, o Lucas Ferreira jogar. Veja só, não tô dizendo que ele vai ser banco direto, mas assim, do meio pra frente, você não vai mexer com a dupla Alisson e Marcos Antônio. Você não mexe com essa dupla, que é a dupla que dá sustentação à transição de jogo, e sem a bola ajuda a compor o que a gente conhece como sistema defensivo. O Lucas Ferreira, é um moleque que tá pedindo passagem. Seria um absurdo imaginar o time sem ele. O André Silva fez 8 gols na temporada, não é pouco. É referência, né? Referência. E o Ferreirinha, não tem como tirar. Só um maluco vai tirar o Ferreirinha. E queremos 5 gols mais do Ferreirinha, pelo menos, também, né? Até o final do ano. Também, por gentileza, Ferreirinha. Esse também é um motivo legal. Faz a boa, Ferreirinha. Neto, Só mais 5 golzinhos, Ferreirinha. Vamos, vai que dá. Então, nessa análise, o Luciano perdeu a vaga no time, e o Oscar e o Lucas vão se alternar ali no meio campo. Eu não vejo... Monte São Paulo. Do primeiro volante até o centroavante, vai. O primeiro volante. Bom, os dois volantes ali, né? Marcos Antônio e Alisson. Tá. Marcos Antônio tem saído mais.
Aí, à frente desses dois, o Lucas Moura, centralizado, Faltam três. com liberdade para flutuar ali. Lucas Ferreira, o moleque da base, na direita, Ferreirinha na esquerda e o camisa 9, André Silva. E o Oscar no banco. E posso falar, não é um absurdo pensar dessa coloca forma, o pelo Oscar, contrário. Coloca o Oscar, só que aí o Oscar vai ter que fazer, alguém vai ter que fazer a função do Ferreirinha aberto pela ponta. Quem que vai fazer essa função? Me responde Boa aí. pergunta. E outra, quem que vai ajudar na marcação? Porque o Ferreirinha ajuda. Sim. E o Lucas Ferreira volta também. Porque assim, quando a gente quer montar o time... O Oscar não marca nem consulta, não. né? E outro, o quarteto já é Elvis, né? Porque o Caleri se machucou. O quarteto que todo mundo pensou, inclusive eu, Luciano, Oscar, Lucas Moura e Caleri, só para 2026. Esse ano não acontece mais, porque o Caleri tá machucado, só volta ano que vem. Ô Pretzel, Oscar no banco pela projeção do Quesada. Dá pra tirar o Lucas Ferreira ou o Oscar bem você volta com ele? Não, eu não votaria com o Oscar, mas o Zubeldia volta. Então, o Oscar ganhando quase 2 milhões por mês no banco, não dá. Não dá. E aí, mas o Lucas Ferreira é titular, né? Acho que vai acabar sobrando o Luciano daí. Luciano sobra, né? E o Caleri não deve voltar até o fim da temporada. Então, Mas, Xandão, Mas só um Diga. detalhe, só pra gente entender. O negócio do Luciano, quer dizer, o Luciano ele já mais ou menos é um reserva de luxo do São Paulo aí. Mas se você tem o Marcos Antônio e o Alisson, que devem jogar, aí você tem o Lucas Moura e o Oscar, Lucas Ferreira e André Silva. Esse é o time. Aí você tira o Ferreirinha? Não, o Ferreira joga se o Lucas Ferreira deve ficar no banco, mas ainda assim o Ferreira se machuca bastante também, né? Não é um jogador consistente. É que vive boa fase, né? É difícil você tirar os caras que vivem boa fase, né? Mas ele se machuca muito, né? Já era assim no Grêmio também. Olha, teve um dos jogos aí que o Oscar foi colocado como segundo volante. Marcos Antônio. Eu não achei legal, entendeu? Ele não desenvolve o que o Marcos Antônio, por exemplo, que vai falar agora com o PDV, desenvolve. Vamos lá do Vale. Para eles poder fazer o melhor aí para mim poder continuar aqui com o São Paulo. Hoje foi a sua melhor atuação no São Paulo ou já teve outros bons jogos? Eu acredito que sempre tem boas atuações, não só hoje, mas eu coloco sempre na minha cabeça de fazer o melhor para poder ajudar o São Paulo. Então, para mim o mais importante é poder ajudar a equipe, ajudar o clube. Hoje tem um titular absoluto da posição do São Paulo? Não existe isso. Todos nós estamos prontos para poder ajudar, poder entrar em campo e ajudar a equipe. Então isso é o mais importante, que a equipe está unida e todos estão fechados. Então todos são importantes para a equipe. Começar o Zubeldia aqui. No outro dia vai para o banco, faz beicinho, depois volta e decide um jogo com uma grande atuação como a de hoje. Queria saber sobre o jogo e como foram os últimos dias lidando com o Luciano na reserva e tá tudo bem para ele, tá tudo certo? No, es importante que haga goles Luciano. Justo hoy en la palestra y a la mañana falé con él que iba a hacer... No, ayer, ontem. Le dije que esté con calma, que iba a hacer... En cualquier momento iba a hacer un gol. Hoy hizo 2 y eso nos ayudó bastante. Después el análisis del juego, hallo que sí, que podríamos haber hecho algún gol más. Así es el fútbol, él se pone 1-0 en el marcador. Después tuvimos la cualidad de revertir, de virar el resultado. Y por supuesto nos quedamos con la sensación de poder haber hecho algún gol más. Lo más rescatable para mí no solo es el resultado, sino es lo que está entregando el grupo, el Timi, a pesar de las dificultades que van aconteciendo. Hallo que el ensamble entre jugadores de experiencia y jugadores jóvenes está teniendo como resultado trabajo en equipo. Por supuesto que hay cosas que se pueden hacer mejor, hay cosas que se pueden seguir creciendo, que hay que crecer, pero todo a su debido tiempo. Hoy se arranca con jóvenes dentro de un equipo
con experiencia y se fecha el juego con jóvenes dentro de un equipo de experiencia. Dificultades aquí, dificultades allá, y aún así el equipo sigue respondiendo. Así que hallo que el esfuerzo está, que por el momento el equipo juega bien, y por supuesto nos vamos con la sensación de que tendríamos que haber hecho algún gol más. No aconteció, pero la serie todavía está abierta y la vamos a fechar allá, de visitante. Luiz, aqui, boa noite, Raí Monteiro. Hoje você chegou, e o seu time obviamente, a 10 partidas de invencibilidade desde a eliminação no Campeonato Paulista. Queria te ouvir sobre um balanço desse período, né, com muitos problemas, jogos seguidos, viagens, baixas, enfim, e um resultado positivo, né, 10 jogos sem perder. Queria te ouvir um pouco sobre o balanço desse momento. Obrigado. No, que el equipo fue apareciendo con el correr de los juegos, con los inconvenientes que fuimos teniendo, empezaron a aparecer jugadores que fueron dándole cosas al equipo, y vamos resolviendo juego con 3 días en su mayoría de un juego a otro, y vamos resolviendo con lo mejor que tenemos y con la mejor fuerza que podemos tener a pesar de la secuencia de juego, y tratando de que cada juego sea el más importante, con troca, con medición de carga, con situaciones que van aconteciendo, que a veces un problema que hay que resolver, como lesiones, como suspensiones. Así que creo que hallo que vamos bien e todavía falta bastante. Luiz, boa noite. Nesse período, esses jogadores que surgiram, entre eles está o Marcos Antônio, né, que hoje fez uma grande partida de novo. Sim. É um jogador que tem um contrato em vigência curto com o São Paulo, por empréstimo. Essa semana o São Paulo divulgou um balanço financeiro. A situação do clube, financeiramente falando, ela é difícil. Já foi te passado alguma coisa a respeito do Marcos Antônio? Se você fica na expectativa de perder mais um jogador dentro desse elenco curto e um jogador que encaixou tão bem nessa equipe? No, soy optimista. Hallo que va a fechar la situación y seguirá con nosotros. Por lo pronto me gusta disfrutarlo porque hallo que está en un gran nivel. Disfruto verlo jugar a él, a Alisson ahí en el medio. Creo que son responsables de gran parte del fútbol que tenemos hoy. Quizá era impensado hace 3 meses atrás. Por eso falé que ante los inconvenientes que fueron aconteciendo, fuimos encontrando situaciones cuando ninguém imaginaba una dupla de volante central, Alisson, Marcos Antonio. Nos animamos a colocarlo a los dos, porque por ahí era más bobadilla con uno de los dos. Nos animamos a poner los dos y los dos nos dieron un volumen de fútbol importante. Entonces, lo que pueda acontecer con algo que va a ficar aquí, pero yo no soy el que maneja la situación. Pero todo lo positivo que acontezca con Marcos, él es el responsable. Él es el presente de Marcos es 100% responsable él. En ningún momento bajó los brazos, en ningún momento él se pensaba que estaba por encima de otros jugadores. Él siempre fue buen compañero, siempre supo respetar a los que jugaban de titular, y solito él demostró que puede aportarle al equipo. Así que lo positivo que acontezca sobre él es responsabilidad absoluta de Marco Antônio. Boa noite, Luiz. Quando acontece o sorteio e se conhece o adversário na Copa do Brasil, o Náutico ainda não tinha uma sequência, vem de uma sequência agora ruim na Série C, tem também desfalques, sofreu com alguns desfalques. O resultado, por mais que tenha sido uma vitória, talvez o placar tenha sido
muito curto pelo que se esperava também que poderia acontecer. De alguma forma, esse resultado um pouco mais curto pode atrapalhar um pouco o planejamento, pensando no jogo de volta? Às vezes para poupar um jogador, dar um descanso para outro, de alguma forma pode te atrapalhar de alguma forma? No porque no... por supuesto que eu quería por ahí que el marcador sea por más goles, ¿no? De hecho, las trocas siempre fueron pensando en seguir atacando y eso, pero oleando todos los jogos, son todos con resultados muy fechados, entonces es un poco lo que acontece. Recuerdo el año pasado, nos tuvimos un buen partido de visitante el primero, y después lo fallamos aquí, pero después jugamos con Goiás, si no me equivoco, y a él le expulsaron un hombre y ganamos 2-0 con un hombre más gran parte del primer tiempo, y en la primera fase también le expulsaron uno a él y se hizo un poquito más fácil, pero por lo general son todos resultados cerrados. Creo que Inter también ganó 1-0, Fluminense ganó 1-0, empató Fortaleza, creo que me comentaron que empató Fortaleza. Es un poco el Copa Brasil es así. A veces el 3-1 puede engañar un poco porque dice, ¿qué hago? ¿Troco o no troco? ¿Quién juega de visitante? Ahora sabemos que es un resultado fallado y tenemos que poner lo mejor posible. Si perjudican la planificación, no estoy pensando en más allá. Todos los juegos acontece algo. Entonces estoy pensando de juego a juego. Hoy me hubiese gustado mantenerlo a Ferreira, a Luca. Me hubiese encantado mantenerlo, pero ya me viene jugando muy seguido. Tiene de vuelta el sexta-feira que jugar. Estamos haciendo lo que podemos y el máximo que podemos hacer, ¿no? Así que para nós lo mais importante é jogo a jogo. Zubeldia, aqui, Júlia Mazarin do GE Globo. Hoje o Luciano jogou mais perto da área, pisando um pouco mais ali, fazendo esse ataque de referência, e ele fez os 2 gols. Esse é o planejamento para ele nessas ausências, na ausência do Caleri, por exemplo, usando o Alves mais fazendo a função de armador e o Luciano mais perto do gol, que assim ele performa melhor? A sua visão é essa? Ele é melhor nessa função? Obrigado. Hay partidos y partidos. Hay juegos que uno puede hacer esto, hay juegos que no. Hay veces que necesitamos un jugador que trabaje más como medio atacante ayudando a los volantes. Hay veces que el medio atacante puede ser más delantero como Luciano. O si el medio atacante lo tiramos por izquierda para que él pueda fellarse de manera sorpresiva y que el lateral izquierdo Wendel o Díaz pase. Después lo hicimos con Rodriguinho y todo en función de los 2 atacantes, Luciano y André. Simplemente hizo. Es una alternativa que siempre tenemos y la analizamos en función de lo que puede hacer el rival también, ¿no? Zubeldia, boa noite. Bruno Faria da Rádio CBN. Há 4 jogos o Arboleda é desfalque do time de São Paulo e a informação que chegou pra gente é uma sobrecarga muscular. E hoje, por surpresa também, o Ferreirinha ficou fora da lista de relacionados por conta da sobrecarga. São 4 jogos fora do Arboleda, assim, dá para ter ideia de quando ele volta, se o Ferreirinha também, ele está conseguindo treinar, se ele já volta na próxima sexta-feira. Obrigado. Bueno, eso lo puede explicar mejor el departamento médico que lleva en detalle jugador por jugador. Eu tengo que pensar que mañana tenemos que entrenar, hacer fútbol. Prefiero que hable el departamento médico para que pueda responder de manera precisa a cada situación. Tá bom? Zubeldia, boa noite. Mas o torcedor pode esperar que exista alguma chance de o Lucas ser relacionado para sexta-feira? Como é que está esse andamento dessa transição dele para o campo? E se te preocupa a situação do Alan Franco? A gente viu que o tornozelo dele estava bastante inchado agora, a hora que ele saiu aqui e passou pela zona mista. Te preocupa também a situação dele? Tengo como 8 o 9 preocupaciones, porque si cada jugador que se va lesionando implica
preocupación que sí evidentemente implica, imagínate cómo está mi cabeza, ¿no? La verdad que no sé qué aconteció con Alan. Espero que no sea nada importante, pero el departamento médico lo va a falar. Y en el caso de Luca, mañana es posible que pueda hacer algo de fútbol, entonces vamos avanzando en el periodo de transición. Y estamos, no es que no quiera falar sobre los que están con lesiones o dudas, sino que tengo tantos que prefiero que fale el departamento médico de cada uno para no errarle en la conversa. Zubel dia, Isabela Janola do Lance aqui. Você tem falado de vários casos de departamento médico e tudo mais, mas eu queria que você falasse sobre um em específico que não está machucado, que é o Luan. Teve todo aquele processo de ser reintegrado e tudo mais. Tem chance de contar com o Luan pensando já na sexta-feira ou nos jogos da próxima semana, até mesmo por essa questão do elenco estar mais curto? Sí, eso está dentro del plantel, está entrenando hace poco dentro del plantel, así que vamos a ir viendo sesión a sesión y lo que vaya aconteciendo. Así que, ¿por qué no? Yo tengo un buzo como el tuyo, sí, igualito. ¿De Rocky? No es suyo, no es tuyo. Ah, no estará yendo al departamento. Igualito. ¿Sí? Sí, igualito. Vale. Professor Arnaldo, Alexandre Salvador, canal Arnaldo Tironi. Você falou há pouco sobre a situação do Marcos Antônio, como ele tem evoluído, né, de não baixar os braços. Queria te perguntar, na mesma linha de evolução do Wendel, se você também tem visto evolução nas partidas, na exibição dele, e como você vê para ele se sentir mais à vontade para poder desempenhar o seu melhor futebol. Sí, no, Wendel, de hecho no iba a salir hoy, lo que pasa es que pensando también en que Díaz tiene 3 cartón amarelo y no puede jugar contra Fortaleza, entonces para no agotarlo físicamente lo trocamos, pero yo creo que Wendel es un grandísimo jugador, nos da mucha claridad con la bola, por supuesto que es un jugador que con más juegos va a ir mostrando aún más lo que él es, pero en principio a mí me gusta mucho cómo juega, cómo combina. Es un jugador que participa mucho en la construcción y da pases muy inteligentes para la progresión. Así que después, con los correr de los partidos, él creo que va a tener más consistencia en todo lo que tenga que hacer dentro de un jogo. Luiz, boa noite. Alestor 4, Bate-Fundo Esportivo. Hoje a equipe teve um grande ímpeto ofensivo, conseguiu construir bastante finalizações, contudo não conseguiu converter em mais gols e maior quantidade de gols. Quanto que você julga danoso o resultado de hoje, a vitória mais magra, a diferença de gols para um duelo de volta, tendo em vista que é uma viagem mais longa, onde talvez poderiam ser poupados mais jogadores, e tendo em vista também essa temporada corrida e com demais jogos a cada 3 dias, o quanto você julga danoso esse resultado de hoje? No, por supuesto que acho que hicimos más de lo que recibimos. Acho que podríamos haber hecho un gol más, acho que el equipo empujó todo el juego, se encontró con un gol en contra, que fue un golazo, fue un gol de otro juego, y aún así lo viramos rápido con personalidad, pero acho que si el primer tiempo, la primera parte y en algunos momentos la segunda parte teníamos un poquito más de tranquilidad, podríamos convertir otro gol, pero siempre uno quiere más y estamos pensando en más, y también hay que entender que es un equipo que se ha ido acomodando a las distintas situaciones, y tengo que valorar el virar un resultado con personalidad, el empuje, en ir al ataque. Después, poco a poco, iremos encontrando más soluciones quizás. Creo que el resultado está bien y trataremos de hacer un buen juego allá para clasificar.
Zubeldia, boa noite, Cuca da Litoral News. Com tanto de ausências que o São Paulo tem, até fica um pouco de um quebra-cabeça, né, para você montar a sua equipe. O Alves, o Lucas Ferreira, o André Silva, os garotos têm entrado e têm representado. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa responsabilidade que eles têm, e eles estão entrando e estão correspondendo. La verdad que yo estoy orgulloso del equipo, del plantel, porque aún con inconvenientes siempre hemos sido optimistas y llevamos 10 juegos sin perder, con muchos juegos pudiendo haberlo ganado, y lo importante es eso, que en momentos difíciles aparecieron jugadores de experiencia, jóvenes, que aportaron al equipo. Así que yo estoy orgulloso de ellos, y por supuesto esto hay que seguir, porque falta mucho y cada 3 días hay que seguir demostrando, ¿no? Brasileirão, Copa Brasil, Libertadores, pero vamos bien. Cerramos então com o técnico Luiz Zubeldia. Tá aí, então, Luiz Zubeldia falando aqui depois da vitória do São Paulo 2-1 contra o Náutico, 10 jogos de invencibilidade. Bom, ouvimos na íntegra a entrevista coletiva do técnico Luiz Zubeldia. Alguma pontuação, declaração? Acho que o mais preocupante também é em relação a entender sobre o Alan Franco, né? Que não saiu muito bem do estádio do Morumbi, torcer para pronta recuperação, que querendo ou não, o melhor zagueiro de São Paulo. Algo a acrescentar, Quesada, Pretzel, e aí, Pretzel? Olha, eu acho que ele valorizou muito a presença dos meninos, né? Começou com jovens e terminou com jovens. Isso é um dado que ele tem ressaltado e batido muito, até porque o São Paulo não tem dinheiro. E acho que tem que aproveitar a Cotia, né? Cotia é uma bela estrutura. O São Paulo é campeão da Copa São Paulo, então acho que ele tá certo. Pode aproveitar também o lateral direito Mike, viu? Que é bom jogador. Hoje até o Cédric fez um bom jogo, mas o Igor Vinícius não é a mesma criança também. Hoje não ficou nem no banco. Tá suspenso o Igor Vinícius? Só de curiosidade, se o PDV puder confirmar depois, que nem no banco ele tava. Então, acho que nem vai ficar no São Paulo o Igor Vinícius. O Zubeldia bateu muito nessa tecla, né? Falou do desgaste, mas principalmente do aproveitamento dos jovens. Acho que essa é a tônica do trabalho dele nesse momento, que tá dando certo. Porque sem dinheiro, não adianta, tem que recorrer à base. O Santos não fazia, sempre fez, parou de fazer. O São Paulo parou de fazer, agora tá vendo a necessidade. O próprio Corinthians também deixou de olhar para a base. Então a base é a salvação, entre aspas, quando você não tem dinheiro para investir, ô Capelanes. E aí o PDV falou bastante nos donos da bola da Rádio Bandeirantes sobre o balanço do São Paulo, né? A dívida que passa de 930 milhões de reais. Tá quase na casa do bi, quer dizer, tá chegando no Corinthians daqui a pouco, né? E a ladeira abaixo, hein, Quesada? Não para. Só aumenta. É uma situação tão delicada quanto do rival lá da Zona Leste. O São Paulo não produz o mesmo dinheiro que o Corinthians, mas a questão é que cada um com seus problemas, é verdade, né? Mas são duas situações complicadas. Se você colocar o Santos na história também, nossa, esses 3 grandes, né, do quarteto fantástico do futebol paulista, só o Palmeiras tem um projeto muito bem fincado, né? Organizado financeiramente, vitorioso em campo, né? Porque o time de futebol tem que ser vitorioso, né? Tem aquele papo, mas não é banco. Não, também não é assim, feito né? pra ganhar título, né? Feito pra ganhar títulos, mas não pode também ficar devendo 2 bi, 2 bi e meio, 1 bi, ou coisa que seja, né? Então, se o fair play financeiro existisse mesmo no Brasil, eu não sei o que ia ser desses clubes aí. Não, você fecharia o futebol brasileiro. Né? Agora, os clubes foram ajudados nas últimas décadas e não, né? Dinheiro da loteria aqui pros clubes. Nossa. Aí tinha o Profute. É que tem muito ladrão no futebol, velho. Vão continuar roubando. Muito vagabundo no futebol. Muito ladrão, muito ladrão. E não resolveu a história da responsabilidade do dirigente. O único dirigente que foi preso até hoje foi o... Vitório Pífero. Então foram 2, Vitório Pífero e o do Flamengo. O Vitório tem voz, não é que tem a voz de prisão, tá condenado pela justiça. Como que era o nome do Flamengo lá, o do Flamengo dos anos 90, Pretzel? Edmundo Santos Silva. Edmundo Santos Silva. Sim. Né? Só. Ninguém mais. E outra, o que é feito lá atrás caduca, não pega mais. Você já percebeu isso? Não pega. Não pega mais. E os que roubaram continuam com o dinheiro, né? Os que roubaram continuam com a grana, eles não devolvem o dinheiro. Aí que tá. Você já viu algum dirigente chegar de fusquinha e não sair com o mesmo carro? Não, eu costumo falar o seguinte, os caras entram pobres, eles saem ricos.
E eles muitas vezes não trabalham em outro ramo, eles ficam o dia inteiro no CT e de repente eles começam a aparecer. Sem ganhar salário. Sem ganhar salário com cargo estatutário. O único clube que paga salário é o São Paulo. Não, tem mais, eu acho. São Paulo, acho que o Bahia paga, né? São Paulo, Bahia... Não, mas os que não são SAF, eu tô dizendo, né? Tá. Os que são SAF aí pagam pro CEO, né? Aí não tem jeito. E aí o Casares deu uma declaração recente também. Recente, acho que foi ano passado, que ele falou que se virava, acho que com 25 pau, era alguma coisa assim. Depois pesquisa aí, Puzov, pra não falar coisa errada também, mas foi alguma coisa assim. Quer dizer, dá pra se virar com esse salário. Pô, dá pra se virar, velho. Brincadeira, né? Mas enfim, velho, o São Paulo tá numa situação delicadíssima financeiramente falando. E é com o Pretzel também, pontuou bem, assim como o Quesada. Tem que recorrer à base mesmo. Não tem dinheiro, olha pra base. E na base tem gente de qualidade sim. Vamos com o gabarito, vamos lá. Tem informação aí? Já, só para confirmar, são 26 mil reais que ele recebia. Ele dizia que ele se virava com esse valor porque tinha meninos da base que recebeu inclusive mais do que ele. Uma coisa é o cara que é o presente e outro cara que é o jogador, né? Casares sendo Casares, né? Vamos lá, gabarito do jogo. Gabarito do jogo. Do Náutico, indo do Náutico, pelo menos um pouquinho aqui, ó. Não vamos jogador a jogador, não. Uma nota geral do Timbu. E aí, Quesada? Pelo esforço, né? Uma diferença incrível aí de elenco, de valor comercial, de camisa, de tudo, né? O São Paulo é muito maior que o Náutico, né? Agora, pelo esforço da rapaziada, vou dar uma nota de incentivo, vou dar uma nota 7 pro Náutico. Nota de incentivo, 7. Pô, você tá de brincadeira. Pelo gol, nota 7 pelo gol. Gol também, Eles vão arrumar um lugar na primeira classe no avião pra Recife pra ti. Não, mas podia ter tomado, você mesmo falou, podia ter sido 4, os caras seguraram o resultado. Chegaram aqui, fizeram um golaço e seguraram o São Paulo. Hoje, gente, eu não falei isso, mas eu achava que o São Paulo ia meter uns 4. Eu também. O meu placar era 2-0, eu falei, é o São Paulo, né? Foi 2-1, cara. E aí, foi fácil? Fazer 4 hoje em qualquer time não tá fácil, cara. Porque o nível caiu também. O nível caiu também. Mas tu não concorda? 5 pra mim. Vamos com o hino do Tricolor. Eu tô achando, gente, na verdade, que a gente precisa fazer... Ale, muda aí a disposição. Muda a disposição. Me coloca no meio aqui. Eu quero o Quesada ao meu lado direito e o Pretzel do meu lado esquerdo. Eu preciso conversar com os dois aqui. Eu tô criando um quadro aqui na Rádio Bandeirantes, Divã do Zaidan. Tá? Divã do Zaidan. E como é que funciona? Agora vai ser o Divã do Capela. Eu quero conversar com vocês dois. Eu tô achando que vocês dois estão precisando de uma reaproximação, fazer um churrasco, trocar uma resenha nos bastidores. O que você tá achando, Quesadinho? Eu acho que o Pretzel pode dar a nota que ele quer e eu dou o que eu quero. Não tem... A gente não precisa concordar com a nota, porque se tiver que concordar, aí só um dá nota. Não existe um critério de nota. Embora o Pretzel tenha borrifado um intrigueiro. mas tudo bem. Tá vendo? Você fica borrifando ele, ô Pretzel. Não, ele borrifou a nota. O Capelanes é um intriguento, viu, Quesada? Às vezes. Tô aqui ao meu lado, Leandro Quesada, e do meu outro lado, mestre Alexandre Pretzel. 2 bandeiras da história da comunicação esportiva desse país. Vocês são demais, Que honra, irmão. Que honra. Cara, tá tarde pra fazer ironia, hein? Podemos avançar, né? Irmão, tô te elogiando, cara. Mas quando critica, reclama. Quando a gente elogia, reclama. Tô elogiando vocês dois, Bom, vamos lá. Eu preciso liberar o PDV. O PDV, dá uma segurada aí, só um minutinho, PDV. Segura um pouco aí. Dá uma segurada aí, PDV. Só por 2 minutos, porque eu quero fazer, no pique. PDV? Eu só queria saber se o Igor Vinícius tá suspenso ou machucado, PDV, por favor. Lombalgia. Lombalgia, ok. Lombalgia. Obrigado. Maravilha. Então, só pra poder liberar o PDV, vamos, Quesada, nota, gabarito, não é pra ficar aqui flertando. Tá bom. Não, fulano foi bem. Nota! Vamos lá. Papum. Já fez papum alguma vez na vida? Todo dia. Então vamos fazer agora. Ô, Quessadinha, você tá demais, vambora. Vamos lá, então. Tem conversa. Começando com você, goleiro Rafael. 6,5. E aí, Pretzel? 6. Cedric Soares. 6. 6,5. É Cedric ou Cedric? Cedric. Tem um acento, né? Cedric Soares, tá. O Juan. Não, mas é Cedric. Tá. Juan. Vai, Pretzel. 6. 6. Alan Franco saiu machucado. Mas manteve o nível. O Náutico não exigiu muito. 6. Sabino. Sem nota. Entrou aos 39 do segundo tempo. Sem nota também. O que é? Você é papagaio agora, pô? Você tá repetindo todas as notas dele? Eu não posso ter a minha nota?
Pode, mas você tá Mas ela repetindo. às vezes tem você que tá ser copiando. diferente da do Pretzel? Tá copiando a nota do cara. Pô, mas Vamos que lá. chato esse gabarito. Wendel, Quesada. Ah, não gostei do Wendel, não. 4,5. E aí, Pretzel? 4. Enzo Dias, Pretzel. Não entrou bem também. 4. 4,5. Alisson. Simplório hoje, burocrático, 5. 5,5. 5,5. Bobadilha, pra mim, é um jogador sem sal, viu? Mas a mesma nota do Alisson, 5. Pela participação, né? Entrou em campo 5. Bom, você votou, Quesada, no Marcos Antônio como craque Bandeirantes. Não foi isso? Não, eu votei no Luciano. Ah, desculpa, então. 7 pro Marcos Antônio. E aí, você que votou no Marcos Antônio, Pretzel? Isso, 8. 8, maravilha. Matheus Alves, na vaga dele? 5. 5 pro Alves. Na realidade, o Alves não é... Sim, eu ia corrigir, mas deixei quieto. Vai. Rodriguinho na vaga do Alves. Tá perdido aí, te orienta aí. Irmão, eu fiquei quieto e eu sabia que você ia me Michel, corrigir. dá uma, Puzóvio, dá uma bússola pra ele. Né? Rodriguinho também é outro, hein? Que tá tendo chance atrás de chance, não tá dando jeito. Sem nota. Pô, eu achei que ele se movimentou bem, cara. Vou dar um 5 pra ele. 5? Você dá 5, dá 4, dá quanto pra ele? Sem nota. Sem nota. Lucas Ferreira, que nota, Quesada? Eu tenho que falar quantas vezes a nota aqui? Desculpa. Vamos. Lucas Ferreira, 6. Fez a jogada do primeiro gol do Luciano. E aí, Pretzel? 6. Rian Francisco finalmente entrando um pouquinho, né? E aí, Pretzel? Um chute pra fora só, pouca participação, 5. 5 por incentivo assim, né? Tem talento, mas tem que ter rodagem. Quanto pra ele? 5. Certeza. Tá. André Silva? André Silva, 6. André Silva pra mim, 6,5. Quanto, Quesada? 6. 6. Luciano toma amarelo, mas fez 2 gols, hein, Xandão? 7,5. Nota 8 pra ele. 8? Ia dar 14, mas o Xandão falou que não pode, então... então... Quem não pode passar de 10, então dou 8. Tá. Você dá quanto? Nota 8 pra ele. 8 pra ele. E o técnico Luiz Ubeldia, mestre Pretzel, e aí? 10 jogos sem perder, encaminhado na Copa do Brasil, encaminhado na Libertadores e invicto no Campeonato Brasileiro. 7 pro Zubeldia. E aí, Quesada, mestre? 6,9. 6,9, maravilha. Então, como um todo, o São Paulo passa de ano, venceu o Náutico por 2-1. Maravilha. Estão gostando do apito final? Pretzel, Quesada, alguma coisa a pontuar? Vou começar contigo, Xandão, como destaque final. Se eu tô gostando do programa? Sim. Não. Achei um programa comum. E aí, Quesada, tá feliz de estar aqui ao vivo ou não? Não, acho que a gente tá... a gente tá entregando, a gente fez análises táticas aqui. Recuperamos o horário, não? Recuperamos Comentários melhores do que a apresentação. Acho que a conclusão é essa. Mas quais comentários? De nós dois, né? Ah, tá. Eu achei que a gente ia embora mais cedo hoje. O Zubeldia não deixou, né? Não deixou. Pô, fala pro Felipe Espíndola marcar o Zubeldia assim que termina o jogo. Pô, vai direto pra sala. Né? Eu contei as perguntas. 14 perguntas pro Zubeldia. Caraca, hein? Não, e outra coisa, viu? Deixa eu liberar só o PDV, liberar a galera da técnica também. Aliás, eu queria fazer uma reclamação à produção aqui desse programa, tá? Eu queria só reclamar, viu, PDV? Porque é o seguinte, eu pego aqui, ó, o roteiro, eu estudo. Ó, o roteiro. Eu estudo, pego a escala, imprimo, leio, falo quem tá no digital. Tá. Não, você. Mas também, né, irmão? Não faz nada. Se não imprimir o negócio, tá morto, né? É verdade. Você tá demais, pessoal. Vem cá, grande produtor do Brasil, velho. A gente só brinca com quem a gente gosta. É o segundo melhor depois de todos os outros. Exato. Mas só, por favor, não fique cortando a unha e fale isso na hora em que as pessoas estão ouvindo a rádio e juntando. Né? Principalmente o pessoal os pais fica do com dor de cortar unha. Cortar unha é coisa normal, pessoal. Que nem no banheiro, fazendo número 1, número 2, número 3. Você vai falar isso na hora que a pessoa tá mas tem hora, toda hora tem alguém comendo. Tem alguém na China agora comendo um cachorro, sei lá, fazendo alguma coisa, sei lá que tá fazendo também. Aonde? Tá na China, no Japão, sei lá, tá do outro lado do mundo fazendo alguma coisa. Concorda comigo ou não? Mas uma pessoa tá comendo isso daí que você tá falando, e aí a outra tá. E você tá falando na orelha dessa pessoa pra cortar a unha. A pessoa não vai gostar na China também. Ah, mas que frescura também. Tá bom, então até perdi o fio. Eu quero fazer uma reclamação pública aqui do Vale. Tá. Porque toda vez eu faço questão de ler aqui quem tá na central técnica, quem tá no switcher, quem vai comentar o jogo, quem vai narrar, quem vai reportar, quem tá no plantão. Nunca tem na escala quem está na externa. Nunca tem.
Eu já cansei de falar. Quem tá na externa é o Pellegrini, é o Xingote, é o Azeitona, é o Ortega. Sim. Nunca tem Xingote. Por isso que eu não li o teu nome. Me desculpa, culpa do Pusóvio. Se eu recebesse a escala, talvez vai explanar no ar. teria. É loucura, hein? Não, é que tem muitas mudanças aqui no nosso Atlético. Vai atrás da escala, cara. É, eu fui velho, atrás. você tá na produção, velho. Eu fui atrás hoje de manhã e mudou. De manhã o quê? Você entrou 4 da tarde aqui na Band hoje, velho? Você acha que Não meu mete o horário louco, é bicho. resumido a 4 horinhas, 5 horinhas? Não. Para, pai. Que isso. Para com esse negócio Tem aí. muita coisa. Perdemos o produtor. Perdemos o produtor. Fez 2 jogos só já. Volta, Batistinha. Fez 2 jogos, tá? Já é tá. brincadeira. É. O Paulo do Vale, Batistinha tá também, gostando do hein? apito final do Percorre. Vale? Ah, tô adorando, pô. O que é? E aí que tem gol, né? Tô adorando. Então tá bom do Vale. Alguma crítica, alguma coisa a pontuar ou não? De jeito nenhum. Maravilha. Tá feliz então, né, do Vale? Ah, tô, pô. Então fica mais um pouquinho pra gente. Então fica até uma com nós Perdeu a aí, vai. chance de se despedir, pô. Do Vale, destaque final do nosso PDV, tricolor do Vale. PDV, uma dica, tá? Uma dica. Você é um cara super experimentado. Te chamou pro destaque final, rasga. Já vai direto. Fala o próximo jogo que ele e tchau. não chamou, né? Mas antecipa. Ô, do Vale, vou fazer Fala, o seguinte. não tem mais ninguém, ônibus já foi e vambora, Eu vou entendeu? fazer o seguinte, eu vou pro intervalo, na volta o destaque final do Vale. Não, deixa ele dar o destaque final, vai. Não, deixa. Intervalo, por favor. Vai do Vale, Rasga, fala do vai, Vale. rasga. Bom, sexta-feira então, aqui no Morumbi, São Paulo e Fortaleza, quem sabe com Lucas e Arboleda retornando, existe a possibilidade também do Pablo Maia, hein? Em breve voltar a ser relacionado também pelo Luiz Ubeldia. Alan Franco preocupa, saiu machucado e o Marcos Antônio e o Enzo Dias cumprem suspensão sexta-feira. Detalhes técnicos externos, quem tá contigo no Morumbi? Ficha completa do Vale. Bom, temos Daniel Xingote na parte de cima, Rafael Pellegrini na parte de baixo, time completo também o Marcos Mesquita por aqui e o nosso Marquinhos Conceição. Maravilha, hein? Quer dizer, 4 profissionais gabaritadíssimos para comandarem uma jornada entre São Paulo e Náutico no Morumbi. Valeu do Vale, até mais tarde, hein? Até amanhã, não. Daqui a pouco, quarta-feira, tem mais jogo que você tá na transmissão com a gente aqui nos programas esportivos da casa. Um abraço para você, Tamo do junto. Vale. Um abraço a todos. O pai do Santiago, tá vendo aí? Saindo do forno, hein? Vai explodir tua esposa, uma coisa impressionante, velho. Que a barriga tá gigante. Daqui a pouco vem o Santiago pra alegrar o novo torcedor do Bugre. É, isso aí. 00:48. Eu vou liberar o mestre Pretzel lá primeiro, Quessadinha. Ô, Pretzel, topa comer um hambúrguer com a gente na madrugada aí, não? Não. Você não é fã de hambúrguer, Xandão? Sou, mas eu tenho uma frase que o Quesada me ensinou. Antes só do que mal acompanhado. O Quesada falou que vai pagar pra nós hoje, Xandão. Não, mas dinheiro é solução. Tá louco. E jogar um videogame, você convidaria nós aí fazer um campeonato, não? Não. Você me convida um dia pra ir na sua casa, Pretzel? Na calçada. Isso não. A gente pode fazer jogar um xadrez na calçada de frente de casa, hein, Quesada? Você tá de briga, não sobra nem o xadrez, os Quantos caras levam lances tudo. pra eu ganhar do Pretzel no xadrez, Mano, hein? nem termina o jogo, levam um tabuleiro, levam tudo. Fica na calçada onde a gente mora pra você Como ver é o que te acontece. chamavam lá no sul, ô Pretzel, quando você jogava xadrez? Pequeno Mequinho. Era o Kasparov, né? É. Pequeno Kasparov. Kasparov na faculdade. Né? Ai, meu Deus do céu. Xandão, parabéns pelo trabalho de Anatoly você. Karpov. É. Era Karpov? Anatoly Karpov, né? É, pô. O Kasparov perdeu pro Deep Blue, né? Pro computador. Perdeu pro Ganhou computador. também. Mas foi na melhor de 3, né? Mas não foi? Assim, ó, foi melhor de 7, né? Melhor de 7 Melhor o de sete, Kasparov isso, ganhou, desculpa, melhor de mas sete. perdeu um jogo. Perdeu um jogo ou 2. É. O Kasparov tem um vídeo que é espetacular do Magnus Carlsen, que hoje é o melhor do mundo, com 12 anos enfrentando o Kasparov. O Kasparov já mestre. E o menino empata 2 jogos com o Kasparov. É um negócio espetacular. Espetacular. Xandão, parabéns pelo trabalho, Caras bom são descanso. gênios, hein? Estaremos juntos essa quarta-feira, hein? Com muita alegria. Toda tua. Uma boa noite pra todos, viu? Claro que sacanagem tem prioridade. Um abração pra todos.
Tá mais calmo, Xandão? Sempre calmo. Um abraço ao Puzol. O que você faz aí nessa quarta-feira? Quarta-feira é Ceará e Palmeiras. Opa, estaremos juntos, hein? Boa sorte pra ti. Tchau, Quezada. O Bob Fischer do rádio, Alexandre Pretzel. O Bob Fischer acho que é o maior do mundo, né? É? É. Em algumas listas ele aparece como o maior do mundo. Ficou esquizofrênico, né? Você sabe que você sabe que essa é uma história interessante. Outros também ficaram, né? Será que tem a ver com... Olha... Não, né? Não, né? Aliás, tem o documentário, né? Boris Kasparsky contra Bob Fischer, né? O grande duelo do Mundial de Xadrez da Guerra Fria em 1972, né? Isso é espetacular, né? O Bob Fischer ganha do russo. Eu queria lamentar, só que você anda muito esquecido, não sei se é a idade, o que tá acontecendo, você tá cansado, mas você não tá esquecendo nada, não, antes de encerrar sua participação hoje? Não. O que seria? Sua frase final, irmão. Viva o rádio. Viva o rádio. Você tem uma frase final para poder encerrar sua participação? Viva o rádio 2. Viva o rádio, né? O rádio a propósito, você viu, né? Deu apagão lá em Portugal, parte da Espanha, Andorra, França. Quem sobreviveu? O rádio. Quem tava lá para falar? O veículo mais confiável do mundo. De acordo com as pesquisas recentes. E o as próximas também. Exatamente. E tchau, Quesadinha. Eu tô com você, não precisa falar tchau. Então tá bom. Fica aqui. Meia-noite e 51. Vai até uma, hein? Respeita o horário. Não quero. Eu gosto que é de madrugada. Aliás, fala nisso. O botão tá pronto pra ser apertado até o fim aí, ô Michel Lopes. Michel. Porque o negócio é o seguinte, chegou a hora da gente afundar o botão da mesa de som da Rádio Bandeirantes. Vem aí o Alô Torcedor Brasil! Alô, é com você. Alô Torcedor. Agora é o seguinte, é dedo no botão, uma mensagem atrás da outra. Pode mandar mensagem no escuro que a gente coloca no ar. Mas ó, cuidado com o palavreado que o meu emprego depende de vocês, hein? Vamos lá. Alô, São Paulo Capelani, nota 9. Alexandre Prestes, nota 8. Leandro Quesada, 7. E Ulisses Costa, nota 7. Não vai falar nunca mais 10. Aqui. Que isso, São Paulo Capelani? O São Paulo não é tricampeão, não. O São Paulo é bicampeão da Copa Continental e campeão mundial, tá bem? É a FIFA que falou. Quem manda é a FIFA. Sou Vanderlei e Mogi das Cruzes. São Paulo jogou com um time da terceira divisão. É um time fraco, Náutico. Calma, time fraco. Vanderlei e Mogi das Cruzes. Sou fã de você. Valeu, Vandeco. Boa noite, Capela. Aqui é o Leandro do Itaim Paulista. Então, Capelinha, o São Paulo ganhou, venceu, certo. Mas foi um placar muito apertado e jogando no Morumbi tinha que ter sido mais. Não desmerecendo o Náutico, mas o São Paulo é muito melhor. E é isso aí, Capelinha. Um resto de boa noite para vocês aí. E vamos, São Paulo. Boa noite, meus amigos da Rádio Bandeirantes. Aqui quem fala é Bruno Pova. Saindo aqui do estado do Morumbi. Um público razoável para um dia de semana difícil, 9h30 da noite. Mas o mais importante é a vitória do São Paulo Futebol Clube. Grande abraço a todos aí da Rádio Bandeirantes. Outro. Vamos para Recife buscar essa classificação. É isso aí. Mancini aqui de Santos, José Mancini Neto aqui de Santos. Olha, acho que foi o Quesada que falou que agora que Palmeiras e o Flamengo tem um timaço. Eu acho que, como vocês comentaram sobre o time de São Paulo de 90, o Palmeiras ganharia do time de São Paulo de 90? O Palmeiras atual, negativo. Longe de falar que eles são um mau time, que eles são um bom time. Não estou depreciando os outros, mas talvez a qualidade técnica dos outros times não seja tão boa, por isso que eles se destacam. Minha opinião, boa noite, obrigado. Eu adoro o programa de vocês todos. Vocês são baratos, cara. Vocês são maravilhosos, cara. Tchau. Fala, galera da Band, sou o Fernando Colpe, direto da Austrália. Não perco um jogo, porque normalmente os jogos aí eu estou trabalhando aqui. Então é isso aí, sempre bom ouvir o jogo do Tricolor, a melhor equipe de rádio do Brasil. Um abraço para todo mundo, vamos São Paulo! Aqui é o Aber Nogueira Matos de São Bernardo do Campo, São Paulino.
Eu quero pedir pro Capelanes parar de ficar elogiando o São Paulo, querendo torcer pro São Paulo, porque ele é pé frio. Salve aí, Pretzel. Com o pé frio. Quesada. Um abraço. Outro. Com o pé frio. Boa noite, Capelanes. Leandro Quesada. Boa noite. PDV. Me chamo Luciano, falo da cidade da Praia Grande. Oba. A minha pergunta é a seguinte: será que o PDV ainda tá bravo com o Zumbildia? Certo, programa dele disse: se o Zumbildia falasse o que ele falasse pro repórter ali naquela entrevista calorosa, ia ser diferente. Luciano aqui da Praia Grande, vai Corinthians. Muita calma, PVD. PVD fantástico. Fala, João Paulo Capelanes, boa noite, aqui é o Douglas Felipe de Porto União, Santa Catarina. A minha pergunta é o seguinte: com a chegada do Dorival Júnior no Corinthians, você acha que o Timão pode conquistar um título? Não. Abraço a todos. Boa noite, Capelanes, Pretzel, Quesada. Esse cara de madeira Boa do noite. Capelanes não é São Paulino nem aqui nem na China. Ele veio com essa conversa e já falou mal do São Paulo em 2 Libertadores. E o que o Luciano fez hoje não é muito mais que a obrigação dele, que o Luciano veio enganando há vários jogos. Ricardo de Itaquera, São Paulino. Ô, Ricardo, aqui está um São Paulino, Ricardo. Ô, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Um abraço pra Luiz Henrique Lô, tá ouvindo a gente aí. Mas o negócio é o seguinte: vestir camisa de São Paulo aqui no ar, sim, com gosto. Com gosto. O Quesada não é São Paulino, mas tenho certeza que se ele pudesse mudar de time, ele seria São Paulino. Concorda, Quesada? Quesada? Concorda comigo ou não? Não, eu tô concentrado num negócio aqui, eu não entendi. Hein, Michel? Eu sou Juventus da Moca, pô. Ah. Tá bom. Hein, ô Puzov, você não revela o seu time de coração no ar, né? Não. Mas tenho certeza que você queria ser São Paulino, velho. Tenho certeza. Por quê? Irmão, por que você queria olhar no espelho de manhã e falar: eu sou tri do mundo, só eu sou, e ninguém mais, e ninguém vai pegar? Peraí, quando eu levanto, vou me trocar, eu olho no espelho e falo: sou campeão da Taça de Prata de 83. Isso pra mim é o maior título de todos. Juventus da Moca. E você sabe disso. Vamos continuar ouvindo, velho? Os ouvintes. O Michel é palmeirense, ele fala no ar aqui, o nosso operador, o sonoplasta. Eu tenho certeza que você queria ser São Paulino. Certeza. Certeza. Não. Ai, cara, onde a gente vai parar com esse programa, velho? Tem parceiros comerciais aí, não? Então vai, solta o braco. Não, já foram. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Você que está me ouvindo agora sabe bem do que eu estou falando.